de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus. Essa final promete. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre no time dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você, rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora é tarde de final, vale o título. Jogo de Sul-Americana, final da Sul-Americana lá no Defensores del Chaco, sob forte calor, sistema até de chuva de água pro meio da torcida. É o clima do jogo, daqui a pouco tem pra você a Sul-Americana, a final da Sul-Americana. Atlético Mineiro e La Luz se enfrentam. Jogo no Defensores del Chaco, no Paraguai, em Assunção. Vai rolar a bola na Rádio Bandeirantes. Vale o título da Sul-Americana. Brasil contra Argentina. Atlético Mineiro contra Lanús. Lanús versus o Atlético Mineiro. É o Galo em campo, o torcedor mineiro. O torcedor da Bandeirantes na expectativa do título da Sul-Americana. Já é campeão da Libertadores. Quer a Sul-Americana. Futebol da Bandeirantes vai transmitir daqui a pouco no tradicional dial de São Paulo em FM 90.9. Na faixa estendida, pega legal para todos os cantos do Brasil no 86.3. Lá no calorento Defensores del Chaco, 4h30. Daqui a mais ou menos 25 minutos, 4h35, 5 da tarde, rola a bola. Atlético Mineiro e Lanús. Futebol da Bandeirantes transmite para você. O Atlético que passou, foi aos playoffs, jogou Libertadores, estava nos playoffs da Sul-Americana, passou pelo Bucaramanga, passou pelo Godoy Cruz, pelo Bolívar, pelo Independente Del Valle, desembarca no Paraguai para pegar o Lanús. O destaque em formação do Galo. Boa tarde a você no sabadão ensolarado, no Defensores del Chaco e também em São Paulo. Guilherme Agrela, o destaque do Galo. Boa tarde a você, Agrela. Fala, Martelli, tudo bem? Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham na jornada esportiva da Bandeirantes. É um Atlético Mineiro ousado, Pedro Martelli, com 3 zagueiros e 4 atacantes no time titular. Bernard, Dudu, Hulk e Rony vão para o duelo logo mais no Defensores del Chaco. Além deles, o volante Alan Franco, equatoriano, que vai para o sacrifício. Sentiu um incômodo no quadril no último jogo contra a Nova Zelândia pela seleção do Equador. Aliás, uma briga entre São Paulo também e o BKSS, técnico da seleção local do Equador, que colocou o Alan Franco para jogar e o Galo pediu para que assim não o fizesse. Fizeram, mas ele vai para o sacrifício na tarde de hoje, às 5 horas. A bola rola tanto no horário de Brasília quanto no horário de Assunção.
no Paraguai. O Galo que busca o título inédito da competição, nunca venceu a Copa Sul-Americana. Melhor campanha em 2019, quando atingiu a fase de semifinal, eliminado pelo Colón da Argentina. O Galo que já disputou 10 edições desta competição e neste ano de 2025 é o melhor ataque. São 22 gols marcados em 12 jogos, ou melhor, em 14 jogos disputados. Em 14 partidas são 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E para este duelo de logo mais contra o seu rival Lanús da Argentina, são 4 jogos, os 4 válidos por finais de campeonato. Primeiro, Copa Comebol de 97, deu Galão da Massa, título para o Galo. Em 2014, Recopa Sul-Americana, mais uma vez o Galo forte e vingador, campeão em cima do Lanús. E para este duelo de logo mais, o técnico argentino do Galo, Jorge Sampaoli, tenta quebrar um jejum de 5 anos sem ganhar um título por qualquer clube ou seleção. A última conquista de Sampaoli aconteceu justamente pelo Galo em 2020, Campeonato Mineiro. Martelli. Futebol da Bandeirantes vai transmitir para você Atlético Mineiro e Lanús. Tá aí o Galo, tá aí o Atlético, desembarcou no Paraguai. Hulk, o incrível Hulk tá buscando o título, lidera esse ataque do Galo, titular, escalado, definido, se recusa a se aposentar, joga a bola, tá fininho. Hulk há pouco deixou o gramado do Defensores del Chaco, se aquecia, batia a bola. Atlético Mineiro e Lanús. Lanús, o outro lado do confronto, equipe argentina, bicampeã argentina, passou pelo Central Córdoba nas oitavas, eliminou um brasileiro na competição, venceu o Flu, passou do Fluminense, passou da Universidade do Chile. A informação, o destaque do Lanús, Agrela. A equipe argentina que busca o bicampeonato da competição, o único título em 2013, justamente contra um time brasileiro. Na ocasião, a Ponte Preta foi a vítima dos argentinos, que para hoje não contam com desfalques. Todo mundo à disposição do técnico Maurício Pellegrino, que coloca no banco de reservas o artilheiro da equipe na temporada. Dylan Aquino, camisa número 25, tem 19 gols no ano, coloca ali a dúvida em cima do Jorge Sampaoli, que esperava o titular em campo, mas ele começa no banco de reservas. A melhor campanha do grupo G da competição, com 12 pontos somados, 4 à frente do Vasco da Gama, e que chega para este duelo com um retrospecto positivo nos últimos 10 jogos. Apenas uma derrota para o Banfield pelo campeonato argentino. Aliás, o Lanús que está nas oitavas de final do seu campeonato local e que tem no comando técnico, como eu disse, o Maurício Pellegrino, vindo do Cádiz da Espanha e que já treinou, já foi auxiliar técnico do Liverpool da Inglaterra, aliás, campeão da UEFA Champions League da temporada de 2004 e 2005. É a tentativa do Lanús, que não disputa uma competição internacional somente em 2019 e 2023. Nos demais anos, disputou desde 2011 ou Libertadores ou Copa Sul-Americana. É um time copeiro, o adversário do Galo de hoje logo mais na final às 5 horas no Defensores del Chaco. Martelli. Lanús e Atlético Mineiro vão jogar o futebol da Bandeirantes, vai transmitir para você neste momento todos os jogadores dos vestiários, uma bandeira bonita ali no centro do gramado, estádio dividido, à esquerda o torcedor do Galo, à direita o torcedor do Lanús, me parece em maior número o torcedor do Galo, hein? Tem aquele lado que é o lado misto, tem torcedor do Galo, tem torcedor do Lanús, alguns ingressos também pro pessoal do Paraguai. Uma festa bonita, tá quente por lá, viu? Tá muito quente por lá, cê manja. Tem carnaval no Brasil, começa a aparecer mangueira, caminhão-pipa, jogam água na galera. No Defensores del Chaco é a mesma coisa. Pra resfriar a cabeça, como é que tá a cabeça do torcedor, hein? Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco Lanús e Atlético Mineiro. Cláudio Zaidan, comentarista da Bandeirantes, mestre, para analisar a final da Sul-Americana. Já pensou, mestre? Você tá lá e vem água na testa. Boa tarde a você, Zaidan. Mas antes, Manuel Zaidan, ele não erra. Quanto é que vai ser o jogo, Manuel Zaidan? Boa tarde, Martelli. 3-0 pro Atlético. Viste! Aí, Zaidan. Viste! Tá? Ô, Caboclinho, 3-0, hein? Não quis nem saber. Martelli, boa tarde pra você, pro Agrela. Um ótimo jogo pra todos, pra toda a equipe da Bandeirantes, equipe técnica. Ô Martelli, é interessante que Atlético e Lanús só se encontram pra decidir título, né? Em 14, o Galo era campeão da Libertadores de 13, né? Foi uma sequência brasileira, né?
Internacional, Santos, Corinthians e Atlético. Ronaldinho Gaúcho jogava naquele time do Galo. E o Lanús ganhou a Sul-Americana. Fizeram a Recopa, o Galo foi campeão. Muito antes disso, em 97, teve a decisão da Copa Comebol. Você se lembra, Martelo, da Copa Comebol? E nós tivemos uma das situações mais covardes no campo de futebol, no estádio de futebol. Porque o Atlético foi lá, jogo de ida, meteu 4-1 e os jogadores do Lanús, sem conseguir reagir tecnicamente, começaram a ameaçar os jogadores do Atlético. Aquilo vazou, transbordou para a arquibancada. Terminado o jogo, os jogadores do Atlético ficaram prensados ali entre o banco e o alambrado, sendo agredidos pelos jogadores do Lanús, pelos seguranças do Lanús. E como é que eles iam se defender? Porque a torcida também agrediu. Foi quando o Emerson Leão era o técnico do Atlético. O Leão tomou uma pancada, não se sabe se foi ferro, se foi uma paulada, se foi um soco. Ele caiu e começou a sangrar no chão. Ali que pararam de bater, porque ficaram com receio de que o Leão estivesse morto, não é? Mas o Atlético sobreviveu e no jogo de volta foi 1-1 no Mineirão. Na época o Galo jogava no Mineirão. Foi 1-1, o Atlético foi campeão. Bom, o Atlético tinha Tafarel no gol, tinha o Jorginho Cantinflas, tinha o Valdir, era um time muito bom. E foi campeão. Então, Galo e Lanús se encontram para decidir título. Isso, pela terceira vez se enfrentam na decisão do Caneco. E vale muito, Martelo. Claro que não é Libertadores. Sul-Americana não tem o nível da Libertadores, a importância da Libertadores. Mas cá entre nós. Primeiro, se é campeão, você tem o mais importante, que é a conquista esportiva. É para isso que um clube de futebol existe. Segundo, grana. Você ganha dinheiro. E terceiro, o campeão da Sul-Americana garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Não tem de passar por fase preliminar, por nada disso. Então é muito importante sim esse título. O Galo tem um time melhor individualmente. Pega os destaques do Lanús, você tem o Moreno, né, que jogou até no Coritiba, o Esquerdos, zagueiro bastante conhecido, já rodado. Mas o Galo é mais time. Na minha opinião, entra como favorito, meu caro Pedro Martelli. 6,5 milhões de dólares para quem vencer a Sul-Americana. Dá uns 36, 37 milhões fora o Caneco. O vice fica com 11,3 milhões de reais. Olha a diferença. O Galo vai em busca da grana, vai em busca também da honra, do título da Sul-Americana. Fala no microfone, Cláudio Zaidan. Já a bola rola, são 15 minutos para rolar para a final. Lanús e Atlético Mineiro. Antes de eu passar no plantão esportivo, tem um cabra ali, tem um cidadão ali fazendo um show. Quem é? Galo, o Dudu Galo Doido. Neste momento ele canta o hino do Atlético Mineiro no estádio Defensores del Chaco, aliás. Que empolgação do Dudu Galo Doido, hein? Foi convidado pela Comebol. Se apresenta neste momento no campo antes de Lanús e Atlético Mineiro, Martelli. Galo forte e vingador, deu pra ler ali nos lábios do Dudu. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG deste sábado. Boa tarde a você, Lucas Bueno. Tudo bem, Bueno? Boa tarde, Martelli e todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Além de Lanús e Atlético Mineiro em confronto válido pela Copa Sul-Americana, temos rodada do Campeonato Brasileiro na noite de hoje. Botafogo e Grêmio se enfrentam às 7h30 da noite. Flamengo e Bragantino às 9h30. Palmeiras e Fluminense também às 9h30. A partir de agora, todos os jogos de Palmeiras e Flamengo serão no mesmo dia e no mesmo horário para evitar que um time entregue o campeonato para o outro, Martelli. Futebol da Bandeirantes vai transmitir para você. Falta pouco, torcedor do Galo. Menos de 15 minutos para rolar a bola para Lanús e Atlético Mineiro. É a final da Sul-Americana da América. No FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado a você na audiência. Já a bola rola. É final, vale título, vale a conquista, vale a honra. E se vale muita coisa. Tá na Bandeirantes, afinal, o futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. 29 de novembro, ao vivo no Disney Plus. Uma noite mágica! A história será escrita na Libertadores. O Brasil alcançará a Argentina em número de títulos e um brasileiro chegará onde nenhum outro chegou, ao Tetra da Liberta. Que roteiro! Essa final promete! Palmeiras e Flamengo, dia 29, 6 da tarde, ao vivo no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Hora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio,
ou tá dando gasto sem parar, não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Vale o título da Sul-Americana para o torcedor do Galo. 8 minutos no Defensores del Chaco para começar o jogo no Paraguai. Vale o título da Sul-Americana. Atlético Mineiro e Lanús vão jogar os times escalados definidos. Sobem ao gramado do Estádio Paraguaio. Tá tudo pronto para você, torcedor do Galo. Tudo pronto para o torcedor argentino. Já já vamos escalar os times. Antes vamos girar nossa equipe de repórteres por todos os times de São Paulo. Começando com o destaque do Verdão. A informação do Palmeiras chega mais. Fala, Bruno Migliossi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Mais tarde tem o Palmeiras contra o time do Fluminense, mais uma decisão na reta final do Campeonato Brasileiro. Sem Andreas Pereira expulso na última rodada, o Verdão não tem outros desfalques, outras preocupações. Com isso, um Palmeiras provável de Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Alan continuando no time ao lado de Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque é o provável Verdão, por duelo às 9h30 da noite, em mais um jogo no Allianz Parque. Destaque a informação do Peixe, falando do Santos. Santos joga na segunda contra o Inter, hein? Everton Ramos, fala, Everton. Fala, Martelli, ótima tarde para você, pro ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. O Santos segue na preparação para esse duelo direto contra o Internacional em Porto Alegre na segunda-feira. Inter que venceu na rodada passada, se afastou um pouco do Peixe. Peixe que tem algumas dúvidas para esse confronto. Neymar pode ser poupado após sentir um incômodo no joelho esquerdo no empate contra o Mirassol na quarta-feira. Então ainda há essa dúvida se Neymar estará ou não entre os titulares. Quem tem treinado normalmente, pediu substituição no jogo contra o Leão, foi Igor Vinícius. Ele sentiu dores, mas ainda assim deve estar em campo no duelo de segunda contra o Inter no Beira-Rio. Destaque do São Paulo, falando do tricolor, chega mais Paulo do Vale. Oi, Martelli, Caleri pode ser a boa notícia em meio a tantas ruins na reta final de ano do São Paulo. O atacante argentino já treina com os companheiros, está em fase de transição física e quem sabe atue ainda em 2025, restando 4 rodadas para terminar o Brasileirão. Amanhã tem Tricolor Paulista e Juventude na Vila. E Rafael Tolói, com problema no quadril, é novo desfalque para Crespo. Destaque do Timão, falando do Corinthians, Luiz Fabiani. Oi, Martelli, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians encerra neste sábado a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, ainda pelo Campeonato Brasileiro, no domingo às 8h30 da noite no Mineirão. E o Timão terá um desfalque de peso. Hugo Souza, que ficou fora das últimas 3 rodadas, permanece ausente para o confronto diante da Raposa. A expectativa é que ele retorne em cerca de 15 dias. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes, Cristiano Panvec. Oi, Martelli, boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Um relatório encaminhado pela Polícia Federal, ministro do Supremo Alexandre de Moraes, afirma que Jair Bolsonaro admitiu ter mexido na tornozeleira eletrônica dele. De acordo com as informações confirmadas pela equipe de jornalismo do Grupo Bandeirantes em Brasília, houve uma tentativa de arrancar a carcaça do equipamento usando materiais de soldagem. A tentativa de violação à tornozeleira foi um dos argumentos de Moraes para determinar a prisão preventiva do ex-presidente neste sábado. Bolsonaro está em uma sala de estado na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. No espaço, há mesa, cadeira, cama de solteiro e um banheiro privativo, além de ar-condicionado, televisão, janela, armário e um frigobar. Durante o período em que ficar por lá, Bolsonaro terá atendimento médico em tempo integral.
Os advogados afirmam, no entanto, que o estado de saúde do ex-presidente é delicado e a prisão pode colocar a vida dele em risco. A defesa disse ainda que a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, causa profunda perplexidade, principalmente porque está calcada em uma vigília de orações. A ordem de prisão atendeu ao pedido da Polícia Federal, que entende que uma possível fuga poderia ser facilitada por uma vigília que foi convocada para hoje pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do pai. Ao determinar a prisão, Moraes citou ainda a proximidade entre o condomínio do ex-presidente e o setor de embaixadas em Brasília, e lembrou que outros aliados de Bolsonaro deixaram o país mesmo após condenações no Supremo Tribunal Federal. Martelli. É o timaço da Bandeirantes na mesa de som de Vitória, Vermelho na central, Roberto Dias, Cadê Rebeca no switch, Alan Marcel no digital, Gustavo Tomás, tá tudo pronto na Bandeirantes, vamos escalar os times, chega o Galo, campeão de Libertadores, tri brasileiro na Bandeirantes, o bicampeão de Copa do Brasil, o Galo, Guilherme Agrela. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli, que ao todo tem 64 jogos pelo Galo, com 33 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Escala no gol número 22, Everson. 3 zagueiros com 6, Júnior Alonso, o capitão. 14, Vitor Hugo. 16, Juan Tressoldi. 13, Guilherme Arana. 21, no sacrifício, Alan Franco, volante equatoriano. 17, Igor Gomes. Daqui pra frente, só atacante, com 11, Bernard. 92, Dudu. 7, o artilheiro histórico do Galo, Hulk. E 33, Rony Martelli. Repetido, Galo. De Everson, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressoldi e Guilherme Arana. Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Dudu, Hulk e Rony. Escalado Atlético Mineiro de São Paulo. Será que vem o título da Sul-Americana? Tem que passar pelo argentino Lanús. O outro lado do jogo, o outro lado da final, é campeão de Sul-Americana já, hein? Há 12 anos, bicampeão argentino na Bandeirantes. Você confere a escalação do Lanús. Do também argentino Maurício Pellegrino, 54 anos de idade, no clube desde janeiro deste ano, que escala no gol número 26, Nahuel Losada. Gonzalo Pérez é o número 4, 24, Carlos Izquierdos, o capitão. 13, José Canali. Na esquerda, Sacha Marcic é o número 6. No meio campo, 39, Agustin Medina. Agustin Cardoso veste a 30 e Eduardo Salvio carrega a 11 às costas. O número 10, artilheiro Marcelino Moreno. 23, Ramiro Carreira. E na frente, o 19 que tem as costas é Rodrigo Castilho, Martelli. Defensores del Chaco, quero saber, Agrela, quem apita o jogo? Arbitragem do chileno Piero Mazza, também auxiliado pelo número 1 chileno Miguel Rocha e o número 2 Alejandro Molina. Quarto árbitro é Carlos Betancourt da Colômbia e no VAR Juan Lara, também do Chile. Vai começar o jogo no microfone da Bandeirantes, relógio marca 5 da tarde, está no centro do gramado de preto e azul, árbitro do jogo Piero Mazza, Galo com seu uniforme tradicional em preto e branco, à direita, à esquerda, o Lanús inteiro de grená, apita o árbitro, autoriza Piero Mazza, começa o jogo no Paraguai. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de sábado, vale o título, vale o troféu da Sul-Americana. Sai pro jogo, Galo, bate pela primeira vez da bola, Hulk quebra pro campo de ataque pela meia esquerda, saída lá Paris Saint-Germain para pressionar no campo de defesa do Lanús. Lanús tem arremesso lateral pela meia direita, para a bola faz a cobrança Pérez, tenta girar pela meia esquerda, tenta o lançamento Marcic pressionado pela marcação, põe para fora, arremesso manual, lateral pro Galo bater no campo de defesa pela meia direita. Comecinho de jogo, vale o título da final, vale o título da Sul-Americana no Paraguai. 0-0, comecinho de jogo, manual para a equipe do Galo bater no campo de defesa pela meia direita. Torcedor do Atlético Mineiro quer o título, quer a grande conquista, é o lema da competição, a grande conquista da Sul-Americana. Para cobrança Alonso arremessa a bola à frente, tenta brigar por ela por baixo, Igor Gomes desarmado, gira de perna direita, quebra de qualquer jeito Medina de perna direita para o meio da grande área, inteiro de amarelo. Everson vai ser jogado para a equipe do Galo dentro da grande área. Primeiros movimentos, 1 minuto de bola rolando no Paraguai. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Lanús jogando pelo campo de defesa, Izquierdos pela meia esquerda para Canali para Marcic, pressionado pela marcação, chega forte.
chega forte e me parece uma chegada para cima do Marcite, um pé alto já, reclamação para cima do árbitro, realmente chega atrasado o Rony ali, não é isso, Agrela? Ele pegou o número 6, Marcite, coloca a mão na canela esquerda por ali. Rony tem que ficar esperto para não tomar amarelo, só ficou na conversa, o Piero Massa segue o jogo. Placar de 0-0, comecinho de jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, Agrela, nas reportagens, já Cláudio Zaidan fala das escalações em campo, Galo em campo também, Lanús. Galo está jogando pelo círculo central, perde a bola, Dudu fica no bate-bate, volta, trabalha na quarta zaga, sai jogando Lanús. Lanús pela meia direita com espaço esquerdo, o zagueiro é capitão do time, quebra para o campo de ataque, Castilho briga pela bola, chega por baixo de perna esquerda, Vitor Hugo tá na bota dele, gira pela meia esquerda, é para descida do Dudu pisou na bola, desarmado, árbitro para o jogo. Falta pro Galo, meia esquerda, 2 jogados, 2 faltas aí, Agrela. Mais uma vez agora falta pelo lado do Lanús. O Gonçalo Pérez chegou em cima do Dudu, deu aquele abraço maroto, falta marcada, vem Galo. Agora no Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série já. Dudu domina pela meia esquerda, aqui na grande área, desce pro Galo, levantou na segunda trave, passou por todo mundo, vai chegar pro domínio, Rony ameaçou cruzar, explode no zagueiro. Cruzamento do Rony, explode no Marcite, linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo é pro Galo na ponta direita e Agrela. E deixou o Marcite perdidaço, com a cabeça doendo, a bola vai pra fora, lado direito, vem escanteio, Hulk nela. Escanteio para a equipe do Galo bater, é o primeiro escanteio do jogo, 3 minutos jogados desta primeira etapa, o Galo em busca do primeiro gol, na pressão, o Galo 0-0 na final da Sul-Americana. Descobre o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! Todos os jogadores do Galo fora da área, é isso mesmo. Pra vir em velocidade no trenzinho da meia-lua. Bernard toma distância para cobrança. Vem levantamento para o meio da grande área. Vitor Hugo, Alan Franco, Juan Alonso, todo mundo para o meio da grande área. Bernard levantou na segunda trave para ninguém. De perna direita, rasga de qualquer jeito, tira Cardoso. Volta a bola no campo de defesa na quarta zaga. O último homem recua. Trabalha a bola a equipe do Galo. Everson, como se fosse um livre inteiro de amarelo. Ele quebra para o campo de ataque na ponta direita para Bernard. Boa bola. Bernard botou no chão, levou na linha de fundo. Rony escapou. Adiantou demais. Viu o campo acabar, a linha de fundo, tiro de meta pro Lanús, e só isso, Agrela. Ele pediu ainda um desvio ali do Marcite, nada marcado pelo auxiliar número 2, que é o Alejandro Molina. Ficou pedindo o escanteio, nada feito, vem tiro de meta. 4 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes, no tradicional da de São Paulo, em FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Em 86.3, a Rádio Bandeirantes transmite para você a final da Sul-Americana no Defensores del Chaco, quase 5 jogados da primeira etapa. 0 pro Galo, 0 também pro Lanús. Fala, Grela. O Rony apontou a chuteira ali, foi calçado mesmo, o 33 do Galo. Teve um pisão por parte do zagueiro do Lanús, mas o árbitro Piero Massa não deu nada. Manda seguir o árbitro. Lateral para a equipe do Lanús bater no campo de defesa, na meia direita. Vai para a cobrança Pérez. Pérez arremessa a bola de primeira para Medina. Medina por dentro no círculo central. Fez o giro frente à marcação. Marcelino tentou o domínio pela meia esquerda. Ganhou Lanús. Lanús vem para o campo de ataque na ponta esquerda. Pede a bola, Salve não recebe. Marcelino prende. Igor Gomes chega no combate. Pede a falta. Juizão manda seguir. Castilho de perna direita. Fez a parede. Fez o pivô na linha de fundo. Para ninguém. Vem na cobertura. Tava por lá bem posicionado a zaga do Atlético Mineiro, linha de fundo, tiro de meta e só isso. Rony voltando, hein? Rony voltando para marcar. Cláudio Zaidan, o senhor gostou, mestre, das escalações, Zaidan? Bom, o Lanús não tem como fugir muito disso, né? E ele concentra 5 jogadores no meio campo. Como o Atlético joga num 3... Olha aí, Martelli. Deixa eu ver a chegada do Atlético Mineiro pela... Joga... Fala, Zaidan. Não deu em nada. O goleirão estava esperto. E o Rony joga como um meia aberto na direita, né? O Arana faz a mesma função do lado esquerdo. E por que o Scarpa é reserva no Atlético? Porque o São Paulo quer correria, né? O time do Atlético é um time que tenta botar muita velocidade no jogo. Agora, ele está pegando o Lanús muito bem organizado, com 5 caras no meio campo, tentando tirar espaço. Mas quem chegou com algum perigo até agora foi o Atlético. O Atlético começa um pouco melhor que o time argentino, meu caro Martelli. Ô, Manuel Zaidan aí, fala, Manuel Zaidan. Um abraço. Manuel Zaidan tá curtindo a transmissão, tá ligado, tá participando da Bandeirante. 0 pro Lanús, 0 pro Galo, disse Manuel Zaidan. Ele cobra abraço, seu não manda, tá certo, tem que cobrar mesmo, Manuel.
falou que vai ser 3-0 pro Galo, hein? Torcedor do Galo tá contigo, viu, Manuel? Torcedor do Galo quer isso. 3-0 tranquilo e o título em casa. Agora tem uma reclamação ali do Alonso. Num toque de mão, bandeira não marca. 6:30 jogados deste primeiro tempo. 0 pro Lanús, 0 também para a equipe do Galo. Ah, sim, marcou, bandeira viu. Foi toque de mão, né, Grela? Claro. Isso, toque de mão. Tava ali o Eduardo Salve, número 11 do Lanús, disputando a bola com o Júnior Alonso. Ele deu com a mão na bola sem querer, mas sem querer também é falta, Martelli. Falta para a equipe do Lanús bater na meia direita, placar de 0-0. É o comecinho de jogo para você em Assunção, no Paraguai, no Defensores del Chaco. 0 para a equipe do Lanús, 0 também para a equipe do Galo, que tanto título inédito da Sul-Americana. Trabalha no campo de defesa, Lanús está jogando, pressionado pela marcação, Canale, volta, inteiro de azul claro, Loçado, goleiro na meia-lua de sua grande área, quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, brigava pela bola, Alan Franco vai no alto, volta, bola pela meia direita, trabalha Medina tenta o passe por dentro no círculo central, se aproxima, Cardoso erra o passe, volta a bola para a equipe do Atlético Mineiro, tenta descer para o campo de ataque, Rony com domínio, Rony na meia direita, erga a cabeça, busca espaço, se apresenta por dentro, Igor Gomes tinha atrás, Alan Franco voltou para Rony pela meia direita, o árbitro para o jogo, tá parando e vendo alguma coisa irregular ali no jogador do Lanús. O Rodrigo Castilho tá apontando ali, parece uma questão física, né? O árbitro parou o jogo para que ele pudesse amarrar as chuteiras. Ah, essa aí é nova, hein? Parar o jogo para amarrar o tênis, para amarrar as chuteiras, Aidan. Que é isso? Eu acho que tá um sol ali que toda hora vai parar por alguma coisa, viu? Inclusive deve ter um intervalinho para beber uma água, né, Martelo? Ah, isso aí sim, isso aí tem que ter. Mas hoje em dia, hein? Pararam o jogo para amarrar a chuteira. Tá calor, né, Piero Massa? Vem pro campo de ataque, a equipe do Galo domina pela meia esquerda. Dudu escapou da marcação, errou, Dudu. Boa finta do Dudu, mas ele erra o passe pela meia esquerda, era para Arana. Arana perde a bola no bate-bate, volta para a equipe do Lanús, placar de 0-0. Lanús desce, Castilho domina pelo círculo central, escapou da marcação do primeiro, passou do segundo, o Igor Gomes veio por baixo, comete a falta. Picado, início do jogo, é mais uma em Agrela. Mais uma agora em cima do Marcelino Moreno, camisa número 10. Ele tem a habilidade, vem Lanús. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Lanús tentava descida, não se acerta no campo de ataque, ponta direita. Linha de fundo. Carreira, brigava pela bola, só tiro de meta pro Galo. 0 pro Lanús, 0 também pro Atlético Mineiro. Galera no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial também participando conosco. Valeu, mandando abraço a galera chegando. Torcedor do Galo querendo o primeiro gol, 0-0 ao placar do jogo. Vale o título da Sul-Americana. Hulk em campo, hein? Hulk, Dudu, Rony, Bernard. Time ofensivo de Sampaoli. Time ofensivo do técnico argentino. É forte, o calor é forte, o sol no Defensores del Chaco. Everson vai para a cobrança de tiro de meta. E aí quem tá contra o sol é o ataque do Galo. Ou seja, tá pior pro goleiro Loçada. Até por isso, no sorteio o Galo escolheu o campo. Foi inteligente pro seu goleiro Everson não jogar contra o sol. Tenta descer Igor Gomes pela meia direita, perde a bola, volta pro campo de defesa, trabalha mais uma vez a equipe do Lanús, quebra de perna direita, Pérez pro campo de ataque para ninguém. Ligação direta, forte demais, está nas mãos do goleiro Everson. Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. A marca líder em suspensão, pode contar. Pisa na bola, Atlético Mineiro, sai jogando no campo de defesa, na meia esquerda, sem pressa. Guilherme Arana, pressionado pela marcação, volta pela quarta zaga. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Final da Sul-Americana no Paraguai, Defensores del Chaco. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Lanús 0. Atlético Mineiro também 0 na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu, fala Bueno. Hoje tivemos um grande dia no futebol internacional. Chelsea ganhou no placar de 2-0 do Burnley, o Nottingham Forest ganhou de 3-0 do Liverpool com gol do brasileiro Murilo. Além disso, o Brighton ganhou de 2-1 do Brentford e o Crystal Palace ganhou de 2-0 do Wolverhampton. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para utilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 11 jogados deste primeiro tempo. Já deu tempo de passar aquele frio na barriga. Já deu tempo de passar aquela
aquele nervosismo, alguns que chamam de nervosismo bom, se não tiver não tem graça. Agora é bola no chão com o Hulk. Hulk pela meia esquerda, entrada da grande área, 3 dedos da bola, tenta a inversão, fica no bate-bate, volta pela meia esquerda, trabalha Igor Gomes, é pra Arana, Arana na ponta esquerda, não cruza a chapa, curtinho pela meia esquerda para Dudu, tentou botar velocidade, abandona a ponta, vem por dentro, pisa na bola, chama de novo Igor Gomes pela meia esquerda, trabalha para Arana, Arana para Igor Gomes está fechadinho na luz, hein? Igor Gomes pela meia esquerda se apresenta, lá atrás, Alonso, volta o jogo para Everson, 11h30 jogados deste primeiro tempo, nervosismo foi embora, a equipe se respeita, é claro, é final, vale título, mas e o começo do jogo, hein, Cláudio Zaidan? Ah, você acabou de falar a palavra-chave aí, né? Retrancona, né? Retrancona do Lanús, não há dúvida, sem constrangimento. Os caras, eles pegam um pouquinho ali ainda no campo do Atlético, alguma marcação, uma sombrinha, mas a marcação para valer é no próprio campo. O time retrancado e o Atlético tentando achar um espaço aí, Martelo. Atlético desce pela ponta direita, será que achou espaço na ponta? Bernard para Rony, Rony para Bernard, Bernard lembra, alegria nas pernas de Bernard, na ponta direita, inverte ao lado do campo pela ponta esquerda para ninguém, fica no espaço, chega, corrige a trajetória da bola para Dudu, à frente de São Paulo, Dudu pela meia esquerda, ergue a cabeça, busca espaço, volta no círculo central, vem de trás Vitor Hugo, o último homem do Galo no campo de ataque, Vitor Hugo pela meia direita, se apresenta, Juan está pressionado pela marcação, quase que ele perde a bola, volta na entrada da grande área para Everson, Everson goleiro, está jogando para a equipe do Galo, 0-0, placar do jogo na Bandeirantes, a final da Sul-Americana, 0 para o Galo, 0 também para o Lanús. Everson distribui bem pela meia esquerda, Arana chapelou, toma falta, vale muito, o chapéu tá ligado para cima do Medina, chapéu do Arana e falta nele na esquerda, Grela. E ficaram pedindo ali cartão amarelo os jogadores do Atlético Mineiro depois desse belo chapéu do Guilherme Arana, né? Ele tem habilidade, o Medina foi, pegou, a bola passa, o jogador não, mas só na conversa ficou o Piero Mazza sem amarelo. Ó, o zagueiro do Galo tá tentando entregar de qualquer jeito, hein? Atenção aí, Juan, mais uma, perdeu, Juan perdeu, Lanús desceu pela ponta esquerda, tem que parar o contragolpe na ponta, Sávio escapou por dentro, rolou, dá pra bater no gol, giro, chute fraquinho, Everson no gol. O que tá acontecendo, hein, Juan? Everson no gol, Agrela. E mais uma vez o Juan tentando entregar a paçoca por ali. Agora quem bateu de fora foi o Carreira. Fácil na mão do Everson, mas é pra ficar ligado porque o Juan, acorda, filho. É final de campeonato, tem que avisar ele, viu, Zaidan? E o Juan é bom zagueiro, né? Acho até que o São Paulo dormiu no ponto quando não ficou com ele. Ele é bom zagueiro, jogou bem na Itália e tal. Mas acontece, né? E às vezes um jogo em que você claramente tem o domínio do campo de jogo, o outro time só na retranca, às vezes relaxa. O cachimbo cai quando relaxa. Zagueiro, então, tem que ficar esperto o tempo todo. Você que jogou ao lado do Chicão sabe disso, né, Martelo? É, você tem razão, viu, Zaidan? Sei bem. Às vezes acontece, mas, né? E eu concordo com você. Acho que o São Paulo não deveria ter deixado ele embora, não. 14, quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo. É a final da Sul-Americana, 0 para o Lanús, 0 também para o Atlético Mineiro. Se não tivermos gols ou até mesmo empate, atenção, hein? Penalidades. Não tem prorrogação, hein? Penalidades. Não quero prorrogação não, viu, Agrela? É, mas em caso de empate, prorrogação. Não tem não, Agrela. Tem. Vai resolver nos 90, Agrela. Quanto vai ser, Martelo? Ah, o narrador não pode, né? Vem pro campo de ataque, a equipe do Lanús domina pela meia direita, pisa na bola, ergue a cabeça, a carreira, volta por dentro, trabalha boa bola para Cardoso, Cardoso na querida grande área, distribui pela ponta direita para Sálvio, Sálvio pedalou, balançou, levou na linha de fundo, corrige, volta um pouquinho mais atrás para Carreira, Carreira levanta na cabeça de Vitor Hugo, na marca penal, Vitor Hugo toca de cabeça, tira, conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece, CHG Nakata, pode contar. Placar de 0-0, mais um encontrão, pede a falta, Atlético Mineiro, a bola segue na meia direita, Hulk tá sentindo, vem levantamento, passou por todo mundo, linha de fundo, tiro de meta pro Galo, Hulk sente, é isso, Agrela? Ele ficou sentindo depois de uma dividida ali com o Medina no meio de campo, os dois trombaram em busca da bola, deu melhor para o jogador do Lanús, mas quem ficou sentindo mais foi o Hulk, número 7 do Galo, que é o artilheiro da equipe na temporada, tem 20 gols em 2025, Martelli. Hulk está sentindo em campo. Vamos ver se está tudo certo com o 7 do Galo. Fez sinal de positivo, tudo bem com o Hulk. Procurando seu primeiro título internacional, hein? Já venceu, é verdade, renovou o contrato, mas não ganhou ainda uma Sula. É oportunidade, Libertadores muito menos. Hulk
é ídolo da torcida do Galo. Será que vai ficar na história? Acho que sim, né? 16 jogados deste primeiro tempo. Tiro de meta, vai para a cobrança, Everson. Everson vai para a cobrança de tiro de meta, demora muito, hein? Acho que o Forte Calor faz isso. Everson trabalha curtinho para Vitor Hugo. Vitor Hugo volta a jogada para Everson. Everson aí sim, ele quebra para o campo de ataque para ninguém. Aí quebra logo, né? No peito, tranquilo, domina Sá jogando. Esquerdoso, capitão. No círculo central para Medina. Medina volta a jogada pela quarta zaga para Canali. Canali por dentro se apresenta para fazer o domínio Medina. Medina de novo para Cardoso. Cardoso para Medina. Passe errado. Medina perdeu, Dudu ganhou, adiantou. Toma falta, acho que é para cartão. Parava o contragolpe do Dudu na velocidade. Ele pede cartão, o juizão diz que não. Tô de olho no seu critério, viu, Piero Massa? Vou ficar de olho. Falta pro Galo na meia esquerda, Crela. Mais uma do Dudu pra cima do Medina. Ele pegou legal o Dudu ali por baixo, matou o contra-ataque atleticano. E vou te falar uma coisa, viu, Martelli? Ó, em 32 jogos em 2025, foram 169 amarelos por parte do Piero Massa, mas até agora nenhum aplicado. Agora no Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série já. 17 minutos jogados deste primeiro tempo na ensolarada Assunção, no Paraguai, por enquanto. No Defensores del Chaco, na final da Sul-Americana, tá 0 pro Lanús, 0 também pro Galo. Galo desce, Arana lançou, ponta esquerda, linha lateral da grande área, bolão pra Dudu. Dudu levantou pra Hulk, subiu, tocou de cabeça, tirou marcação. Rebote do Galo, insiste Igor Gomes, na ponta direita, na queira da grande área, pra Rony, levantou, segunda trave, Dudu testou de cabeça pra Bernardo, rasga a zaga do Lanús. Firme o zagueiro, volta pela meia esquerda, insiste o Galo, Guilherme Arana, novo levantamento, só cruzamento, quarta marcação, rebate o chute pro gol, pra fora, pela linha de fundo. Alan Franco encheu o pé, deu na cara da bola, o rebate na entrada da grande área, passa por cima do gol. Que pressão do Galo, era o primeiro, Alan Franco nela, Grela. E a primeira finalização da partida por parte do Atlético. Ele pegou ali de bate pronto, matou no peito, bateu pro gol, ficou pedindo um desvio ainda do Lossada, mas nada feito, apenas tiro de meta. A primeira finalização, mas já foi perigosa aos 18 minutos, Martelli. Descobra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. 18h30 jogados da primeira etapa na Bandeirantes. A Bandeirantes transmitindo para você lá no 0, Atlético Mineiro 0. Quem vencer é campeão da Sul-Americana. Lanús e Atlético Mineiro. Lanús desce, quebra pro campo de ataque para ninguém. Tá nas mãos de Everson. E o jogo, Cláudio Zaidan, 19 primeiro tempo. 0-0, Zaidan. Atlético melhor, né? Tem mais qualidade. Começa a encontrar espaço, principalmente com o Dudu. O Dudu tá fazendo a festa em cima do lateral. Você e o Agrela tem toda a razão. Foi lance para amarelo. O chileno deixou para lá. E você falava há pouco sobre o Hulk, Martelli. O Hulk, claro, hoje ele já está na fase derradeira da carreira, né? Mas quando ele joga bem, o Atlético é outro time. Ele ainda é o cara decisivo nesse time do Atlético. E mais, ele ganhou um brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil e agora pode ganhar um título internacional. O Hulk, na minha opinião, isso é muito pessoal, né? Mas o Atlético de todos os tempos, o ataque seria Hulk, Reinaldo e Éder. Ataque bom, né, Caboclo? Está jogando o Atlético Mineiro pelo campo de defesa, erga a cabeça, vem para buscar a jogada. Alan Franco, Hulk tá pedindo, Hulk é o destaque, Hulk é o cara do Galo. Será que tem gol de Hulk? Ele beijou a bola antes de bater nela pela primeira vez, hein, no início do jogo. Olhou para cima, pediu uma tarde abençoada, pediu que seja um jogo importante para ele, para toda a nação do Galo, para toda a torcida do Galo Forte Vingador. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Final da Sul-Americana no Paraguai, Defensores del Chaco. Relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. Lanús 0 da Argentina. Atlético Mineiro 0 também do Brasil. Que dia de esportes da Bandeirantes. Depois da chegada do Galo, Dudu lançado, ponta esquerda, soltou a Arana, bateu no gol, explode no zagueiro, voltou a Arana. Sensacional, Lossada! Defesa no puro reflexo do goleiro, mas não valia. Já estava em posição irregular, agora que defesa do Lossada, hein?
Que defesa do Losada. Parado o ataque do Galo. Plantão esportivo da Bandeirantes. Pode falar, chega mais, Bueno. Palmeiras e Flamengo foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo em 2025 pela Globe Soccer Awards. A dupla brasileira está ao lado de outros 14 times, entre eles PSG, Chelsea, Bayern de Munique e Liverpool. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nessa tarde de sábado. Martelo. Chegou o Galo, fala, Zaidan. Defesa de cinema do goleiro, não valia, estava impedido. Dudu continua fazendo a festa aqui do lado esquerdo. Ninguém consegue parar o Dudu. Quando meteram a botina nele, o árbitro não quis dar amarelo. Agora, eu acho que na hora teve um problema na nossa comunicação aqui que vocês não ouviram. Uma pergunta que eu mando para você e a Grela. Eu estava dizendo que isso é muito pessoal, né? Mas o meu ataque do Galo de todos os tempos seria Hulk, Reinaldo e Éder. Queria saber se vocês concordam. Hulk, cortou o último nome aí, ô Zaidan. Hulk, Reinaldo e Éder. Você sabe que eu sou mais novo, né? Esses caras aí foi o pessoal que eu vi, mas eu não vejo do que eu vi ninguém melhor que eles não. A Grela é mais nova ainda. Vou te botar na fogueira, Grela. Eu concordo. Se você sim. não concordar com o Zaidan também, irmão, aqui na Bandeirantes. Eu não sou louco, né? Mas o Reinaldo é o maior artilheiro da história do Galo. E o Hulk, o 9º maior artilheiro, se fizer um gol hoje, ele pode se igualar ao Ubaldo com 135 e virar o 8º também nessa lista. Então, eu não consigo não colocar o Hulk nessa lista, viu, Zaidan? O Hulk, e assim, com quantos anos está o Hulk, o Agrelo? 39 anos. 39 anos. Tem gente aí com 32, 33, entendeu? Tá com 39 anos o Hulk. Jogador profissional é atleta. E atleta leva até 39 hoje. Atleta leva até 40. Talvez não no mesmo reflexo e tal, mas joga. Se for profissional. Afinal de contas, se você é atleta profissional, você joga em campo profissionalmente. Senão você vai destoar. O Hulk hoje ele não destoa do sentido negativo. Ele ainda é profissional, tá jogando. Tá lá em campo. Jogo parado, 23 jogados. Falta pro Lanús bater na meia direita. Tem uma confusão, jogadores pra cima da arbitragem, tá caído. E acho que dá pra aproveitar, né? O pessoal daquela hidratado, ó. Não sei se tá sangrando o jogador do Galo, é o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo caído ali depois de uma dividida de cabeça e fica sempre a preocupação, né? Por esse choque no alto. Tava ali o Castilho, Rodrigo Castilho, número 19, que é o artilheiro do Lanús da temporada com 19 gols marcados. E uma curiosidade interessante, viu, Martelli? Temos a body cam no árbitro nessa final, que é aquela câmera que fica no peito do árbitro e registra ali o point of view, a visão do árbitro dentro de campo. Aliás, além disso, nesta final de Sul-Americana, assim como na Libertadores da semana que vem, temos a ferramenta do impedimento automático e da linha de gol, que são duas ferramentas específicas da CBF, não são as mesmas utilizadas na Premier League e também a partir do ano que vem no Campeonato Brasileiro. Então, a COT, impedimento semiautomático, e a GOAT, que é a linha de gol, as duas ferramentas específicas da CBF para essa final. Ô Zaidan, alguém já superou o Reinaldo naqueles 28 gols que ele fez em Brasileiro? Edmundo. Já, o Edmundo superou. O Edmundo superou 20 anos depois, né? O Reinaldo fez em 77, o Edmundo superou em 97, quando o Vasco foi campeão, aquele 0-0 com o Palmeiras na final. E depois, eu acho que o Dimba também superou. E se não me engano, o Washington, Coração de Leão, também superou. 28 gols, hein, gente? Isso é louco. Num Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro. Ele não jogou a final. Ele não jogou a final contra o São Paulo. Ele ficou fora da decisão contra o São Paulo. O Atlético foi vice-campeão invicto. Ele não perdeu nenhum jogo no campeonato. Aí teve a decisão com o São Paulo. São Paulo sem o Chulapa e o Galo sem o Reinaldo. São Paulo foi campeão nos pênaltis. O Washington fez 34, se eu não me engano. Acho que foi isso. O Washington fez 34. Ó, o juiz tá Eu acho que o Dimba também bateu essa marca aí. O juiz está marcando agora, tá indo embora. O Arana faz um cruzamento na meia esquerda, é fora da área. Faz um cruzamento na meia esquerda, na linha lateral da grande área e abre o braço o jogador do Lanús. Olha, ele tá seguindo sem dar cartão. Foi falta pro Galo, tem muita reclamação para cima dele, é na meia esquerda. É falta pro Galo, essa bola vinha pro meio da área e é uma falta perigosa, viu, Agrana? E o Arana cruzou no braço ali
do Gonzalo Pérez. O juiz não tinha dado falta, mas aí o auxiliar número 1, o Miguel Rocha, apontou e agora a falta pro Galo. Então com isso, Martelli, a previsão da Bandeirantes é de chuva na área do Lanús. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Galo. É falta para a equipe do Atlético Mineiro bater pela meia esquerda. 25, quase 26 minutos jogados do primeiro tempo. O Galo tem que tratar isso, trata como uma final. Joga sério, Bernard. Capricha, Bernard. Toda a nação do Galo forte e vingador querendo este gol. Vitor Hugo lá no meio da grande área. Falta na meia esquerda. Toma distância, Bernard para a bola. Capricha, Bernard. Capricha, Bernard. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Galo na área. Bernard partiu, bateu direto no gol. Na trave, não entra. Caprichou legal, Bernard bateu na segunda trave, passou do goleiro, não entrou. Caprichosamente beija a trave no ângulo superior esquerdo, mas não entra não. Quase que o Bernard faz da alegria nas pernas. Alegria do povo do Galo, Agrela. Ele tem só 1,67 m, mas personalidade de gente grande. Coloca a bola na trave esquerda do goleiro Lossada. Quase o Atlético chega, segue 0-0 no Paraguai. Caprichou bonito, hein? Foi legal a cobrança de falta do Bernard, quase o primeiro gol do Galo. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet Simples em um instante. Chegou o Galo, quase o primeiro gol do jogo. 0-0 é a final da Sul-Americana para você ligado no microfone da Bandeirante. 0 para o Lanús, 0 também para o Atlético Mineiro. Vem para o campo de ataque o Galo pela ponta direita, levanta para ninguém. Põe para fora. Foi bonita a cobrança do Bernard, hein, Cláudio Zaitan? Rapaz, que curva que a bola fez. Esse goleiro, ele é bom, hein? O goleiro é esperto. Ele foi pra bola, mas a curva foi fantástica. O Galo tá bem melhor no jogo. Tá merecendo fazer 1-0 aí, Marcão. Tô com você também, Zaidan. Melhor o Galo. Aí, ó, ele parou. Parou o Piero Massa. Pega sua água aí, Agrela. É, parada para hidratação. E eu fiquei com a observação aqui, viu, Matheus? De que tem um jogador do Lanús com a boca sangrando. Já trago a informação por aqui, porque a câmera focou ali, acho que no zagueiro do Lanús, o Carlos Izquierdos, que é o capitão. Fica a impressão de que ele está com a boca sangrando. Vai tomar uma aguinha aí nessa parada para hidratação aos 29 minutos da primeira etapa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Tô achando que esse jogo pro Galo aqui, tudo bem que final é final, viu, Zaidan? Mas dá pra vencer por um 2-0. O 3-0 do Manuel Zaidan não tá longe, não. É melhor o Galo no jogo, viu? Melhor. E não é que o Lanús quer jogar assim, é que o Pellegrino entendeu que era o único jeito, né? Ele sabe que o Atlético tem mais time e fez o Lanús jogar numa retranca brava. Você vê que o Everson, só uma bolinha esticada que ele foi lá pegar, todo o jogo tá com o Galo. O Atlético tem domínio territorial, técnico, tático, tá conseguindo com o Rony, principalmente com o Dudu, chegar bastante, consegue vencer a retranca do Lanús. Mas até agora não conseguiu botar na rede, aí não adianta, né? Nós já vimos futebol é aquele negócio. É o único esporte que você não é obrigado a atacar, né? O basquete você é obrigado a atacar, você tem até um tempo para atacar. Tempo que você pode ficar na sua quadra, passar para outra quadra, arremessar. O vôlei, a defesa já é um lance de ataque, já é o início de ataque. O tênis, o futebol americano tem hora que você só ataca. O beisebol tem hora que você só ataca. Futebol não, você pode passar 1h30 lá atrás, só na retranca. E às vezes dá certo, né, Marcão? É aquele ditado, né? Às vezes o melhor ataque é uma grande defesa, e você tem razão. Você fica lá atrás, você não precisa atacar. Numa dessas, você ganha um escanteio, aí vem lá, né? Nossa, o futebol é injusto. Nossa, mas não merecia. É traiçoeiro, isso é verdade. O Galo é melhor. E o Lanús defende-se até o momento. Sustento 0-0. Jogadores hidratados, todo mundo de volta. Bola rolando mais uma vez o Defensores del Chaco. 0-0 o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes, é a final da Sul-Americana. Galo desce, ganhou de perna esquerda, foi Fominha. Foi Fominho, o Hulk isolou, mandou pela linha de fundo. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Final da Sul-Americana no Paraguai, Defensores del Chaco, relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo.
Lanús 0. Atlético Mineiro também 0, que o Giro de Esportes da Bandeirantes fala, Lucas Bueno. O técnico Tite anunciou neste sábado que está pronto para voltar a trabalhar no futebol. A decisão aconteceu 7 meses após ele anunciar uma pausa na carreira por conta de questões de saúde mental. Tite está com 64 anos e não trabalha desde setembro de 2024. Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha um bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br e simule as condições. Ô Zaidan, o cara anuncia, ele tava rindo aqui no estúdio, o cara anunciou, tô pronto para voltar, hein? E, bom, depois do cruzamento do Marcelino pela linha de fundo também, canelou legal. Tô pronto para voltar, é o Tite. Aí tem uma galera aí de times que ele já treinou que sente aquela pressão, começa a dar uma tremedeira, Zaidan. Tem. É claro que o time mais importante da carreira do Tite, apesar de todo o trabalho dos títulos conquistados no Grêmio, mas é o Corinthians, né? Porque no Corinthians ele ganhou 2 brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Agora a torcida do Corinthians ficou magoada, né? Porque 2 vezes ele disse não. Mas a gente estava torcendo demais para ele voltar, né? Estava sofrendo, estava legal. Todos nós oramos muito aqui pelo Tite. Importante é que ele está de volta. Não vai faltar oferta. Não tenha dúvida disso, Marcelo. É a questão, né, da saúde mental, que é pouco abordada. Que bom que ele está de volta, mas é isso, né? O mercado, ele sabe o momento também de se posicionar. Dorival tem aí Copa do Brasil, é o time que é mais ameaçado. Toda vez que cai um técnico do Corinthians, o primeiro nome Tite. E com condição, claro, de treinar, é um bom treinador e está aí no mercado brasileiro. Então você está ouvindo a Rádio Bandeirantes, está procurando o técnico. Adenor Bach, seu Tite, está de volta ao mercado do futebol brasileiro. 32 minutos jogados desse primeiro tempo. Na Bandeirantes, por enquanto, está 0 para o Lanús, 0 também para o Atlético Mineiro. Na Fibro 20.9, na faixa estendida 86.3. Galera de Brasília, galera também lá de BH. Será que dá Galo? Vai dar, tem que dar Galo. 0-0 o placar do jogo. Motopeças de qualidade na Cata. Conte com desempenho e a confiança da marca líder. Suspensão também é Motopeças na Cata, pode contar. Lá no jogador do Círculo Central do gramado fez o giro. Cardoso, ele busca espaço pela meia direita, trabalha a bola para Medina. Medina volta pela quarta zaga para esquerdos para Medina, passe curto, perdeu, errou legal. Dudu voltou para Arana no pé de ferro, perde a bola lateral esquerdo, volta para o Lanús, trabalha esquerdos no Círculo Central, de novo para Medina, mais um passe errado, capricha nada o Lanús no passe. Igor Gomes domina, Igor Gomes pela meia esquerda no campo de defesa, clareou, criou espaço na ponta direita, vai embora. Rony desceu, Rony cruzou, Rony cruza mal. Por baixo vem a marcação, tira, volta a jogada para Rony pela meia direita, ele bota na grama, tenta acertar Rony, perde a bola, cochila Rony, 1, 2, 3 vezes, perde a bola Rony, acorda Rony, perdeu na meia esquerda, lá nos tentou descer para o campo de ataque no contragolpe, tá pedindo a fala Marcelino, para o jogo, estranho, hein? E aí o Alan Franco dá aquela olhada pra cima dele, os dois se desentendem, hein, Acrela? É, e o Marcelino Moreno olhou pro Alan Franco e falou: quer levar minha camisa embora, Marcelo? É, pô. Fala espanhol, né, Grela? Sim. Os dois ali, né? Portunhol, tudo. Sim. Que tiver valendo. Lançado o Hulk no campo de ataque para o jogo, árbitro. Falta no Círculo Central, falta do Bernard. Jogo parado, bola para a equipe do Lanús bater no campo de defesa. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata. Na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Quase 35 jogados deste primeiro tempo no Paraguai. Por enquanto 0 para o Lanús, 0 para o Atlético Mineiro. Vale o título da Sul-Americana. Já, intervalo inteligente para todos os cantos do Brasil. Paulo do Vale assume. Olha o Sálvio pela ponta direita, invadiu a grande área, tentou passe à frente. Castilho perde, volta para Bernard. Bernard quebra de perna direita no campo de defesa pela ponta, ganha lateral. Para o jogo, árbitro, bola para o Galo no campo de defesa na meia direita. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série A. 35 minutos jogados desta primeira etapa no Paraguai. Falta para o Galo bater no campo de defesa na meia direita. Tem pressa, sai para o jogo. Alonso gira, centralizado. Vitor Hugo pela meia esquerda. É para Igor Gomes na canhota para Guilherme Arana. Arana erga a cabeça, volta a jogada para Igor Gomes. Por dentro estava pedindo a bola. Franco prefere voltar atrás para Vitor Hugo no Círculo Central. Agora sim para Alan Franco. Alan Franco, ó. Aquela contenção do Lanús lá no campo de defesa agora já sobe, hein?
3 jogadores fazendo o bote aqui no campo de ataque do Galo. Arana lançado pela ponta esquerda, 3 dedos, a bola para Bernard. Bernard tentou levar para a linha de fundo, é Dudu. Dudu quem domina agora sim, voltou um pouquinho mais atrás para Alan Franco. Alan Franco para Igor Gomes. Igor Gomes inverte o lado do campo, na ponta direita para Rony. Tocou de cabeça, Rony recuou para Bernard na quina da grande área. Bernard ameaçou cruzar, foi por dentro, passe errado do Bernard. Corta a marcação do Lanús, sai jogando. Trabalha pela meia esquerda, 10 do time. Marcelino sai para o jogo. Falta do Alonso, é isso? Agrela. Aliás, tá um pega-pá-capá, viu, Martelli? Marcelino Moreno tá nervoso. Agora foi pra cima do Júnior Alonso. Foi lá pra não perder a viagem. Zagueirão, quando sai de trás, é assim mesmo. Deu no meio do Marcelino Moreno. Falta marcada, vinha Lanús nela. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. 36 minutos jogados, 36 e 30 deste primeiro tempo. 0 para o Lanús, 0 para o Galo. São milhões, hein? São milhões. Quase 37 milhões de reais em disputa. Vale o título também da Sul-Americana, inédito que seria pro Galo. Desce o Lanús, já campeão de 2013. Sávio pela ponta direita, aqui da grande área, voltou para Marcelino. Deixou passar para Medina. Medina agora sim para Marcelino. Perdeu, ganhou na direita. Boa bola, Marcelino escapou da marcação por baixo. Ficou no bate-bate, quase que rasga. Meio tudo do Tirarana. Corta no pro contragolpe. Tá pedindo falta atrás de falta o Hulk, nervoso, hein? A arbitragem não marca, vem de trás o chute fraco, passa à esquerda. Tiro de meta pro Galo e só isso, Acrela. Tiro de meta depois de um chute ali do José Canalho, camisa número 13. E agora o Hulk conversa com o Piero Massa porque ele foi à loucura, reclamou demais ali no meio campo depois de pedir uma falta do Cardoso em cima dele. Puxou o Hulk, né? Mas o árbitro preferiu não dar nada no rebote. Na sequência, fez o chute, o José Canalho, bola pra fora, segue 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Até o momento, o Hulk nada em campo, hein, Zaidan? Não, e o Atlético depende muito dele para resolver a parada, né? Ele mesmo com 39 anos, muito longe do seu auge. Mas é o cara mais decisivo. Você vê que ele voltou da contusão no período no banco. Aí ele começou a entrar 15 minutos, 20 minutos, voltou a decidir o jogo com o Atlético e voltou a ser titular. Quando ele não está muito bem, quando ele não está legal, o Atlético sente demais. É um cara que decide. Mas é aquela história, né? Às vezes você acha que ele tá dormindo em campo, sobra uma ali, ele bate de primeira e resolve o jogo. Essa é a esperança do São Paulo. Ele é disparado o atacante mais decisivo do Atlético. Placar de 0-0, 38 minutos jogados deste primeiro tempo. A bola tem que passar mais pelo Hulk. A bola tem que passar pelo Hulk na Bandeirantes já. O intervalo inteligente com Paulo do Vale na Bandeirantes. Por enquanto 0 lá no 0. Atlético Mineiro. Tem muito jogo ainda pela frente, 50 minutos. 38, quase 40. Quase 40 do primeiro tempo, 45 do segundo, mais 5 fora os acréscimos. Capricha, Galo. Capricha, Atlético Mineiro. Alonso pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, quebra. Arana levanta para o campo de ataque para ninguém. Corta a marcação do Lanús. Volta no círculo central do gramado. Trabalha a bola Lanús, mas perde. Ganhou Alan Franco no círculo central. Girou na ponta esquerda, bolão para Dudu. Sempre ele, quina da grande área. Levou na linha de fundo, perdeu espaço, penteia a bola. No quarto de círculo, na bandeira de escanteio. Aí sim, Dudu. Inteligente o Dudu. Perna esquerda, escorou no Pérez. Escanteio para Atlético Mineiro na esquerda, Crela. E é o segundo do Galo na partida. Muito inteligente, Dudu. Ficou sem espaço, jogou a bola em cima do esquerdo, que é o capitão do Lanús. Vem Hulk na bola, lado esquerdo, tem escanteio, Atlético. Escanteio para Atlético Mineiro bater na ponta esquerda. Vem levantamento para o meio da grande área, toma distância. Hulk, o incrível Hulk, ele Bernard, passou da bola Bernard. Hulk levantou no meio da grande área para ninguém. Sobe para tocar de cabeça, tira a marcação. Tenta novo lançamento para o meio da grande área. O Galo insiste no levantamento, corta, tira a zaga do Lanús. Último homem chega para tocar de cabeça. Alan Franco põe para fora. Lateral para o Lanús bater pela meia esquerda. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Vale o título final da Sul-Americana, Defensores del Chaco no Paraguai. Relógio marca 40 minutos do primeiro tempo. Lanús da Argentina 0, Galo Brasileiro, Atlético Mineiro também 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão.
Fala, Lucas Bueno. Hoje rolou a reestreia do Camp Nou, estádio do Barcelona, com vitória 4-0 para cima do Atlético Bilbao. Os ingressos estavam a partir de 190 euros. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, Sil. Pode confiar. Você viu o gol do Ferran Torres, Zaidan, com a jogada do Yamal? Vi. Aliás, eu sinto muito, o Atlético Bilbao nunca foi para a segunda divisão. Eu espero que permaneça assim, acho um time muito legal. Mas esse ano tá mal. E o Barcelona passeou de volta ao Camp Nou, né? Foi uma festa, foi fácil demais, né, Martelo? Tá jogando soltinho, hein? Tá jogando soltinho, o estádio ficou bacana. Vai ficar deve estar cabendo aqui uns 350 mil torcedores hoje, né? Os caras vão expandindo. Eu não sei para onde eles vão parar. Você vai ver o jogo no teto, entendeu? O Bernabéu, o Moderno, o Camp Nou também, você vai ver o jogo no teto. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG da Cata, pode contar. Antes você não precisava expandir tanto, né? Você lembra o Maraca? Melhor que eu, 120. Todo mundo de pé. Claro, tem a questão da segurança, né? A geralzona, como é que você faz para evacuar, enfim. As coisas vão avançando, dá para combinar, né? Dá para fazer os dois. 41, quase 42 minutos jogados deste primeiro tempo. No Paraguai, por enquanto, teremos em prorrogação. Lanús 0, Atlético Mineiro também 0. Nada definido. Atlético Mineiro desce no círculo central do gramado. Já o intervalo inteligente com Paulo do Vale no microfone da Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. 42 minutos jogados para o campo de ataque. O Atlético Mineiro e vai inteiro. Vai pela ponta direita. Bernardo acelerou. Rony caiu com a mão sobre a bola. O jogador do Lanús. Rony não gostou, mas deu a falta de ataque, não foi isso, Agrela? Ele tentou ir ali pra cima do Ramiro Carreira, que é atacante, mas estava ajudando na marcação. E aí, atacante contra atacante, o Rony deu uma empurrada com o braço, falta marcada, ficou reclamando o número 33 do Galo, mas a falta está marcada aos 43 da primeira etapa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 43 minutos jogados deste primeiro tempo. É falta para a equipe do Lanús bater no campo de defesa. Toma distância, vai para a cobrança o goleiro Lossada. Lembrando a você, hoje 8h30 da noite tem Palmeiras e Fluminense. Ulisses Costa transmite o jogo. Prédio Milhose do Vale, Lucas Bueno, todo o timaço do microfone da Bandeirantes. Palmeiras e Fluminense, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana domina pela meia esquerda, lá no 0. Atlético Mineiro também 0. Na Bandeirantes, desce Bernard pela ponta direita, ainda mais aberta, é para Rony. Rony dominou, pisou na bola, deu toda a velocidade a menos para o ataque do Galo. Rony na meia direita, Alonso por dentro, na meia esquerda, pode cruzar, ameaçou, tentou levantar, girou pela canhota para Dudu na linha lateral da grande área. Bom passe, achou por dentro, Igor Gomes clareou, fintou, bateu no gol, bem posicionado. Lossada encaixa a bola na boa jogada do Igor Gomes, Agrela. E de novo o Atlético tentando de fora da área. Foi assim com o Alan Franco, de novo agora com o Igor Gomes. Ele puxou, deixou a marcação totalmente perdida, mas a finalização foi na mão do Lossada. Segue 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 44 jogados, nada de Hulk, ainda ficou pedido falta. 44, finzinho do primeiro tempo. Dá uma clareada para mim, Zaidan, e o jogo, Cláudio Zaidan. O Atlético piorou, né? Sem que o Lanús tenha melhorado. O Lanús continua na dele, retrancado. Agora, pelo menos, de vez em quando aparece lá no ataque. Mas o Atlético piorou. Teve esses chutes do Igor Gomes, mas muito pouco. Depois de um domínio de 20, 25 minutos, domínio claríssimo, o Atlético agora está devagar no jogo. Começa a ser atacado pelo Lanús. E vem com o Salve, hein? Olha o Salve atacando na ponta direita. Salve tentou passar do primeiro, passou do primeiro, mas deu em pom. Derrubou o jogador do Galo na sequência. Atenção, hein, Galo? Atenção, hein, Galo? Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na Cata, pode contar. Mais 3. Vamos até 48. Só mais 3 de bola rolando neste primeiro tempo. De por enquanto lá no 0. Atlético Mineiro também 0. Em 3 minutos em um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Paulo do Vale assume por enquanto o placar de 0-0.
45-30. Sai jogando a equipe do Atlético pela meia esquerda, pisa na bola. Hulk pedia a bola, lançamento no círculo central, corta a marcação, vem pro contra-golpe, agora a equipe do Lanús, pedalou, balançou, Marcelino volta jogando pela quarta zaga no campo de defesa, vem de trás. Trabalha Medina pela ponta direita, Pérez pisa na bola, deixa para Sálvio volta a jogada no campo de defesa, quase 46 minutos jogados deste primeiro tempo, na Bandeirantes por enquanto 0 pro Lanús, 0 também pro Galo por enquanto, prorrogação no Defensores del Chaco. Adiantou o zagueirão, foi embora. Canali, ponta esquerda, cruza a fronteira, perde. Contra-golpe pro Galo. Capricha, Atlético. Já perdeu todo o espaço, Dudu. Dudu pisa na bola, consegue recuperar. Opa! Entre as pernas do jogador do Lanús, Dudu pede a falta, juiz não marca. Vem Sálvio na ponta direita, olhou pro meio da grande área, não cruzou, soltou na entrada, clareou, ajeitou, bateu no gol, bateu mal. Isolou, perna esquerda na bola, carreira, linha de fundo, tiro de meta pro Galo, e só isso, Agrela. Ele tentou mudar um pouco, né, limpar um pouco a imagem do companheiro dele, o Sálvio, que não tomou uma caneta, passou ali do lado, e aí o Dudu pediu a falta, mas o Piero Matza tá deixando o jogo seguir. Na sequência, o Carreira bateu de fora de perna esquerda, ela vai diretamente para a linha de fundo, apenas tiro de meta. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha em bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tela. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo. Só mais um de bola rolando. Everson para a cobrança de tiro de meta. Quebra para o campo de ataque. Sobe Hulk para tocar de cabeça. Fica sentindo o jogador do Lanús. É o Sacha Marcic, o lateral esquerdo, número 6, sentindo mesmo o cansaço, viu, Martelli? Me parece um pouco até de cãibra, de certa forma ali do Marcic, mas já está de pé, segue o jogo. Tá de pé Marcic lá pela ponta esquerda. Sai jogando para o campo de ataque. Desce o Lanús tentando o último ataque desse finzinho de primeiro tempo. Na Bandeirantes vem aí o Paulo do Vale com intervalo inteligente. Lançamento na ponta direita. Vitor Hugo falhou, ganhou. Marcelino, linha de fundo, cruzou, vai sobrar por cima. Juan tirou. Olha aí, Galo. É melhor. Tem mais time, tem mais elenco, mas é final. São 12 contra 12. Se só elenco servisse, não precisava nem jogar. Não é o caso, hein? Atenção, Galo, termina esse primeiro tempo, hein? 48 minutos jogados dessa primeira etapa. Vai terminar o primeiro tempo. O Vitor Hugo tá sentindo. Piero Massa vai terminar o primeiro tempo. 0 pro Lanús, 0 também pro Galo. Juan tirou uma bola perigosíssima agora do meio da grande área. Vale o título da Sul-Americana, final da Sul-Americana na Bandeirantes. Na Bandeirantes, levando pra você, torcedor do Galo. Será que o segundo tempo vem melhor? Tem que melhorar, hein? Tem que melhorar. 48,5, Gizão quer jogo, agora sim ele aproveita. Aponta o centro de campo, Piero Massa. Termina o primeiro tempo no Defensores del Chaco. Lanús 0, Atlético Mineiro também 0. E até o momento, a final da Sul-Americana está indo para a prorrogação. Meu amigo Paulo do Vale, boa tarde a você, o intervalo inteligente é seu. Tudo bem, do Vale? Boa tarde, Pedro Martelli, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes neste sabadão de final de Copa Sul-Americana. Pois é, por enquanto no Paraguai, Defensores del Chaco 0-0 para Galo e Lanús. E aí, Guilherme Agrela, saída dos jogadores neste primeiro tempo, por enquanto, sem gols, Agrela. Todo mundo já se mandou pro vestiário, viu, Paulo do Vale? Muito calor, 29 graus lá em Assunção, no Paraguai. Sensação térmica de 30, mas parece que tá mais, viu? Teve até parada para hidratação. Todo mundo já correu pro vestiário. Meu destaque é o seguinte: estádio lotado. Antecipadamente foram vendidos 31 mil ingressos. Foi a última parcial divulgada pela Conmebol. Mas está muito cheio e a impressão que eu fiquei também é de mais torcida do Lanús, que fez muito barulho nessa primeira etapa, de 0 para o Lanús, 0 também para o Atlético Mineiro. Pois é, né? Torcedor que precisa se locomover numa final, numa decisão. A Conmebol, né? Aliás, esta é a 6ª edição, né, de final única da Sul-Americana. Nos últimos anos a Conmebol adotou esse protocolo e aí perde a oportunidade de duas grandes festas, né, na casa de cada um. Inclusive eu estive lá em Fortaleza em 2013, quando o Lanús ganhou o título da Sul-Americana em cima da Ponte Preta, e o que a torcida fez do Lanús por lá foi algo insano, uma coisa absurda realmente. É um time de bairro, né? Então a torcida, ela tá toda ali concentrada
nessa região ali da Grande Buenos Aires. Então é uma pena, né? Claro que o torcedor dá um jeito, mas é uma pena que seja dessa forma. Os caras têm que viajar um pouquinho para acompanhar e para torcer. E para um primeiro tempo, Cláudio Zaidan, talvez um pouco abaixo. Claro que final normalmente tem dessas. Os times ficam bastante preocupados aí de já não perder o jogo logo na primeira etapa, mais se defendem do que ataca. Tá calor no Paraguai também. Eu só espero que daqui uma semana, Zaidan, a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras tenha um primeiro tempo melhor, e espero que tenha de fato, até porque a Libertadores, a Sul-Americana é um degrauzinho abaixo, mas é uma final também, acho que tá deixando a desejar um pouquinho, hein, Zaidan? Boa tarde pra você e pro Manuel. Boa tarde, PDV. Ô, PDV, boa tarde. Claro, Libertadores é mais importante, e os times que farão a final da Libertadores são melhores que Atlético e Lanús. E o Atlético é melhor que o Lanús. Aliás, PDV, estava até conversando com o Martelli e com a Grela, lembrando aqui que Atlético e Lanús só se encontram para decidir título, né? Foi assim em 97, quando teve aquela covardia, aquela agressão absurda contra os jogadores do Atlético. O Leão quase foi morto, ele era o técnico do Galo. O Atlético que tinha Tafarel, que tinha Jorginho, que tinha Valdir. Tafarel pegou muito naquela decisão. O Atlético meteu 4-1 na volta, 1-1 no Mineirão. É só uma covardia o que aconteceu lá, um massacre. Aí, 2014, o Galo era campeão da Libertadores, aquele time de Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Jô, Vitor no gol. E em 14 pegou o Lanús na Recopa, porque o Lanús havia ganhado a Sul-Americana. O Galo foi campeão de novo. E o começo do jogo hoje parecia que a tradição seria mantida. O Atlético passaria por cima. E começou muito melhor. Um retrancaço do Lanús. Mas o Atlético encontrou espaços com o Rony pela direita e principalmente com o Dudu pela esquerda. O Rony não está jogando como um ponta. O Atlético joga 3-4-3. E nesses 4 no meio campo, o Rony joga pela direita, o Arana pela esquerda. Igor Gomes e Alan Franco no meio. À frente, Bernard, o Hulk e o Dudu. E o Dudu, então, estava dando um passeio pelo lado esquerdo do ataque do Atlético. O Atlético estava chegando. O goleiro fez uma boa defesa, o Bernard numa falta meteu na trave, só dava Galo. Aí parece que o time cansou, calorão, em Assunção, e o Lanús começou a dar as caras no ataque, mas é um time limitado, PDV. O Galo é melhor, a gente sabe que o Atlético não está com esquadrão, basta ver o Campeonato Brasileiro, mas é bem melhor que o Lanús, mas não adianta ser bem melhor, ficar com a bola e tal, e 0-0. E ó, o Martelli, viu, o PDV? Está preocupadíssimo com a possibilidade de prorrogação. É, realmente, né? O tempo quente lá em Assunção, no Paraguai, temperatura alta e, por enquanto, primeiro tempo, então, sem nenhum gol, jogo pouco inspirado, mas o Galo melhor, segundo o nosso Cláudio Zaidan. Daqui a pouco o Zaidan fala mais a respeito dessa partida, desse jogo importante, que vai definir, quem sabe, no segundo tempo, por enquanto, com prorrogação e até penalidades, por que não, o campeão da Sul-Americana. Repetindo, no ano passado, uma final entre argentinos e brasileiros, mais do que isso, entre argentinos e mineiros, né? Porque no ano passado tivemos Racing e Cruzeiro, neste ano, Lanús e Atlético Mineiro, e também no Paraguai. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. E também o Cristiano Panvec atualizando o sábado importante, sábado movimentado de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco o jornalismo da Rádio Bandeirantes em ação por aqui também. Agora 5h54, a gente volta daqui a pouco com muito mais. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som?
É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Apita o árbitro, começa a decisão. 29 de novembro, ao vivo no Disney Plus. Uma noite mágica! A história será escrita na Libertadores. O Brasil alcançará a Argentina em número de títulos e um brasileiro chegará onde nenhum outro chegou, ao Tetra da Liberta. Que roteiro! Essa final promete! Palmeiras e Flamengo, dia 29, 6 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! 5h59, intervalo de jogo, final da Sul-Americana lá no Paraguai, Assunção, Defensores del Chaco, por enquanto, Atlético Mineiro e Lanús 0-0. Daqui a pouco tem mais Pedro Martelli, Agrela e Cláudio Zaidan. Agora a atualização do jornalismo. Cristiano Panvec está por aqui. Sábado de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Panvec, boa tarde. Boa tarde, Paulo do Vale, ouvinte da Rádio Bandeirantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou agora à tarde que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste em 24 horas sobre a violação da tornozeleira eletrônica usada por ele
no cumprimento da prisão domiciliar. Decisão que foi tomada após a Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um relatório técnico e um vídeo que mostra o equipamento danificado e a admissão do próprio Bolsonaro de que tentou abrir o dispositivo com ferro de solda. O sistema registrou o alerta de violação à 00:07 deste sábado. A equipe de escolta foi acionada imediatamente e, quando chegou à casa do Bolsonaro, constatou que o equipamento apresentava marcas de queimadura e sinais de tentativa de abertura do ponto de fechamento. Um vídeo gravado pela equipe que atendeu a ocorrência. Neste vídeo, o Bolsonaro afirma ter usado um ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira. A pulseira da tornozeleira não apresentava danos, mas mesmo assim o dispositivo foi substituído. A Procuradoria-Geral da República também vai ter que se manifestar após a manifestação da defesa. Agora há pouco, o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, demonstrou surpresa com o vídeo no qual o pai admite ter violado a tornozeleira eletrônica, o que foi um dos motivos que o levou para a prisão preventiva neste sábado. Ele deu uma entrevista ao Brasil Urgente e nessa entrevista teorizou que o pai pode ter surtado, ao mesmo tempo que defendeu o Jair Bolsonaro e disse que já não via necessidade de uma tornozeleira para alguém que nunca se dedicou à atividade criminosa, que palavras do Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em uma sala de Estado que foi reformada recentemente, que tem ali infraestrutura necessária para dar segurança ao ex-presidente da República. Viu, PDV? Boa, Cris. Então, qualquer coisa, o Cristiano Panvec retorna aqui no microfone da Rádio Bandeirantes ao longo da nossa jornada esportiva. Lembrando, né, que depois de Galo e Lanús, teremos também Palmeiras e Fluminense. A bola rola 9h30 da noite aqui na Rádio Bandeirantes, mas claro, espaço aberto para o jornalismo da Rádio Bandeirantes, trabalhando bastante neste sabadão movimentado. Movimentado também no esporte, certo, Lucas Bueno? Um giro rapidinho aí, sabadão de volta dos campeonatos da Europa, né? Os campeonatos nacionais da Europa, que é sempre muito bom, muito importante. Rapaz, hoje assisti o Liverpool atropelado pelo Nottingham Forest e o Newcastle ganhando do Manchester City. Eu sou da época que esses dois entravam em campo e venciam, Lucas Bueno. Essa época mudou, Paulo do Vale, porque agora com gol de brasileiro, Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, fez um dos gols do 3-0. Além disso, teve Chelsea, Burnley 2-0 Chelsea, Brighton e Brentford 2-1 Brighton, Crystal Palace 2 para cima do Wolverhampton 0. Pelo jeito, o problema não era o Vitor Pereira, hein? Ele saiu e as derrotas continuam. Bournemouth e West Ham empataram em 2-2, o Fulham ganhou de 1-0 do Sunderland. Como você já disse, o Newcastle ganhou de 2-1 do City, a Juventus empatou com a Fiorentina, Napoli está ganhando de 3-1 do time do Atalanta. Na volta do Camp Nou, o Barcelona ganhou de 4-0 para cima do Athletic Bilbao. E além disso, hoje tem futebol brasileiro também. Porém, é daqui a pouquinho. Às 7h30 a gente tem Botafogo e Grêmio, 9h30 Flamengo e Bragantino, Palmeiras e Fluminense também se enfrentam às 9h30 da noite. E hoje começa a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e CRB se enfrentam às 7h30 da noite, PDV. Esse jogo vale o troféu 8º colocado, né? Novo Horizontino e CRB, dos times que tentaram, mas morreram na praia. E amanhã os jogos decisivos de quem sobe e quem desce na Série B. Guilherme Agrela, as equipes estão retornando, certo? Retornando ao gramado do Defensores del Chaco, aparentemente sem mudanças, tanto o Atlético Mineiro quanto o Lanús com os mesmos 11 iniciais, então os mesmos 22 jogadores em campo, mas já confirmo se é isso mesmo, aparentemente sem mudanças, viu, PDV? É isso, calor em Assunção, no Paraguai, final quente dentro de campo e para todo o segundo tempo, quem sabe prorrogação, quem sabe penalidades. Volta ele na Rádio Bandeirantes. Estão irrigando lá o gramado, hein? Importante para os jogadores também darem aquela refrescada. E já também refrescado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Volta ele, meu amigo, meu irmão, Pedro Martelli. Valeu, Paulo do Vale, meu querido Paulo do Vale, no intervalo inteligente da Bandeirantes. Sistema de irrigação ligado e os jogadores em campo. Desligado agora
Invertem seus lados. Galo à esquerda, Lanús à direita. Vai começar o segundo tempo. Vale o título da Sul-Americana. Vale o título inédito pro Galo. Vale o bicampeonato pro Lanús. No centro do gramado, posicionado Castilho. Apita Piero Massa. Castilho bate na bola. Começa o segundo tempo. Do futebol da Bandeirantes deste sábado de final da Sul-Americana, mais 45 minutos de bola rolando para Lanús 0, Atlético Mineiro também 0. Quero saber, Guilherme Agrela, os times são os mesmos? Os mesmos 11 de cada lado, viu, Martelli? Portanto, no Atlético, Everson Júnior Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressoldi e Guilherme Arana. Alan Franco, Igor Gomes, Bernardo, Dudu, Hulk, Rony, Vengal, já confirma o Lanús. Vem pro campo de ataque o Galo. Igor Gomes lançou na linha de fundo. Rony chegou, dominou na quina da grande área, girou pela meia direita, pedalou, balançou Alonso pra cima, levou na linha de fundo. Vem por baixo a marcação. Marcídio por baixo, de perna esquerda tira. Galo começa na pressão na meia direita. Lateral para a equipe do Atlético Mineiro bater. Vai para a distância, Bernard deixa para Rony. Lateral para o Galo bater, placar de 0-0. É o comecinho deste segundo tempo. 1 minuto de bola rolando. Vale o título da Sul-Americana. Se permanecer assim, prorrogação. Prorrogação de 30 minutos. Bernard recebe o passe errado na meia direita. Manuel para o Lanús bater no campo de defesa. Ao lado esquerdo o Lanús vai ser jogando. Cláudio Zaidan, era para manter a equipe mesmo Galo, né, Zaidan? Sim. O Atlético está no excêntrico 3-3-4 aí. É muita influência do Bielsa, inclusive, né, no São Paulo, sobre o São Paulo. Mas o que precisa é retomar aquelas jogadas com o Dudu, né? Ali o Atlético teve seus melhores momentos no primeiro tempo. Depois houve uma correção na marcação do Lanús. Ficaram 2 marcando daquele lado, porque o Dudu estava fazendo a festa. E aí o Atlético foi murchando no jogo. Precisa recuperar a capacidade de pressionar com o Rony na direita e o Dudu na esquerda, Marcelo. Fala no microfone da Bandeirantes, fala no microfone da Bandeirantes, Cláudio, ainda 2 minutos jogados deste segundo tempo. Lateral para a equipe do Atlético Mineiro bater, deu para o Lanús. Lateral para o Lanús bater no campo de ataque pela meia esquerda. Toma distância, vai para a cobrança, Marcite arremessa a bola, passe à frente para ninguém. Quarta marcação, volta nos pés de Vitor Hugo. Vitor Hugo na meia-lua da grande área, volta para Everson. Everson chapou. Everson, hein? Chapou Everson de perna direita por dentro. Trabalha a bola Alonso pela meia esquerda para Dudu para Igor Gomes não chega na bola, perde o domínio, corta a marcação, rasga o Lanús, tira de perna direita, faça de qualquer jeito esquerdos. Ative o efeito Estrela, acessa o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Falta marcada para o Galo bater no campo de defesa na meia direita. Quase 3 minutos jogados do segundo tempo. Alan Franco e Carreiros 2 se cumprimentam, se desentenderam, mas está tudo certo entre os dois. Falta para o Galo bater na meia direita. 4 minutos jogados deste segundo tempo por enquanto. O título da Sul-Americana não tem dono. 0 para o Lanús, 0 também para o Atlético. Não tem pressa nenhuma, Juan vai para a cobrança de falta. Toma distância na meia direita o zagueiro do Galo. Juan de pé à direita vai quebrar no campo de ataque. 1 minuto para cobrar falta, hein? Juan de lateral para lateral. Lateral direita para lateral esquerda. Chega para o domínio. Alonso por dentro. Alonso para Dudu. Dudu tenta escapar da marcação. Pede a falta. O árbitro não marca. Não deu sim. Voltou atrás no lance. Deu falta lá atrás do Dudu. É isso, Agrela? Exatamente. De novo, o Gonzalo Pérez ali tá sofrendo nas pernas do Dudu. Tem falta marcada lá do esquerdo. A previsão da Bandeirantes, Martelli, é de chuva na área do Lanús. Falta para o Atlético Mineiro bater na meia esquerda. Será que vem? Será que vem o primeiro gol do Galo? Será que vem o primeiro gol da final? Tá preocupado no centro do gol Lossada. O goleiro argentino Lossada quer 2 na barreira. Hulk toma distância, o incrível Hulk. Hulk de perna esquerda. Tá faltando você no jogo, Hulk. Tá faltando você no Hulk. Perna para Hulk. Hulk levantou na primeira trave. Para ninguém. Corta a marcação do Lanús. Tira. Volta para Igor Gomes. Igor Gomes pela meia esquerda para Bernard. Bernard tá pressionando pela marcação de canhota. Ele tenta levantar para o campo de ataque. Explode de frente a marcação. Vai pela linha lateral. Manuel pro Galo bater na meia esquerda. No campo de ataque. 4 minutos jogados deste segundo tempo. 0 pro Lanús. 0 também para a equipe do Atlético. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Vem para buscar a bola do círculo central, livre de marcação.
Alan Franco vai girando, caindo pela meia esquerda, mete a bola nos pés de Alonso. Alonso, capitão, levanta na linha de fundo. Boa bola, recebeu, escapou da marcação. Dudu, mais uma finta na linha de fundo, cruzou. Vem por baixo, a zaga do Lanús tira. Dudu segue com espaço na canhota, hein? Lanús não consegue marcar. Não sei se o Dudu vai ter o fôlego de ficar correndo todo o tempo. 5 jogados segundo tempo, mas que ele tem espaço, ele tem na canhota, viu, Zaidan? Tem espaço sim, e tem de aproveitar isso, até porque o 0-0, além do desgaste, né? Porque o Atlético quer o gol, vai pra cima, o Lanús só se defende, se desgasta menos. Além de tudo isso, tem a expectativa de prorrogação com o 0-0, né? Olha o Lanús chegando ali, rapaz. O Atlético não pode vacilar assim, não. Nossa, mas que canetaça pra cima do Juan pela meia esquerda. Chegou bonito, Marcelino corta a marcação. É perigoso. É final, vale o título, atenção do Galo. Vem pro campo de ataque, o Lanús girou pela meia esquerda. Girou, bateu no gol, isolou. Marcelino isolou, tiro de meta para o Atlético Mineiro e só isso, Agrela. E se o Gonzalo Pérez está sofrendo com o Dudu, o Juan Tressoldi também não vê a cor do Marcelino Moreno. Impressionante como está levando vantagem o camisa número 10 da equipe argentina. Dessa vez de novo, agora bateu de fora da área colocada, ela foi por cima, apenas tiro de meta. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. 6 minutos jogados deste segundo tempo, vale o título da Sul-Americana. Vamos acordar, Atlético Mineiro. Joga a bola, Galo. Cadê o primeiro gol? Igor Gomes trabalha para Alan Franco. Alan Franco recomeça pela quarta zaga. Vitor Hugo pela meia direita, entrega o passe para Juan. Juan cruza a fronteira de primeira para Bernardo. Bernardo abandona a ponta, vem por dentro, volta no círculo central do gramado para Igor Gomes. Igor Gomes inverteu o lado do campo, a meia altura na ponta esquerda é para Dudu. A Arana passou na canhota, Dudu encarou no mano a mano, girou por dentro de novo pela meia esquerda para Igor Gomes. Igor Gomes ameaçou cruzar, volta do círculo central. Vem de trás Vitor Hugo. Vitor Hugo, zagueiro, gira de perna esquerda pela canhota. Se apresenta Alonso. Alonso por dentro de novo para Igor Gomes. Igor Gomes à frente. Escapou da marcação. Bernard ganhou, pediu, veio o cruzamento rasteiro. Por baixo, Canali tirou. Tá maduro o gol do Galo. Tá bonito de ver. Vambora pra cima, Galo. Manuel para Atlético Mineiro bater pela meia esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Lateral pela meia esquerda para a equipe do Atlético Mineiro bater, placar de 0-0. Arana volta, jogada para Igor Gomes. Igor Gomes por dentro, recebeu o passe, Alan Franco pressionado, perdeu, ganha no círculo central, ganhou Medina. Medina tentou descer pela meia direita, consegue o passe à frente para Pérez. Pérez lateralmente para a descida do Salvio, desarmado. Vem por baixo, firme, toca de perna esquerda, põe para fora. Estava bem posicionado, Alonso põe para fora em lateral. Manuel pro Lanús bater no campo de ataque pela meia direita. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Fio. A mais premiada do Brasil, CSU. Pode confiar. Lanús desce para o campo de ataque na meia direita. Pérez domina. 0-0 placar do jogo na Bandeirantes. Na fibra 30.9 do tradicional da de São Paulo. Na faixa estendida em 86.3 para todos os cantos do Brasil. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Todos os caminhos apontam para Bandeirantes. A Bandeirantes levando a final da Sul-Americana. Aí não, hein? Meia direita, que beleza fez o Carreira, hein? Que beleza fez o Carreira. O que ele fez, Agrela? Ele tentou cruzar a bola para dentro da área, mas o que ele efetivamente fez foi mandar lá na placa da linha de fundo, quase na galocura, apenas tiro de meta. Vem Everson para a cobrança. Placar de 0-0, Everson faz a cobrança curtinho, 8 minutos jogados, 8:20 jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque o Galo. Igor Gomes com espaço no corredor central, cruzou a fronteira, soltou na meia esquerda para Arana. Arana para Dudu, vambora Dudu. Dudu abandona a ponta, vem por dentro, busca espaço, não deu para cruzar. Chapou por dentro para Alan Franco para Hulk. Hulk ajeita na meia direita para Bernard na ponta direita, aqui na grande área para Rony. Tá faltando Rony, tá faltando Hulk, tá faltando Rony, tá faltando Hulk no jogo. Hulk se apresentou, pisou, soltou, bola para Bernard, tropeçou. Era para chegar batendo no gol. Guilherme Agrela, que chance teve o Galo. Ele pensou antes de fazer, pensou em fazer um monte de coisa, mas no final não fez nada, tropeçou na bola, perde uma grande chance para o Galo. Segue 0-0 no Defensores del Chaco. Peças para carro, motor, caminhão, é na carta, marca líder em suspensão, pode contar. 9 minutos jogados do segundo tempo. Eu tô sentindo que o Galo vai fazer o gol, tá melhor do jogo. Atlético Mineiro pro campo de ataque. Bernard era só chegar batendo no gol. Na triangulação, Galo tá bonito, tá com a bola no chão. Lanús observa o Atlético Mineiro bater na bola. Vitor Hugo bate na bola, quebra pro campo de ataque pra ninguém.
Tá nas mãos do goleiro. Tá faltando aquele ajuste, o famoso ajuste fino, hein, Zaidan? Ajuste fino. Você vê que o Atlético consegue entrar na área pela direita, pela esquerda, 2 vezes com o Dudu, em grandes lançamentos do Alan Franco, que está fazendo um grande jogo, ele e Igor Gomes. E agora essa jogada com o Bernard, né? Na hora que ela chegar para bater e resolver a parada, ele acabou se enrolando com a bola. E o João Paulo Capelanes está lembrando aqui que o grande recordista, como dissemos aqui, falamos do Dima, do Washington, é o Washington. E o Capelanes não se esquece do Washington, porque ele jogou no time dele, né, Martelo? Ah, jogou no Atlético Paranaense. No Fluminense. Ah, pensei que era o Fluminense, sabe? Pensei que era o Fluminense. 34 gols, eu fui checar. 34 gols, é isso mesmo. Valeu, João Paulo Capelanes, que na Copa Imprensa não tem um gol até o momento. É pivô, mas não fez um gol, vou te falar, hein? Prometeu, não sei o que, tem um gol. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Final da Sul-Americana, no Defensores del Chaco, no Paraguai. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Lanús 0 da Argentina, Atlético Mineiro do Brasil 0 também na Bandeirantes. Pode falar no QG de Esportes, Lucas Bueno. O Brasil derrotou o Marrocos na última sexta-feira por 2-1 e avançou às semifinais do Mundial Sub-17. No entanto, a seleção brasileira possui 2 ausências confirmadas na zaga para o duelo contra Portugal na próxima fase. O zagueiro Luiz Eduardo e o lateral direito Arthur Rayan, ambos cumprindo suspensão, ficam de fora do duelo decisivo para a seleção, Martelli. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Está precisando? É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Sobrou um chute. Foi chute isso aí? Na cara do Hulk. Vai abrir o Galo. O Canali foi tentar chutar a bola. O Canali foi tentar chutar a bola, mas ele chutou o rosto do Hulk. Pegou ali, aliás, Hulk até mostrou pro Piero Mads ali, falou, ó, pegou aqui, ó, tá vermelho e tá mesmo o rosto do Hulk. A falta foi marcada, mas sem amarelo para o 13, José Canali. Até agora o cartão não sai do bolso do juiz, hein, Zaidan? É aquela história, né? Como dizia o Orlando Duarte, tem árbitro que acha que é magistrado, né? Ele não aplica a regra, ele resolve julgar o caso subjetivamente, tomar sua própria decisão. Esse é um lance clássico de amarelo, é um pontapé na cara, né? Até agora nada de cartão na cara. Hulk tá reclamando. 0 pro Galo, 0 também pro Lanús. Placar de 0-0 na Bandeirantes, vale o título da Sul-Americana. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, verte simples em um instante. 12 minutos jogados deste segundo tempo, lateral pro Galo bater na meia direita, acelera, vai pra cima o Atlético Mineiro, arremessa a bola no peito de Hulk, Hulk tenta fazer o domínio pra ninguém, ajeitou mal, quarta marcação, fica no bate-bate, volta pela meia direita, Juan insiste, tenta quebrar pro campo de ataque, ganha Carreira pela meia esquerda, no meio de 2, Carreira ganhou, Vitor Hugo ganhou na sequência, insiste o Galo, bolão de Hulk pra Igor Gomes por dentro, Igor Gomes abriu lá no sol, no trecho de sol na meia esquerda, é pra Dudu na quina da grande área, abandona a ponta, vem por dentro para Arana, falta Arana no jogo, Arana para Dudu, clareou, bateu no gol, espalma lançada, uma pancada do Dudu no canto esquerdo, era de longe, ele arriscou, Dudu bate no gol, lançada, trabalha meu filho, trabalha no jogo, escanteio na ponta direita pro Galo bater a Crela. Quando ele puxa pro meio é sempre um perigo, na perna direita ele coloca de chapa, estava muito longe o Dudu, bateu no canto esquerdo do Lossada que faz a defesa, vem a primeira finalização do Atlético no segundo tempo e o terceiro escanteio no jogo, vem Arana na bola. Vimos um chute a gol, Arana para cobrança de escanteio, bateu, curtiu na ponta direita para Igor Gomes para Arana levantou na segunda trave, tira a marcação, afasta a zaga do Lanús, volta a bola para Igor Gomes, na meia esquerda trabalha a equipe do Galo, insiste na ponta esquerda, Alonso dominou, jogou a bola na linha de fundo, adiantou no carrinho firme. Vem por baixo, para botar para fora, estava bem posicionado. Tá lá, Marcite põe para fora, manual pro Galo bater do campo de ataque pela meia esquerda.
Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. Galo desce para o campo de ataque, tá maduro, tá vindo o gol do Atlético. Atlético tenta descer para a esquerda, perde a bola, perdeu a bola. Guilherme Arana vem para o contra-golpe mais uma vez. A equipe do Lanús não se acerta. Não é bom esse time, hein? O Lanús não tem um time bom, mas tem time para numa bobeira fazer um golzinho e levar o título, viu, Zaidan? Não há dúvida, time comum, né? Meia boca. Aliás, cá entre nós, eu acho que é o pior momento da história do futebol argentino. Pior momento da história, inclusive para os dois gigantes, Boca e River, né? O Lanús é fraco, mas o Atlético não está fazendo o suficiente. Chega, domina, tem mais qualidade, mas não consegue fazer o gol. 15 jogados deste segundo tempo, não faz o gol o Atlético Mineiro. É verdade, Zaidan, o momento não é legal do futebol argentino, hein? Você vê a final da Libertadores, você vê por quem passaram, aí você vê o River ficando no meio do caminho, Palmeiras e Flamengo, mais uma vez na final da Libertadores. A Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo. Lanús chegou na final, último título do Lanús, 2016, um campeonato argentino, quase 10 anos de jejum. 2013 a Sula do Lanús, sem contar River, outros times, Boca Juniors, o Independente, Vélez. Futebol brasileiro tá falando mais alto e vem de novo com Galo. Hulk na entrada da grande área para Arana. Arana antes dele chega Bernard, ele dá um tapinha na bola pela ponta esquerda, insiste para Dudu, Dudu para Bernard, Bernard para Hulk, tentou fazer a proteção, pediu a falta, o juiz não deu, perde a bola. Hulk ganha Lanús, ganha no contragolpe. Castilho lançado, ponta esquerda, escapou do primeiro zagueiro, escapou do segundo, fintou bonito, fintou legal, abertura de bola, tem que ter atenção, Carreira passou, não soltou. Foi fominha, foi muito fominha o ataque do Lanús. Se ele solta, Carreira saía na cara do gol, hein, Agrela? E o Castilho tava ele e o Igor Gomes, que chegou por trás e fez o desarme. Se não, era bola no Carreira e Carreira pro gol. Perde uma grande chance o Lanús nesse segundo tempo. Vem Galo para tentar o contra-ataque. Vai pro campo de ataque o Atlético Mineiro na ponta esquerda. Dudu, sempre Dudu. Dudu para Arana por dentro. Arana pela meia direita, insiste no campo de ataque para Bernard. É só acelerar que marca. Bernard para a perna esquerda, clareou. Isolou. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Torcedor do Galo quer o gol, 0-0 placar do jogo. O banco de São Paulo tem na pedra e a Grela. De Gabriel Delfim, o goleiro, Ivan Roman, Natanael, Caio Paulista, Renzo, Saravia, Alexander e Fausto Vera. Além de Gustavo, Scarpa, Gabriel Menino, Renier, Cadu e Biel. Cláudio Zaidan. Estamos com 17 jogados, já entra naquela faixa que o técnico tem o selo aprovado para mudar. Que antes disso não tem o selo, né? Ele não tem aquele carimbo, ó, pode mudar. Agora ele já tem o carimbo, viu, Zaidan? Já tem o carimbo, né? Virou um dogma. Agora aquela história. Como tem possibilidade de prorrogação, os treinadores também consideram muito isso, né? A hora que ele vai ter muita gente já cansada, vai ter que fazer 3, 4 mudanças. E agora o banco do Atlético, opção é o Scarpa, né? Porque o Scarpa tem uma qualidade que num jogo desse pode ser uma qualidade decisiva. Ele chuta bem de fora da área e ele tem um passe muito bom. Então, num jogo que o Atlético é melhor, mas não consegue fazer gol, não consegue impor essa qualidade superior que ele tem, o Scarpa, o São Paulo ele gosta muito de correria, por isso que ele não escala o Scarpa como titular. Mas o Scarpa é um cara que pode mudar o jogo. Chuta muito bem de fora da área e tem um ótimo passe, né, Marcão? Será que vem Scarpa em campo? Será que vai mexer o Sampaoli? 0 Lanús, 0 para o Atlético Mineiro. Por enquanto, se continuar assim, vai pitar prorrogação. Por enquanto, se continuar assim, vai pitar prorrogação para a definição do título da Sul-Americana. Diz que obra jogador, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Vem para o campo de ataque a equipe do Atlético Mineiro. Será que teremos prorrogação? É o que indica o caminho. Bernardo mira pela meia direita, passa nas costas dele na ponta direita. Rony pediu, tá faltando Rony, tá faltando Hulk no jogo. Rony por dentro para Bernard. Bernard para Hulk, tentou fazer o pivô antes do Bernard. Bernard pela meia esquerda, é para Igor Gomes. Igor Gomes na meia direita para Bernard. Bernard pisa na bola, ergue a cabeça, tenta ajeitar o posicionamento de Igor Gomes. Igor Gomes recebe, gira pela meia esquerda, se apresenta Alonso. Alonso pela canhota, na ponta, naquele da grande área. Arana voltou, Alonso dominou, Alonso para Alan Franco para Alonso, Alonso na meia esquerda, tá fechadinho Lanús, se destina a marcar na final da Sul-Americana. Igor Gomes cercando a grande área do Lanús, perdeu. Erra o passe, Igor Gomes tira de perna esquerda, afasta.
Marcite de qualquer jeito tira. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe. Pode contar. E tome Lanús. Lanús pro contragolpe na ponta direita. Marcelino, o 10 do time, ganhou pra cima do Alonso. Marcelino, olhou pra minha... levantou. O Vitor Hugo passa da bola, mas tem o toque do Castilho, hein? Linha de fundo numa bola aérea. Choque forte, passou da bola. Olha o Lanús aí, Agrela. E o Castilho até é o artilheiro da equipe na temporada, 19 gols, mas a bola foi muito alta para ele. Marcelino Moreno fez um bom cruzamento, um pouco alta demais. Ela vai direto para fora, apenas tiro de meta, segue 0-0. Agora o destaque sempre para o Marcelino Moreno, hein, Martelli? Tá dando um baile na zaga atleticana, ninguém acha o homem. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Final da Sul-Americana no Defensores del Chaco, no Paraguai, Assunção. Relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Estamos indo para a prorrogação, hein? Lanús 0. Atlético Mineiro também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, Bueno. Logo mais teremos rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Grêmio se enfrentam às 7h30 da noite. Flamengo e Bragantino às 9h30. Palmeiras e Fluminense no mesmo horário. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de sábado, 9h30 da noite tem jogo. Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. Ulisses Costa transmite o jogo. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. Olha o Galo, Galo na ponta direita. Bernardo dominou a entrada da grande área. Hulk escapou da marcação, girou o bolão para Alonso de trás, clareou, bateu por cima do gol. De trás, o Alonso com liberdade bateu por cima do gol. Tiro de meta pro Lanús e só isso, Agrela. Quando o zagueiro pega a bola assim pra dar aquela arrematada, normalmente todo mundo grita não, né? Mas ele é o capitão da equipe. Teve confiança, tentou de fora da área, mais uma finalização do Galo de fora, né? Sempre a tentativa do Atlético tem sido assim neste duelo. A terceira finalização do clube nesta segunda etapa, mas segue 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega e totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Cláudio Zaidan, tempo vai passando. 22 jogados, metade do segundo tempo, prorrogação. Estamos indo à prorrogação para decidir a final da Sul-Americana. 0-0, Sampaoli se mexe. Mas o banco não, Zaidan. O time vai ficando ansioso, porque sabe que é melhor, né? Quando os jogadores em 10 minutos já sabiam que o time do Atlético é superior. E aí o gol não sai, estão indo para a prorrogação, e aí tem um desgaste físico. Então a exigência física já é enorme no futebol de hoje. Imagine com a possibilidade de mais 30 minutos, né? Que viram 40 facilmente, com um acréscimo, etc. Então o time vai ficando ansioso, quer resolver, mas não está conseguindo. Consegue finalizar, mas sem qualidade. Quando a bola chegou no gol, o goleiro fez uma defesaça. Mas esse goleiro aí parece que é do ramo, parece que é bom goleiro. Placar de 0-0, placar de 0-0, fez a boa defesa pra cima do Dudu, vem pro campo de ataque, a equipe do Galo na ponta direita, escapou da marcação, Pedro no sul, Juan pra Hulk, Hulk na meia direita pra Bernard, Bernard cruzou, desviou, no meio do caminho, tá nas mãos do goleiro, esperto, Loçada, Grela. Estava tentando chegar ali para conferir, inclusive, o Guilherme Arana fechando na área, mas nada feito. Ela desviou no meio do caminho, ficou nas mãos do Loçada. Pela direita tenta o Galo. Placar de 0-0, 20, agora 23 minutos jogados deste segundo tempo. Por enquanto, placar de 0-0. Prorrogação, estamos indo para prorrogação, para decisão da final da Sul-Americana. Quem vence? Galo lá no 0-0 na Bandeirantes, no tradicional da de São Paulo em FM 90.9. Na faixa estendida, pega legal em 86.3. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Galo em maior número, quer o gol. Vem pro campo de ataque, lá pela meia direita, pisa na bola.
Marcelino vinha para buscar a jogada antes dele, Carreira pela ponta direita, insiste para Pérez, Pérez pisa na bola, recomeça um pouquinho mais atrás, sempre campo de ataque o Cardoso, Cardoso pela ponta direita, ameaçou cruzar, Marcelino encostou, Marcelino não recebe, vem cruzamento na cabeça de Vitor Hugo, tira de cabeça, afasta de qualquer jeito, descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Hulk domina pela meio direita do campo de defesa, pressionado pela marcação do Barciti. Hulk pede a falta, o árbitro para o jogo. Falta em cima do Hulk, meia direita, campo de defesa. Hulk já faz a cobrança. Bolão de Hulk. Hulk levantou na ponta esquerda. Dudu perdeu o tempo da bola, chega antes dele. Pérez para tocar de cabeça, põe para fora. A intenção foi boa. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que o seu Nakata oferece. Se é Nakata, você sabe, pode contar. Lateral pro Galo bater, relógio vai marcar 25 minutos jogados do segundo tempo. Cadê o gol do Galo? Estamos indo para a prorrogação, para a decisão da final da Sul-Americana. Será que vem o inédito título pro Galo? Será que vem o bicampeonato do Lanús? Por enquanto 0-0 prorrogação. Dudu vira pela esquerda, capricha Galo. Capricha Galo, Dudu não se acerta no campo de ataque, também não vai bem, o Lanús corta a marcação, vem por baixo Alonso volta a jogada para Vitor Hugo, recomeça dentro da grande área, Everson, inteiro de amarelo, sem brincar, tem pressa, quebra para o campo de ataque na ponta esquerda, mas na ponta esquerda, Everson, é o baixinho Dudu, não tem nem os 70, aí não vai ganhar uma, toca de cabeça, corta a marcação, mas volta no círculo central para Bernard, Bernard levantou para Hulk, desabou para cartão. O Hulk apostava a corrida com o esquerdo, se na cara do gol. Esquerdo, sou capitão, toma o primeiro do jogo, Agrela. E agora não tinha como escapar. O Hulk ia sair de cara pro gol. Deu um abraço no monstro atleticano. Falta perigosa, entrada da área. O lançamento foi do Bernard. Aliás, que tapa, hein? Uma bela bola do Bernard. Não ia chegar tão redonda assim pro Hulk, porque tinha a cobertura do outro zagueiro da equipe do Lanús, o José Canali. Mas abraçou o esquerdo, número 24, amarelado, o primeiro canarinho da partida. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. O Canali estava na cobertura, não era chance clara de gol, por isso não vermelho, né, Zaidan? Perfeito, lance para amarelo, acertou o árbitro. O Hulk pediu vermelho porque ele sempre dá essa pressionada aí. E essa é boa para ele, né? Até porque o Scarpa tá no banco. É bomba do Hulk daí, né, Martelli? É, meu amigo. E como já diria Ivan Zimmermann, fogo na bomba, Hulk. Senta a pancada, Hulk. Fogo na bomba. Grande Ivan Zimmermann, hein? Do Leme ao Pontal. Grandes dele. Rasteja verme. Grande narrador. Que ele dava um show da NCAA, meu Deus do céu, no basquete universitário. Que isso. Vai Hulk! Hulk para a cobrança de falta, é de longe, 27 metros para o gol. 27 metros para o gol. A barreira está muito perto, hein, seu juiz? A barreira está próxima, hein, seu juiz? Não é só site não, seu juiz. É futebol de campo. Hulk para a cobrança de falta. 27 minutos jogados, né? Na esquerda são 4 jogadores cobrindo o canto direito do goleiro Lossada. Hulk, a fé do torcedor do Galo na sua canhota. Capricha Hulk. Hulk, o incrível Hulk. Pode ser o primeiro gol do jogo. Autorizado. Hulk partiu. Bateu à direita do gol. Ele não deu a bomba. Ele tentou colocar e mandou para fora do gol, Agrela. Normalmente é isso mesmo, é a porrada do Hulk. Dessa vez tentou colocado no canto direito do goleiro Lossada. Ela passa não muito perto, não assusta tanto, segue 0-0. E agora mais uma parada para hidratação. Continua muito quente em Assunção, no Paraguai. Hora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. Nada de bombas, Zaidan, jogo parado, hidratação. E uma saudação aqui para o corintianíssimo Marcos Muzak, acompanhando a gente. Um abraço para José Maia, que faz aniversário hoje, o mito. Grande José Maia, tantos e tantos anos conosco aqui na Bandeirantes. E claro, a saudade imensa do craque Ivan Zimmermann, um grande amigo, figura fenomenal. E você lembrou bem, fogo na bomba. Mas o Hulk não quis meter fogo na bomba, preferiu bater a lá Scarpa, né? Colocada, tentou colocar no... Achou que o goleiro ia ficar no canto esquerdo dele, goleiro, ele meteria por cima da barreira, mas foi mal, foi para fora, uma chance boa do Atlético. O Atlético está conseguindo espaço, né? Está conseguindo espaço para jogar e não está aproveitando. Não é que agora ele tem uma retrancona, 2 linhas de 5 à frente do goleiro, não é isso.
Você vê que tivemos lançamento 3 vezes para o Dudu, lançamento para o Rony. O Atlético está conseguindo espaço para jogar. Esse lançamento formidável aí do Bernard para o Hulk, que resultou no primeiro amarelo do jogo. Mas está faltando mais qualidade, sabe? Mais cabeça fria na hora de fazer a jogada. Muita ansiedade, muita afobação. E acho que daqui a pouco o Sampaoli vai olhar para o banco, né, Marcos? Tem que olhar, pelo amor de Deus, hein, Sampaoli? Repete o banco aí, agrela o banco do Galo. De goleiro, Gabriel Delfim, Ivan Roman, Natanael, Caio Paulista, Renzo Saraiva e Alexander. Além de Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Renier, Cadu e Biel. Motopeças de qualidade da Carta, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também Motopeças da Carta, pode contar. Vai marcar 30 minutos jogados do segundo tempo. Prorrogação inevitável. Prorrogação para a final da Sul-Americana. No toque da Bandeirantes, com bola rolando de novo no Defensores del Chaco. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Final da Sul-Americana em Assunção, no Paraguai. Defensores del Chaco, vale o título. Relógio marca 30 minutos jogados no segundo tempo. Lanús 0, time argentino, Brasil e Argentina. Galo, Atlético Mineiro, também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Fala, Bueno. Hoje rolaram os últimos detalhes do GP de Las Vegas, que acontece amanhã. Com isso, Lando Norris larga em primeiro, Verstappen em segundo, Carlos Sainz em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 18º. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com na Carta, com confiança. Se é na Carta, você sabe, pode contar. Placar de 0-0, 31 minutos jogados deste segundo tempo. Por enquanto, Lanús e Atlético Mineiro indo para prorrogação. Prorrogação, 30 minutos mais. Tô vendo uma conversa ali no banco, hein? Acho que passou da hora, mas vamos lá, Sampaoli. Lateral para o Lanús bater pela meia esquerda, faz a cobrança. Tava lá na bola, Marcite. Carreiros 2, pega por último o jogador do Galo. Novo lateral para o Lanús bater pela meia esquerda. Marcite não tem pressa, 0-0 placar do jogo. No Paraguai teremos prorrogação para a final da Libertadores da América. Chamou. Vai mexer. Quem? Gustavo Scarpa vem aí no Galo. Já vem o 10 do time, já vem Gustavo Scarpa. Mudança no Galo com 31, quase 32. Quem é que ele vai tirar, hein? Quem é que ele vai mexer? Expectativa que ia começar no jogo, não começou. Manuel, Marcite pela vez, esquerda na canhota, arremessa para meio da grande área, corta a marcação do Galo, rasga de perna direita, Rony tira. Rony não tá bem no jogo. Hulk apagado, mas não dá para tirar o Hulk. Sampaoli tá pedindo mais atividade, ó. Fala, hein? Lanús no ataque, hein? Não dorme não, Galo. Rony tira de qualquer jeito de perna direita, quarta marcação, volta no peito de Igor Gomes. Igor Gomes pela ponta para Bernard, Bernard para Hulk. Hulk engolido pelo zagueiro. Canali ganhou, Canali soltou no corredor central de sua intermediária. Marcelino pela ponta esquerda para Carreira, devolveu, vem por baixo, o Vitor Hugo pegou. Pegou no juiz. Bola ao chão e antes a mudança. Vai mexer o Galo, não é isso? Guilherme Agrela. Isso, mexendo o Galo, então, saindo camisa número 11, Bernard, para a entrada do número 10, Gustavo Scarpa. O Scarpa que tem 4 assistências nessa Copa Sul-Americana. Entra ele, número 10, no lugar do 11, Bernard. Ô Zaidan, será que o Bernard cansou, Zaidan? Cansou, ele já estava correndo menos. Você vê até a reação dele na hora de sair, buscando o ar ali, estava cansado. E há um outro aspecto, Scarpa, além de tudo, é batedor de pênalti, né? Se o negócio se arrastar até o tiro livre direto, o Scarpa é um ótimo batedor de pênaltis. E ele pode fazer mais uma alteração, Martelli, que é tirar um zagueiro, o Vitor Hugo, por exemplo, e colocar o Natanael aqui na direita, como lateral. Jogar com 2 zagueiros, 2 laterais e soltar mais o Rony para jogar com mais liberdade, porque o Natanael é um lateral que apoia. Não, o jogo não está pedindo 3 zagueiros. É uma alternativa também para o Sampaoli. Eu falar isso, Zaidan. Não precisa de 3 zagueiros, pô. Não parece. O Galo não é atacado dessa forma. O Galo não é pressionado. É um conservadorismo. Pode fazer isso. Ele pode trazer. Não sei, cara. Você falou, tirar. Ó, quem tá no sacrifício mesmo é o Alan Franco, né? O Alonso tá bem, Vitor Hugo, vocês estão bem? Quem é que tá pior aí de físico? Então o pior sai. Faz uma mudança, é mais ofensivo. O torcedor do Galo vai lembrar. Se vencer, né? Eu acho que sempre tem que fazer um exercício de futurologia.
O que o torcedor do Galo quer ver? Quer ver o título. Precisa de 3 zagueiros. Scarpa tá em campo. Vai mexer o Lanús. Lanús já mexe também. 0-0 placar do jogo. Quase 35 minutos jogados do segundo tempo. Vale o título da Sul-Americana. 0-0. Estamos nos encaminhando para as decisões de prorrogação e pênalti, respectivamente. Para as decisões de prorrogação e pênalti, respectivamente. Pênalti não é loteria, mas o Galo. Dá para vencer o jogo no campo. Dá sim para vencer o jogo no campo. Atlético Mineiro tenta descer para o campo de ataque. Vitor Hugo toca de cabeça. Tem uma falta marcada esquerdo. Está sentindo. Falta Hulk, esquerdo e pinta cartão. Amarelo para o Hulk, número 7 do Galo. O primeiro amarelo aplicado para um jogador atleticano na partida. Ele dividiu a bola ali com esquerdos. Ou seja, esquerdos fez uma falta no Hulk, tomou amarelo. Agora o Hulk devolve e toma amarelo também na partida. Quem vem aí no Lanús é o 25, Dylan Aquino, atacante. Já confirmo quem sai. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. 35 minutos jogados no microfone da Bandeirantes. Atenção, Atlético Mineiro. O Galo tá indo para prorrogação. Vai ter prorrogação. Esquerdos e Hulk discutem. São os 2 cartões. O Hulk. Tudo bem, eu sei, é final. Joga a bola, Hulk. Galo precisa de você, Hulk. O Atlético precisa de você. Não faz um bom jogo, Hulk. Precisa de bola. Bernard foi embora. Scarpa tá em campo. Capricha. É uma bola pro Hulk. É uma bola pro Hulk matar o jogo. A mudança no Lanús. Guilherme Agrela. Vamos lá então. Entrando o número 25, Dylan Aquino, para a saída do número 23. O Ramiro Carreira. Então sai o 23, Ramiro Carreira, e entra o 25, Dylan Aquino. Aquino, que é da base do Lanús, tem só 20 anos de idade. 5 gols nessa temporada, 3 na Copa Sul-Americana para o 25, Dylan Aquino. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Segure em consórciovw.com.br e consulte as condições. Aqui em campo, Carreira fora. No ar, Cláudio Zaidan. E vai ser um ataque mais rápido, né? Olha aí, olha o Lanús aí. Falhou, Igor Gomes, perdeu, vai sair na cara do gol. Aquino na primeira participação, bateu travado pelo Vitor Hugo. Tira o zagueiro. Tá sobrando. Tira um zagueiro. Que aí os caras vão ter um pouco mais de medo de sair jogando, viu, Zaidan? Pois é, e mesmo com 3 zagueiros eles estão encontrando espaço, né? Sinal de que isso não é o antídoto mais eficiente, não. Vem de novo. Escanteio para a equipe do Lanús bater pela ponta esquerda, já cobrado aqui no clareou. Vem levantamento para o meio da grande área da ponta esquerda, Marcic. Levantou na segunda trave, toque de cabeça para o meio da grande área. Igor Gomes vem por baixo, tira. Afasta a marcação do Galo, volta pela meio direita para o Lanús. Pérez ergue a bola para o meio da grande área. Vitor Hugo, faltou ligar aquele alerta e aquele também. Zagueirão fala, tá sozinho o Vitor Hugo. Tirou, não tinha ninguém com ele. Sorte que o Cardoso não é bom de bola, não. Cruzou a linha de fundo, tiro de meta pro Galo. Acorda, Atlético Mineiro, fala, Grela. E agora o Cardoso fez tudo que o Atlético queria, que era ter a posse de bola novamente. Ele olhou, lá na ponta tava o Dylan Aquino pedindo para tocar nele. A bola vai direto para fora, a linha de fundo, tiro de meta. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Capricha, Atlético Mineiro. Estamos indo para prorrogação. Relógio marca 37. Arana pela ponta esquerda, bolão para Dudu, quina da grande área, invadiu, passou pelo primeiro, segundo, terceiro, fez a fila, girou, fez o giro sem. Ei, Dudu. Sem noção, hein, Dudu? Ninguém chuta no gol. Parte no gol, Dudu. Tentou erguer a bola para Arana, tá nas mãos do goleiro aí, Agrela. E o Arana fica sentindo na jogada, inclusive. Deu aquele último pique, lateral esquerdo. Aí Guilherme Arana, que tem 2 gols nessa temporada, inclusive. O Dudu quis ajudar aí bastante o companheiro, né? Que bolinha, Dudu fez uma ótima jogada, mas depois, fácil na mão do Losada. Segue caído, o Guilherme Arana vai receber atendimento médico. O cara que deu o único chute a gol foi ele. Na hora que clareou, ele fez outros giros, Zaidan. Tinha 2 opções, né? Ou chutar a gol ou cruzar para o Hulk, que estava na área. Ele quis dar um passe ali, que sinceramente foi a pior escolha, além do passe ter sido ruim, né? E o Arana ainda sentiu, mas já tá legal, continua no jogo, né, Martelo?
Sim, tá legal, cara. Tá bom. Tô vendo lá, ó. Vamos ver na imagem. Quase 40. O desespero do torcedor do Galo. Tô vendo também na arquibancada. Torcedor do Lanús. Sabe que o time é inferior. Sabe que o elenco não é o mesmo. Mas tá caminhando, tá cozinhando. Já sai, entendeu? Já chega. Esse é o problema. Tem que ter atenção, Galo. Mata o jogo, Galo. Atlético Mineiro vem para o campo de ataque na ponta esquerda. Placar de 0-0. Quase 40 minutos jogados. Dudu recolheu, Dudu protegeu, Dudu soltou pela meia esquerda. Trabalha Alonso para Hulk. Boa trabalhada de bola. Na sequência, o passe errado por dentro. Corta a marcação. Lá nos desce no contra-golpe na ponta direita. Opa! Carrinho por trás do Alonso. Carrinho por trás do Alonso e fica sentindo Castilho. Sem não é, Agrela. Ali agora o Júnior Alonso. Ele tentou matar a jogada e assim conseguiu. Falta marcada em cima do Rodrigo Castilho, que está sentindo, inclusive, o atacante, camisa número 19 do Lanús. Uma chegada forte, na verdade foi o Alan Franco. Alan Franco, que está jogando no sacrifício, Martelli. Mas para um sacrifício, 85 minutos já disputados. Carrinho por trás no Rodrigo Castilho. Amarelo para o 21, Alan Franco. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Cláudio Zaidan não vai dar mais, acho que para Alan Franco não, hein? E esse carrinho amarelo merecido, Zaidan? Merecidíssimo, sem dúvida. Falta por trás. Ele, além de dar uma tesoura, ele dá um pontapé na sequência, né? Mereceu o amarelo. E aquilo que o Agrela tem dito desde o começo da jornada, o Alan Franco, ele está voltando de uma contusão. Ele só foi escalado porque é uma decisão, senão ele esperaria mais uma semana para voltar. Se fosse o Campeonato Brasileiro, ele ficaria fora. E agora chegou no limite, está indo embora. Daqui a pouco mais uma mudança no Galo aí, Martelli. Vai mexer, vai ter que mudar a equipe do Galo. 41. Vem aí o Caio Paulista, Martelli. 41 jogados do segundo tempo. Chamou mais um. Alexander também, volante, vai entrar no Galão da Massa. Dupla mudança, dupla mexida no Galo. Alan Franco está de pé, tomou cartão. 41 e 30 jogados. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Acredita, torcedor do Galo. Acredita, torcedor do Atlético Mineiro. Dá sim para pintar um golzinho no fim do jogo, se não é prorrogação. Se não mais 30 de bola rolando. Se não mais 2 tempos de 15. As mudanças no Atlético Mineiro. Vem Caio Paulista. Vem também o Alexander. O Alan Franco é um deles, né? Isso, o Alan Franco já saiu aí e saindo também, me parece ali, o Guilherme Arana. Então saiu o número 13, Guilherme Arana, para a entrada do 38, Caio Paulista, e deixou o campo também o Alan Franco com a 21 e entrou o 5, Alexander. Mudanças no Atlético Mineiro. Tem falta a equipe do Lanús para fazer o levantamento para o meio da grande área, da direita para o meio da área. Corta a marcação. Alexander está em campo. Arana foi embora, Alan Franco foi. Caio Paulista entrou, Alexander também. E aí, Zaidan? Nenhuma invenção do Sampaoli, né? Saiu o Arana, entrou o cara da posição que é o Caio Paulista. O Arana, ele havia sentido aquela dor, aquele puxão, e também não jogou bem, né? Uma partida bem abaixo do que o Arana pode jogar. Entra o Caio Paulista. O Alexander é bom jogador, sempre foi, no Fluminense. É um bom meio campista. Uma alteração que o Atlético, embora o Alan Franco estivesse bem no jogo, mas o Alexander sabe jogar bola. O Atlético não tem nenhuma perda considerável no meio campo não, Martelli. 43 minutos jogados deste segundo tempo com o Alexander em campo esquerdo. Está sentindo no meio da grande área, diz que tomou uma cotovelada. Diz ele que tomou uma cotovelada. Vamos para a prorrogação. E aí, nesse lance aí, veio de trás o Vitor Hugo na disputa de bola na nuca. É isso, Agrela? Ele subiu com o braço apoiado ali na nuca do esquerdo, que está caído justamente com a mão naquela região. Mas o Piero Mazza não deu nada. Tá ali o Vitor Hugo, justamente jogador do Atlético, envolvido na jogada, dizendo que não fez nada. Segue o jogo 0-0, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 43, quase 44 minutos jogados do segundo tempo. Prorrogação tá aí batendo na porta, Galo. Prorrogação tá batendo na porta e Galo. Quem sabe agora o momento dos heróis.
O momento daqueles que não estavam em campo quase, mas podem se destacar. Desce agora o Lanús. Castilho deu o drible da vaca, bateu mal. Linha de fundo, tiro de meta pro Galo e só isso, Agrela. O Júnior Alonso não achou o Rodrigo Castilho, mas depois também não achou o gol, né? Na cara dele, lado direito, deu o drible da vaca, foi pra batida e aí nada feito, 0-0. Apenas a terceira finalização do Lanús neste segundo tempo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser o Sil, a mais premiada do Brasil. 44,5. Final da Sul-Americana indo para prorrogação no Defensores del Chaco no Paraguai. O Galo empata em 0-0. Dudu lançado pela meia esquerda para cima dele, Pérez na marcação. Dudu baixinho, Dudu gira, tem que soltar essa bola, volta o jogo. Tomou uma pegada forte, Dudu, juiz não deu, vem para a sequência, o Lanús desce na meia direita, Castilho tentou fazer o break, Castilho ganha. Volta a jogada 45, sobe a placa. Mais 3 minutos. Meu amigo, é Sul-Americana, tá nem aí, hein, Zaidan? Mais 3. Mexeu. É bom senso, né? Bom Pra... senso. Como tem a possibilidade de prorrogação, se não acontecer nada aí nos próximos segundos, haverá prorrogação. Se o cara mete 7 minutos, 8 minutos, para quem vai jogar mais meia hora depois, que na verdade não. Essa meia hora não é só meia hora, ela vira 40 minutos facilmente. Então foi bom senso do árbitro, né? Um árbitro sossegado, tranquilão, né, Martelo? É verdade, Zaidan. Aí tinha que combinar, né? Chama os capitães e fala: vocês querem resolver agora? Os caras falam assim: então vou dar mais 8. Já que vai ter meia hora pra frente, vocês não querem resolver agora? A gente vai botar mais 3. Você sabe, né? 40 minutos pela frente, a perna pesa. Deixa eu ver aqui, ó. 2 mudanças, não, uma do Lanús. 3 em 2 paradas do Galo. Tem mais uma na prorrogação, né? Vem pro campo de ataque o Lanús. 46 minutos jogados. Levantamento pela ponta esquerda. Aquino tentou levantar na entrada da grande área para ninguém. Caio Paulista de perna esquerda, tira. Sobe para tocar de cabeça no círculo central esquerdos. A bola na entrada da grande área está em posição de impedimento. Está em posição de impedimento o atacante do Lanús. É isso, Agrela. O Marcelino Moreno estava ali à frente da zaga atleticana. O primeiro impedimento da equipe argentina na partida, agora já aos 46 da segunda etapa. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Everson vai quebrar para o campo de ataque, quase 47 minutos jogados do segundo tempo. Estamos indo para prorrogação. O Atlético ainda tenta vencer no tempo regulamentar. Everson quebra para o campo de ataque, na ponta esquerda é para Dudu. Sobe esquerdos para tocar de cabeça, põe para fora. Lateral para o Galo bater na meia esquerda do campo de ataque. 47, vamos até 48. Alonso para o campo de ataque, Brahuc desarmado, corta a marcação. Voltou, Alexander tentou dar topinha na bola, chega por baixo, tira, corta a zaga do Lanús. Último minuto deste segundo tempo. Rasga de perna direita. Pérez tira de qualquer jeito, a bola quica no gramado. Chega para tocar de cabeça, Alonso fica no bate-bate, vai ficar pro Lanús. Lateral pro Lanús bater na meia direita, não tem pressa, Castilho. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganha bônus de R$5.000 na contemplação do seu novo Tera. Adquira o seu novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. 47,5. Não tem pressa para a cobrança de lateral, Pérez. Vai ficar perigoso ainda mais o jogo pro Galo, tá vendo? É melhor o elenco, é melhor, mas ó, tá indo para prorrogação. Castilho briga pelo alto, na meia direita, ele, Caio Paulista. Castilho ganhou, tentou dar o tapinha de calcanhar, corta a marcação. Galo desce, contra-golpe agora, vamos matar Galo. Olha o título do Galo, trabalhou na meia esquerda, escapou da marcação. Alexander demorou demais. Aponta o centro de campo, Piero Massa. Termina o primeiro capítulo da final da Sul-Americana. Uma final que era de um capítulo, agora tem 2. 0 para o Lanús, 0 para o Atlético Mineiro. Teremos prorrogação. Paulo do Vale, já mais 30 de jogo, fala do Vale. É isso, Martelli, descansa aí a garganta, porque tem mais meia hora pro narrador, hein? Que coisa! A prorrogação tá meio em desuso nos últimos tempos, mas para uma finalíssima, por que não mais meia hora então, Guilherme Agrela? Você está pronto para isso, Guilherme Agrela? Eu estou prontíssimo, Paulo do Vale. Lembrando que, olha, Lanús fez uma alteração e o Atlético 3.
Então tem direito a mais uma neste tempo extra aí, antes das penalidades. Tá certo. Então, 0-0, jogo igual e teremos mais meia hora de bola rolando e quem sabe penalidades. E aí, Cláudio Zaidan? E essa primeira parte aí, o tempo regulamentar, como é que você enxergou esse jogo do Galo principalmente, Zaidan? Faltou competência, né, PDV? O Atlético é melhor que o Lanús. O time do Lanús é fraco. O Atlético, que não é também nenhuma maravilha, não tem hoje um time formidável, mas aqueles jogadores que eram chave no auge desse elenco, como o Hulk, como o Arana, como o Everson, já estão na fase seguinte da carreira. O Hulk na fase derradeira, né? O Arana não, mas com muitas contusões e tal. E o Atlético fez um jogo medíocre, né? Sem muito brilho. O melhor lance do jogo foi uma falta. Um lance de bola parada que o Bernard meteu uma curva e quase faz o gol, ela bateu na trave. E o lance do Dudu que o goleiro defendeu, espalmou. É muito pouco, né? Por um time que é melhor, que conseguiu, inclusive, entender qual era o caminho para entrar na área. Ali com o Dudu pela esquerda, que estava driblando fácil, com o Rony pela direita. Mas, na hora do passe para alguém finalizar, a jogada era desperdiçada. Quando finalizava a finalização, na maioria das vezes, finalização ruim. Então o Atlético pediu essa prorrogação. O Lanús fez exatamente o que tinha de fazer. Se fechou, quando percebeu que o Atlético estava ansioso, errando o passe, tentou alguma coisa, começou a dar alguma pressãozinha no ataque, em contra-ataques. Chegou a levar perigo, mas aí faltou qualidade, né? Você viu há pouco, o cara deu um drible da vaca ali no Vitor Hugo. Aí na hora de finalizar foi uma coisa patética, né? Então, o Lanús realmente é limitadíssimo. Mas o Atlético não se aproveitou disso não. E agora entra muito parte física, parte emocional, né? Muito jogador que é chave, que é importante, já vai estar muito mais desgastado. E aí o treinador já começa a pensar, bom, a substituição agora tem de colocar alguém que bate pênalti. Se a coisa vai se arrastando no 0-0, os treinadores já começam a projetar a mudança para colocar batedor de pênalti em campo. E mais, a prorrogação afeta a cobrança de pênalti. Nós vimos isso ao longo da história, né? Jogador que chega sem condição física de bater um pênalti. Vimos isso até em final de Copa do Mundo. Então é um momento crítico do jogo, né? Físico, emocional, pressão principalmente sobre o Atlético, que é melhor e, portanto, é mais pressionado a tomar a iniciativa. Mas vamos ver, tomara tenhamos uma prorrogação mais animada e com mais qualidade, apesar do calor e do cansaço dos jogadores lá, meu caro PDV. E deu pra sentir, ô Guilherme Agrela, os caras bem cansados, né? Sim, muito cansados. Aliás, um dos jogadores do Lanús ali recebeu uma pomada branca, não só na panturrilha, na coxa, nas pernas tudo, PDV. Realmente muito cansaço. Eu falei aqui, 29 graus, temperatura ambiente, temperatura local, sensação térmica de 30, né? Então muito calor nessa tarde lá em Assunção, no Paraguai. Realmente muito cansaço, ainda mais pro Lanús, PDV, que só fez uma alteração. Saiu o 23, Carreira, e entrou o Dylan Aquino. O resto todo mundo jogou esses 96 minutos. Bom, é o seguinte, quem não está cansado está pronto para mais 30 minutos e quem sabe penalidades, a final da Sul-Americana. Na Rádio Bandeirantes, por enquanto tudo igual, vem aí a prorrogação, Atlético Mineiro e Lanús, 0-0, volta Pedro Martelli. Valeu, Paulo do Vale, vai começar o primeiro tempo da prorrogação, invertem seus lados, à direita o Atlético Mineiro, à esquerda o Lanús, capricha Galo, capricha Atlético Mineiro, tem mais 30 minutos. 2 tempos de 15, capricha, Galo. Piero Massa apita, bate na bola, Hulk, começa o primeiro tempo da prorrogação. Curtindo futebol de sabadão na Bandeirantes. Hulk de novo quebrou, saída na PSG, manda pra fora a lateral. Manual no campo de defesa pro Lanús bater. Começa o primeiro tempo da prorrogação, vale o título, vale a final e vale 36 para 37 milhões de reais, hein? Valendo o título da Sul-Americana, prorrogação no Defensores del Chaco. Arremesso lateral pela meia esquerda, vem para o campo de ataque mais uma vez. O Galo tenta começar na pressão. Tem pressa, hein?
Que pressa, hein? Vai pra cobrança. Caio Paulista arremessa a bola no peito de Hulk. Hulk volta a jogada para Caio Paulista. Caio Paulista domina, trabalha por dentro, se apresenta Alexander. Alexander tenta descer para o campo de ataque. Vem por baixo o Pérez. Pérez põe para fora em arremesso lateral. É mais um lateral para a equipe. O Galo bater no campo de ataque na meia esquerda. Ative efeito Estrela. Acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples em um instante. Clareou frente à marcação. Alexander tentou levar para a linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Tiro de meta para o Lanús. E só isso, o Agrela. Ali o esquerdo assumiu muito bem na cobertura, aliás, porque o Alexander estava chegando forte. Ele fez a proteção sem fazer a falta, apenas tiro de meta. Placar de 0-0, Lanús também 0, Galo também 0, não tem pressa. Esse primeiro tempo agora da prorrogação é a extensão do jogo, é verdade, o Cláudio Zaidan. Mas sempre me parece que é uma aversão a riscos, né? Os dois times não vão se expor. Se abrir uma porta, eles tentam aproveitar. Mas se expor, acho que não, né, Zaidan? Não vão. E outra coisa, a parte física, né? Como o Agrela frisou, a temperatura é muito alta. A umidade é alta nessa região de Assunção, né? Tem o rio ali passando do lado. A umidade faz com que a sensação de calor fique muito maior. Você percebe dois times desgastados. E agora, nada disso explica a incompetência do Atlético durante o jogo, né? O Atlético poderia ter resolvido esse jogo nos 90 minutos. Agora haverá mais cautela e pelo jeito daqui a pouco tem aquelas mudanças e aí o treinador já pensa que o substituto, o primeiro critério que ele usa é o seguinte: o cara tem de saber bater pênalti, né, Martelo? Se não souber bater pênalti, sai. O Galo tem mais 3, as 2 do tempo regulamentar e a uma que é adicional, né? Adicional da prorrogação. O Lanús tem mais 4, né, Agrela? Isso, seriam mais 4 e vem aí, portanto, o 9 Walter Bull e o 8 Watson. Já mudanças na equipe do Lanús, placar de 0-0, vale o título da Sul-Americana. São 3 minutos jogados do primeiro tempo da prorrogação, são 3 minutos jogados da primeira parte do segundo capítulo da final da Sul-Americana. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Mudanças no Lanús, tem a galera que não está aguentando mais em pé. Até por isso, mexe Maurício Pellegrini. Vamos lá então, saindo o número 11, Eduardo Salvio para a entrada do 8, Watson. Deixando o campo também o 19, Rodrigo Castilho para a entrada do 9, Walter Bull. Então saindo 11, Eduardo Salvio e o 19, Rodrigo Castilho. E entrando o número 8, Watson e o Walter Bull, que é o número 9. Gastaram 1 quilo de pomada no Salvio. Aí ele ficou 3 minutos, viu, Zaidan? Só para dar tempo de aquecer o Watson. E o Castilho jogou muito mal, né? O Castilho errou demais. Finalização errada, passe errado. Demorou para sair. E aí entrou o Watson. Elementar, não é, meu caro Martelo? Aí campo. Opa, teve uma no Galo também, viu, Agrela? Isso aí, saiu o número 92, Dudu, para a entrada do 77, Biel, portanto... A quarta alteração no Galo, saiu 92 Dudu, entra o Biel, número 77, Martelli. Que devia estar esgotado o Dudu também, né, Zaidan? Pregadão, Dudu. Ele fez um grande primeiro tempo, segundo tempo algumas aparições boas, outras ruins, mas já estava cansado. Isso acontece com o Dudu, às vezes até em 90 minutos ele não consegue concluir o jogo. E entra o Biel, que não tem o drible do Dudu, mas é muito rápido, um jogador muito rápido, bom para contra-ataque, né? Placar de 0-0, vale o título da Sul-Americana. Relógio marca quase 5 minutos jogados do primeiro tempo da prorrogação. Hulk, o incrível Hulk, dominou o corredor central da intermediária, bate no gol, Hulk foi porrado. Não! Diz que sem falta o árbitro. O Hulk na entrada da área para bater no gol, caiu, despencou, pediu a falta, o juiz não deu, Agrela. Aos 39 anos, corre mais que muito moleque, aí deu um pique importante ali desde o campo defensivo, chegou por trás o José Canali. Fez a falta, segundo o Hulk, mas para o Piero Mazza, nada a marcar, segue o jogo 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. E os Scarpa domina pela meia direita, na queira da grande área, levantou a meia altura, tirou o zagueiro, falta nas mãos do goleiro. Não foi falta não no Hulk, Cláudio Zaidan.
Bom, eu não vi replay, a minha impressão foi que não. Ele desabou mesmo, porque pregou depois daquele pique e fez a jogada errada. Ele tinha de ter tentado lançar o Biel, que partiu e chegaria antes do zagueiro. O Hulk demorou para fazer o passe, aí já ficou sem o ângulo para o passe e tentou a jogada individual. A minha impressão, eu não vi replay, posso ver o replay e falar, não, foi falta, mas a minha impressão foi igual a do árbitro. E ele desabou, não foi derrubado, não. 6 minutos jogados deste primeiro tempo da prorrogação. Fala no microfone da Bandeirantes, Cláudio Zaidan. Cadê o gol do Galo? Cadê o gol do Atlético Mineiro? Vale o título da Sul-Americana na Bandeirantes. Na Bandeirantes, transmitindo para você lá no 0. Atlético Mineiro também 0, tudo igual. Primeiro tempo da prorrogação. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tô vendo o replay aqui, ó. Você também, Cláudio Zaidan, tá lá o Hulk. Ah, Hulk. Pô, mas você aí com 412 quilos de músculo, não dá pra cair nessa. Juiz de Libertadores / Sul-Americana ainda, né, Zaidan? Você tem razão. Não foi falta não, nossa impressão estava correta. E você percebeu como o Biel se deslocou para receber o passe? Ali foi o erro do Hulk, deveria ter lançado o Biel, né? Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Galo pro campo de ataque. Na ponta esquerda, escapou da marcação. Trabalha a bola, Caio Paulista, erra o passe, corta a marcação do Lanús, tenta descer o contragolpe. Vitor Hugo vem por baixo, tira. 3 zagueiros. Segue com 3 zagueiros o Galo. Domina pela meia esquerda, encara a marcação, pedalou, balançou. Vai pra cima, Biel por dentro, enxerga o passe, clareou, 2 em cima dele, gira pela canhota, bom passe do Alexander, é pra Caio Paulista penteia a bola, ameaçou cruzar, voltou pro cruzamento no meio da grande área, pra Hulk, vai no alto, Canale tira, volta na cabeça de Caio Paulista, que trabalhou, tabelou com o Biel, bateu no gol pela linha de fundo. Passa direita do goleiro, tiro de meta pro Lossada e só isso. O Caio Paulista, que fez uma ótima associação ali com o Biel, né? Os dois que entraram no decorrer da segunda etapa. E o Caio Paulista chegou dentro da área, bateu de perna esquerda para fora. Lado direito, apenas tiro de meta. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. 8 minutos jogados do primeiro tempo da prorrogação da final da Sul-Americana. Quem é que sobrou no banco do Galo aí, Guilherme Agrela? Ainda à disposição, o goleiro Gabriel Delfim, Ivan Roman, Natanael, Renzo Saravia, Fausto Vera, Gabriel Menino, Renier e Cadu. Algum dos nomes que disse Agrela brilham os olhares de Cláudio Zaidan? Não tem ninguém ali para mudar o jogo, mas do ponto de vista tático, ele poderia colocar o Natanael, que é lateral direito, e tirar um zagueiro, né? Tirar o zagueiro. A natureza está marcando o pessoal do Lanús, né? Muito conservador o Sampaoli. Vem para o campo de ataque o Lanús pela meia esquerda. Olha lá, os caras não conseguem atacar. Pode fazer gol, claro, no escanteio, pode ganhar o jogo, mas não é a tendência. Ó agora. Estão sem pena, foi embora o Biel ganhou na corrida pela ponta esquerda, tem que soltar, Hulk não soltou, agora sim por dentro, para Biel centralizado, girou na meia direita, parte no gol, Scarpa clareou, bateu, explode no zagueiro, vai pela linha de fundo. O Lanús está esgotado em campo, Scarpa bota pancada no zagueiro, escanteio na ponta esquerda pro Galo bater aí, Agrela. No melhor estilo Scarpa, de fora da área, a perna esquerda, ele bate em direção ao gol, ele explode em cima da zaga do clube argentino. Escanteio lado esquerdo, vem Hulk na bola. Hulk para cobrança de escanteio na ponta esquerda. 10 jogados do primeiro tempo da prorrogação. 2 braços erguidos de Hulk. Sinaliza a jogada incrível Hulk. Olha o gol do Galo. Hulk para a bola. Levantou na segunda trave. Sobe a marcação, tira. Volta pela meia esquerda. Insiste mais uma vez. Caio Paulista pela canhota para Hulk. Hulk pedalou, balançou, voltou para Caio Paulista. Caio Paulista desarmado. Que sono, hein, Caio Paulista? Quase que essa bola sobra para o Lanús. Volta no campo de defesa. O último homem veio para recolher tranquilo. Recomeça a equipe do Galo com Igor Gomes. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Final da Copa Sul-Americana, Paraguai, Assunção, Defensores del Chaco. Relógio marca 10.
10 jogados do primeiro tempo da prorrogação. Esgotado, Lanús 0. Galo um pouco mais de perna, mas não marca. Também 0. QG de Esportes na Bandeirantes, pode falar, Lucas Bueno. Amanhã rola uma das maiores rodadas da Série B, Martelli, com Botafogo de Ribeirão e Avaí, Operário e Ferroviária, Atlético e Paysandu, Amazonas e Curitiba, Atlético Paranaense e América Mineiro, Chapecoense, Atlético Goianiense, Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma encerram a Série B do Campeonato Brasileiro, Martelli. Escapa na meia direita, cruza Biel, testa pro gol, no centro do gol, pegou Lossata. O Biel estava livre no meio da grande área. Nem subiu para tocar de cabeça, teve a chance, o Biel perde o gol, Agrela. E não foi um cruzamento do Scarpa, foi um verdadeiro passe na cabeça do Biel. Pouco à frente da marca do pênalti, ele coloca reto nas mãos do Lossada, perde a melhor chance do Atlético na partida, Martelli. 11 minutos jogados do primeiro tempo da prorrogação no microfone da Bandeirantes, por enquanto 0-0, teremos penalidades máximas, vem para o campo de ataque o Galo, na ponta esquerda, Caio Paulista escapou da marcação, soltou passe completamente errado para o Biel. Na cobertura esquerda, os goleiro vem por baixo, nas mãos do goleiro Manuel Zaidan, chamou, falou, fala. Ô Martelli, é uma opção interessante, aí pensando nos pênaltis mesmo, né? É o Gabriel Menino, né? Ele pode, em vez de pensar no Natanael, tirar um zagueiro e colocar o Gabriel Menino, que bate bem na bola, né? Tanto falta, bola rolando, ele é um bom chutador. E a essa altura você tem de começar a pensar em cada pormenor, inclusive em quem é bom para bater pênalti, né, Marcelo? É uma opção, tá no banco, tá aquecendo ali ao lado, mas quem vai mexer não é o Galo. Lanús vem aí com mais 2 alterações, saindo, portanto, o Gonzalo Pérez com a número 4. Ele é o primeiro jogador a ser substituído pelo Maurício Pellegrini. Portanto, o zagueiro Gonzalo Pérez sai com a camisa número 4. Já confirmo quem entra no lugar dele. Sai também o Marcelino Moreno. Tem 3 gols nessa Sul-Americana. A camisa número 10 também deixa o campo. Então saíram o 4 Gonzalo Pérez e o 10 Marcelino Moreno para a entrada do Ramírez, número 33, e também o Mendes, número 21. Mendes e Ramírez. Isso, nos lugares de Marcelino Moreno e Gonzalo Pérez. Cláudio Zaidan, sem pé no povo, hein? Sim, principalmente o Marcelino Moreno, que é o melhor jogador, tecnicamente, o melhor jogador do Lanús, né? O cara que sabe matar uma bola, sabe passar, sabe jogar, né? Mas já estava cansadão, né? Custou sair do campo ali, já estava muito cansado o Marcelino Moreno, que jogou muito bem no Coritiba, né, Marcelo? Tá marcando demais ainda. Marca muito o Lanús, vai segurando o Galo e numa dessas. Ah, Galo. Faz o gol, Atlético Mineiro. Relógio marca 13 minutos jogados, ó, ganhou escanteio. Lanús ganhou escanteio na ponta direita. 13 minutos jogados do primeiro tempo da prorrogação e a final da Sul-Americana. Subiu a dupla de zaga do Lanús. Aqui no toma distância de perna direita no gol, onde fica a torcida principal do Lanús. A esperança do gol. Se fecha o Galo, se fecha o torcedor brasileiro. Aqui no partiu, bateu. Rasteiro tirou a marcação. Chute a gol. Fraquinho do Matson. Passa a esquerda, tiro de meta pro Galo, isso é isso. Pegou de primeira ali o Watson, até meio no susto, camisa número 8 da equipe do Lanús. A bola vai direto para fora, sem perigo para o Everson, que recoloca em jogo com Vitor Hugo. Está jogando o Galo pelo campo de defesa, trabalha a bola pela meia esquerda. Alonso chapa rápido, rasteiro e ligeiro na ponta esquerda, Caio Paulista. Parece que entrou no começo do jogo, está sem perna, Caio Paulista. O que acontece com ele? Saiu passe errado de Caio Paulista. Quarta marcação do Lanús para ninguém no peito. Igor Gomes centralizado. Ele trabalha pela meia direita, mete a bola para a velocidade. Scarpa. E o Scarpa entrou no segundo tempo. Clareou 10 do time. Bolão nas costas da zaga. Era bonito, era legal, mas não tinha ninguém. Nas mãos do goleiro Lossada, Grela. Agora não conversaram Scarpa e Biel. Bola muito para a direita. Biel abriu um pouco mais dentro da área. Apenas nas mãos do Lossada, que não tem pressa para recolocar em jogo. Ergue o braço, árbitro Piero Massa, aponta o centro de campo chileno, termina o primeiro tempo da prorrogação.
Só mais 15. Acho que o mini intervalo inteligente da Bandeirantes não rola, né, o PDB? Só vai inverter o lado aqui. Pô, entendeu? Aqui. Só vai inverter. Eu tô aqui, mas pra viu, quê? Marcelo? Você tá tipo os caras do banco ali. Eu tô aqui com a impressão de que daqui 15 minutos o juizão vai falar, não precisava. Não precisava? Não precisava, dava pra ir pros pênaltis. Dava pra ir direto. Eu falei no começo da transmissão, o senhor tava aqui ouvindo bem, falei, ô Agrela, terminou a pênalti direto. Ele falou, não, tem prorrogação. Eu falei, pô, eu sei, mas não vai ter, né? Isso é coisa do Agrela. Não vai ter. Não teria antes. Não vai ter prorrogação. Aí ele zicou. Falou, não, vai ter. E aí o cachê é dobrado, hein? Né, Zaidan? Rapaz, eu sei que eu tô com fome, né? Pô, aí, ó. Mas agora, aí, já que chegamos até aqui, agora é só emoção, né? Segundo tempo, momento final, resolvem agora se não vão pros pênaltis. Se for pros pênaltis também, vai ser muita emoção. Você vai narrar uma porção de gol. Vai ser legal, mas eu tô torcendo muito pro Atlético ganhar. O Atlético tá precisando de um título internacional, precisando da grana do título, classificação direta para Libertadores, ou seja, para a fase de grupos. Você já tem garantido ali 6 jogos, 3 como mandante, casa cheia, também mais dinheiro e o mais importante, que é um título, né? É o aspecto esportivo, que é para isso que um clube de futebol existe. Mas eles estão merecendo essa agonia, né? Porque ninguém produziu o suficiente para resolver o jogo. Os dois times, o Lanús é fraco. O Atlético fez um jogo muito mais ou menos. Alguns momentos de brilho, mas nada que tivesse como resultado a vitória. Nada que fizesse o Atlético merecer a vitória. O 0-0 é a expressão do jogo, Martelo. Quem é que tá no banco do Galo aí, hein, Agrela? Repete para mim, por favor. Quem é que tá no banco do Galo aí, hein, Agrela? Vamos lá, mais 2 alterações possíveis para o Atlético neste segundo tempo da prorrogação. Gabriel Delfim, o goleiro, Ivan Roman, Natanael, Renzo Saravia, Fausto Vera, Gabriel Menino, Renier e Cadu. Mini intervalo inteligente compartilhado, né, o PDV? É isso. Entendeu? Martelo. Não dá. Vamos inovar, né? Vamos inovar. Pega o microfone aí, Bueno. Vai começar o segundo tempo da prorrogação. Vamos para mais 15 minutos. Cadê o gol do Galo? Bem Saravia. A final da Sul-Americana nos seus últimos minutos depois. Depois não tem mais. Brincadeira, o São Paulo. Depois não tem mais, hein? Aí é pênalti. Será que o Saravia treinou pênaltis? Será que essa é a justificativa? Vem ele, hein? E vem mesmo, hein? Pensei que era brincadeira da Grela, vem mesmo. Saindo o 33, Rony para a entrada do 26, Renzo Saravia, que é lateral direito. Então ele tira um atacante para colocar um lateral direito. Sai Rony com a 33, entra o 26, Renzo Saravia. Walter Bol bate na bola, começa o segundo tempo da prorrogação da final da Sul-Americana. Tem mais um zagueiro aí, Agrela. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite, agora de sabadão. Lanús pro campo de ataque na devolução, na ponta esquerda, tentou cruzar. Watson ganha escanteio. Começou na velocidade, o Lanús ataca pra esquerda, agora escanteio, Lanús aí, Agrela. Corte providencial do Vitor Hugo. Chegou por baixo, fez o bloqueio, bola vai pra linha de fundo. Escanteio, lado esquerdo, vem Lanús nela. Comecinho do segundo tempo da prorrogação, você tá ligado no microfone da Bandeirantes, o Galo empata em 0-0, escanteio cobrado, segunda trave, vem o voleio de Canela por cima do gol. Mal demais, linha de fundo, tiro de meta pro Galo. Então nós temos aí o meu querido Zaidan. Ó, Saravia lateral direito, Alonso, Vitor Hugo, Juan zagueiros, Caio Paulista também lateral esquerdo. É linha de 5, tudo bem, pode apoiar, mas tá com o menino no banco. Sobrou mais. O Biel já entrou, né? Biel já entrou. Alexander já entrou. Mas tem o Renier, Renier, isso, Renier. Pô, brincadeira mesmo, Lógico. O Saravia. Aliás, uma saudação aqui pro Luiz Alberto Pisani, que é palestrino, mas tá torcendo pro Galo. O São Paulo, ele complica a vida, né? Porque o Saravia, ele é um lateral marcador e às vezes até joga como zagueiro. Já chegou a ter o Saravia jogando como um zagueiro pela direita. Então, sinceramente, olha o Galo aí. Vamos ver agora, hein, Hulk? Hulk domina no círculo central, tem abertura de bola pela ponta esquerda, não soltou Hulk. O que tá acontecendo com o Hulk? Passava em alta velocidade do lado esquerdo, Biel. O Hulk não soltou a bola.
Vem pro contragolpe agora a equipe do Lanús. 2 minutos jogados deste segundo tempo da prorrogação da final da Sul-Americana. Galo, se não caprichar, vai perder o jogo. Lanús vem pro contragolpe. Walter Bo para Aquino desarmado pela marcação. Volta na entrada da grande área. Biel recebe no círculo central. Trabalha a bola pela meia esquerda. Tentou escapar. Pede a falta. Árbitro para o jogo. Falta marcada. Galo, meia esquerda. Sente o Alexander, não, acá o Paulista, o Hulk também tá caído, é isso, Agrela? O Hulk tá caído desde aquela jogada que você muito bem narrou de ataque, que ele não fez o passe para o Biel na esquerda, chegava ali o zagueiro do Lanús em cima dele, ficou pedindo a falta, nada marcado, tá até agora caído ali o número 7 do Atlético, viu, Martelli? Ô Zaidan, o Hulk tinha que ter soltado a bola. Não tá fazendo um bom jogo, pode marcar, pode ser o herói do título, é verdade, mas perdendo muita oportunidade, Zaidan. Eu acho, viu? E a segunda vez que ele ignora o Biel, né? O Biel se desloca muito rápido e o Hulk, ele quer entrar com bola em tudo, mas ele não tá conseguindo entrar na área, né? O Hulk já disse aqui, é o mais importante, decisivo atacante deste Atlético nos últimos 5 anos. É muito bom jogador. Dedicadíssimo, um grande profissional, mas ele está fazendo uma partida ruim. Eu o manteria em campo, claro que sim, porque ele é um cara que pode resolver a qualquer momento, mas ele está fazendo um jogo bem inferior ao que ele pode fazer. Vem pro campo de ataque a equipe do Galo pela meia esquerda. Biel escapa da marcação, perde a bola. Lanús vem pro contragolpe. 3 minutos jogados do segundo tempo da prorrogação. Lanús desce. Igor Gomes desarma. Volta para Aquino. Cara, renovaram as pernas dos jogadores do Lanús, hein? Lanús desce pela meia esquerda, na velocidade Marcite dominou, soltou lateralmente pela ponta esquerda, desce o Lanús, tentou receber, recebeu e deu um tapinha na bola de perna direita para ganhar, lateral Ramírez. Manuel na meia esquerda, passe de bola pro Lanús, ative efeito estrela, acesse o 7, abra já sua conta estrela Bete. Simples em um instante. Manuel para a equipe do Lanús, bater na meia esquerda, toma distância, vai para a cobrança. Lateral esquerdo, Marcite inesgotável também vai quebrar essa bola na primeira grande área, se fecha o Galo, Walter Bull tá lá no meio, Marcite cobrou curtinho, cobra curtinho na meia esquerda, vem levantamento para ninguém, tá nas mãos do goleiro Agrela. E o Everson agora agradeceu o cruzamento do Ramírez, tinha alguns jogadores dentro da área, a bola foi para aquele que pertence ao Atlético Mineiro com a número 22, Everson fica com ela. 5 jogados deste segundo tempo da prorrogação, vale o título da quase, hein? Libertadores é quando faz uma semana, hein? Falta uma semaninha, Grana? Dia 29, né? Sábado uma semaninha, exatamente uma semana. Hoje é da Sula, hein? Hoje é da Sul-Americana, Lanús e Atlético Mineiro na prorrogação, valendo o título. Estamos no segundo tempo da prorrogação, Galo não consegue marcar o gol, hein? Semana que vem, sabadão, aí sim, Palmeiras e Flamengo. Rádio Bandeirantes também transmitindo para você, ouvinte, no FM 90.9. Fala, Manuel Zaidan. Tá pedindo seu palpite para a final da Libertadores, Martelli. Se vira. 0-0, na prorrogação 0-0 e nos pênaltis. Ai, Manuel Zaidan. Cara, não sei. Não faço ideia. Vou muretar, posso, Manuel Zaidan? Deve, né, Manuel? Jogo dificílimo. Até porque o que Palmeiras e Flamengo estão oscilando, né, Martelli? É difícil, hein? É difícil. Manuel, tem palpite? Qual o seu palpite para a decisão, Manuel? 3-0. Para quem? Pro Verdão. Pro Verdão. Mandou 3-0 o Verdão aqui. Tá confiante, hein? Será que o torcedor do Flamengo tá esperando o Andreas Pereira devolver a bola agora, né, o Zaidan? Agora é o troco. Ele que não joga hoje, né? Contra o Fluminense, está suspenso. 9h30 da noite, Ulisses Costa transmite para você Palmeiras e Fluminense. 5 minutos jogados do segundo tempo da prorrogação da final da Sul-Americana. Galo e Lanús esgotados, hein? Final de churrasco agora, hein? Final de pelada. Tem mais como não tem mais perna. Mas assim, né? Pô, Cal Paulista entrou agora, Walter Bo, Biel, esses caras, Scarpa, Alexander. Tem que chegar junto. Vem pro contragolpe, ó. O Esquerdos, que é o zagueiro e capitão. Pô, quantos anos tem o Esquerdos? Também inesgotável. 6 minutos jogados do segundo tempo da prorrogação. Galo vem pro campo de ataque. Igor Gomes caprichou, mata o jogo. Boa bola, Hulk, entrada da grande área para Biel. Sensacional lançada! Salvo lá nos lançado, um gigante dentro da grande área.
Era o gol do Galo na primeira bola que o Hulk botou na entrada da grande área, na meia esquerda, deu gol. Toma, Biel. Sai na cara do gol. Biel e Lossada. Lossada e Biel. A chance. O pé pesa, né? A perna pesa. Na cara do gol. Lossada se estica todo com a perna direita. Salvo lá no Zagrela. Era a chance da partida para o Atlético Mineiro. Uma aula de contra-ataque. Começou com o Igor Gomes. Uma baita bola para o Hulk. Ele deixou o Biel na cara do gol na sequência. Cara a cara com o Lossada, fez a defesa espetacular, aquela para garantir título, Martelli. Segue 0-0, Lossada salvo, Lanús. Cabeça baixa do Biel, mas o mérito do Lossada também, que chance teve o Galo, Zaidan. Uma grande jogada, né? E até sobre o que falou o Agrela, do passe do Igor Gomes, para mim, na minha opinião, o melhor jogador do Atlético nesta partida, Igor Gomes. Jogou muito. E o passe dele foi perfeito, o Hulk foi muito bem. O Hulk agora fez a jogada que ele não fez nas duas vezes anteriores, procurou o Biel, deixou ele na cara do goleiro. O goleiro foi bem? Foi, mas é gol perdido, né? Se chuta direitinho, não tem defesa, porque era cara a cara, né, Martin? Era pra fazer o gol, Biel, cara. Impressionante, Biel não fazer o gol, gente. Faz o gol, Biel. Pelo amor de Deus, hein? 8 minutos jogados deste segundo tempo da prorrogação. Vale o título da Sul-Americana. Da Bandeirantes, 8 minutos jogados. Vale o título da Sul-Americana. Cadê o gol? Cadê o gol do Galo? O Galo teve a chance. O Biel perdeu. Está jogando a equipe do Galo pela meia esquerda. Ergue a cabeça, quebra para o campo de ataque. Alonso para Hulk. Hulk do Biru. Oh, Canali. Canali ganha. Passe do Hulk pro Biel, era só fazer o gol. Falta marcada, jogo parado, bola para a equipe Dom Lanús do campo de defesa. O Hulk já tem cartão, hein? Fala muito não, hein, Hulk? Já tem cartão, hein, Agrela? Já tem cartão, isso que eu ia destacar por aqui. Mais uma jogada entre ele e o Canali. E agora ele foi com o pé muito alto, mas ficou só na conversa. O Piero Massa já tem amarelo, Hulk. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra vai. Dá tudo certo com Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. Lateral para a equipe do Lanús bater pela meia direita, já cobrado, tem pressa na reposição, com muita pressa Cardoso. Cardoso tenta o domínio, ele gira pela meia esquerda, fatia para o campo de ataque, Marcite inverte na ponta direita, desce o Lanús, o Galo se fecha, olha na queira da grande área, recebe a bola, estava livre de marcação, Ramírez ameaçou fazer o cruzamento, volta um pouquinho mais atrás, cercando a grande área do Galo, hein? Quem diria? Galo agora se defende, Lanús desce na meia direita de novo, dá para cruzar, Cardoso prendeu, girou na meia esquerda para Marcite tropeçou na bola, Marcite voltou para Cardoso gira pela ponta direita, insiste, Aquino na linha de fundo, boa bola, cruzou, levantou, toca de cabeça, corta a marcação, Vitor Hugo tira, volta para Cardoso ameaça bater o gol, tenta inversão na ponta direita, o passe é longo, é forte, toca de cabeça, corta a marcação por baixo, o Paulista tira, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. A final da Sul-Americana no Paraguai, no Defensores del Chaco. Relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo da prorrogação. Lanús 0, Galo também 0. Olha os pênaltis aí, hein? No plantão esportivo da Bandeirantes chega mais Lucas Bueno. Daqui 3 minutinhos começa a rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Grêmio se enfrentam agora, 7h30 da noite. Flamengo e Bragantino às 9h30. Palmeiras e Fluminense também às 9h30. Tem Série B hoje também com Novo Horizontino e CRB. O Zaidan, 5 jogados para se jogar, na verdade. Penalidade máxima num jogo como esse vai ser cobrado o Galo, viu, Zaidan? Vai sim. E o Atlético já perdeu a Libertadores no ano passado, mas ele perdeu para um time melhor, né? Só que o Botafogo jogou a partida inteira com 10, né? Porque olha o Lanús aí, ó. Ó o Lanús chegando, a bola nem... pode falar, Zaidan, já perdeu. Me desculpa, Martelo, me desculpa. Porque o jogador do Botafogo foi expulso. O árbitro apita o árbitro. Cartão vermelho, né? O Botafogo jogou 90 minutos com 10 e foi campeão. Então já tem essa cobrança que vem há 12 meses, né? E aí se aperta num jogo desse contra um time que é inferior, né? E o pênalti, o Avelange uma vez. Ih, rapaz. Lanús fazendo fila
Nossa senhora, ô Zaidan, o Galo vai querer que termine o jogo, hein? Que termine o jogo pro Galo, viu? Que o Lanús parece que do nada tem mais perna. Tá desorganizado. O time tá tão afobado que ele já tá desorganizado em campo. O Avelange tinha uma ideia que era o seguinte. Por mim não haveria mais prorrogação. Eu acho que o futebol hoje é tão exigente fisicamente. Acabou o jogo, vai para os pênaltis. Acabou empatado, vai para os pênaltis. Mas a ideia do Avelange, qual era? Terminou o jogo, 90 minutos, vai para os pênaltis. Ih, rapaz, de novo, hein, Marcos? Lanús vem pro campo de ataque na ponta direita aqui no volta, jogada na entrada da grande área, caiu o jogador do Lanús, bate o árbitro para o jogo. Tá impedido o ataque do Lanús, Agrela. Já marcava o impedimento ali o Alejandro Molina, lá do outro lado do campo, porque pedia um pênalti a equipe do Lanús na jogada de ataque. E vem a última alteração da equipe argentina na partida, entrando o Lautaro Acosta com a número 7. Já confirmo quem sai na equipe do Lanús. É a sexta, portanto, do técnico Maurício Pellegrino, entrando o número 7, Lautaro Acosta, para a saída do número 39, Agustin Medina. Sai 39 Medina, entra o 7, Lautaro Acosta. O Agrela, esse Acosta, ele deve ter, nos treinos, ele deve ter batido o pênalti igual o Djalminha, né? O cara entrar falou, numa fria dessa, hein, Zaidan? Não é? Esse tem de entrar que ele não erra, né? Sobrou alguém aí que bate pênalti no Galo? Menino. Muita. Renier. No banco, o menino principalmente, né? Principalmente o menino. Ó, na minha lista. Ele bate bem na bola, né? Fausto Vera. Scarpa bate. Hulk bate. Scarpa, Hulk. Igor Gomes, geralmente bate pênalti. Agora aqui, Caio Paulista. O Arana que bateria saiu, né, Martelo? Arana saiu, bateria pênalti. Caio Paulista, não sei. Biel perdeu o gol. É difícil, hein? Numa final, é difícil. É o recurso máximo o pênalti, né? Falta 1 minuto para terminar o segundo tempo da prorrogação. 14 jogados, vai terminar o jogo. A definição do título da Sul-Americana vai ficar para as penalidades máximas. O Galo teve a chance com o Biel na cara do gol. Hulk ainda insiste. Hulk escapa da marcação, não solta a bola, perde a falta, não foi nada de segundo o árbitro. O Hulk não aprendeu que ele não vai dar. Vem pro campo de ataque, Walter Bom, bateu no gol fraquinho. Segue na jogada. O juiz não dá falta, hein, Agrela? Os dois que entraram na partida depois do pedido de falta do Hulk, que não foi atendido pelo árbitro, o Walter Bom só ajeitou para o Watson chegar batendo de frente, mas ele pegou mascado, sobrou nas mãos do Everton. No Everson segue 0-0 na prorrogação. Vai terminar o jogo no Paraguai, vai terminar o jogo do Defensores del Chaco. Teremos penalidades máximas para a definição do campeão da Sul-Americana de 2025. Na Bandeirantes do FM 90.9, esticando esta tarde e noite de futebol brasileiro e argentino, hein? Ele vai dar acréscimo da prorrogação, vamos ver. Passamos dos 15. Piero Massa olha pro relógio. Todo mundo trocando passes de lado a lado. Aponta o centro de campo, árbitro chileno. A final da Sul-Americana e o seu vencedor serão definidos nos pênaltis. Vem as penalidades máximas na Bandeirantes para Galo e Lanús. O Lanús vibra, hein? Conquista, me parece, uma vitória pessoal. Acho que era o discurso, ó. Não temos time, mas está vibrando o Lanús, viu, Dovani? Pois é, Martelli. E o Galo vai tentar a sorte nas penalidades, né? É o que tem aí pro Atlético, claro. Daqui a pouco, daqui 15 minutos, daqui 10 minutos, o torcedor atleticano pode estar fazendo a festa e aí tanto faz o desempenho, né? O que aconteceu dentro de campo. O que vale é ali o troféu na sala, é mais uma estrelinha no uniforme, ainda mais o Atlético Mineiro, né? Que ganhou a Libertadores em 2013 e busca agora esse título da Sul-Americana. No passado foi vice-campeão da Libertadores. Então daqui a pouco a gente vai saber se o torcedor do Galo vai terminar este sabadão e numa sequência aí dos próximos dias sorrindo ou não, hein, Guilherme Agrela? Agora tudo nas penalidades máximas, o PDV. E agora em 5 jogos na história, retrospecto geral entre Lanús e Atlético Mineiro, são 2 empates e 3 vitórias pro Galo. Então no tempo regulamentar ou prorrogação, o Atlético nunca perdeu, que isso se confirme nas penalidades
vai dar Galo, viu, PDV? Quem bate a Grela? Vamos lá, então, o técnico Jorge Sampaoli agora tem que decidir os seus cobradores iniciais antes das batidas alternadas, mas eu apostaria aí no Hulk, que ainda está em campo, Igor Gomes, próprio Gustavo Scarpa, que entrou, e como o Zaidan muito bem pontuou, o Lautaro Acosta certamente entrou para isso, né? Para bater os pênaltis, porque não tem explicação, ele não pôde fazer nada no jogo que não se preparar para essa cobrança, para essa disputa por penalidades. E aí, Zaidan, tem camisa numa hora dessas? Tem perna cansada? Tem jogador mais tarimbado? O que tem nessas horas, Zaidan? O que não tem, né, PDV, é loteria. Não é aquele papo de pênalti é loteria. Não é. Pênalti é treino, condição física, condição emocional. O Sócrates dizia que quando você vai do meio campo até o ataque, solitário, né? Todo mundo lá no meio campo, só o goleiro esperando, o outro goleiro fora da área e você indo para bater o pênalti. Ele disse que o jogador se sente como um boi entrando no matadouro, né? Porque ele sabe que se errar, tanto que a gente vê o alívio do jogador quando a bola entra, né? É um grito muito mais de alívio do que pelo gol em si, né? E não é moleza, a pressão é muito grande. Então tem o lado emocional, o lado físico. Você lembra do Baresi, 94. Claramente, condição, o próprio Baggio, né? Condição para bater pênalti péssima. Então o pênalti tem tudo isso. Agora, a gente estava falando dos possíveis batedores do Atlético, não nos esqueçamos do próprio Everson. Porque o Everson, além de pegador de pênaltis, também bate bem os pênaltis, né, PDV? Vamos ver até agora que os caras estão tirando na moedinha aí. O Agrela, é o Alonso e o capitão do Lanús para definir, porque aí tem questão, Agrela, de onde está a torcida de um, onde está a torcida de outro. Exatamente. Aliás, o capitão agora, para este momento, é justamente o Lautaro Acosta. Acho que não há dúvida, né? Acho que ele entrou para esse momento, para disputa de pênaltis, né? Ele não vai nem bater pênalti, ele entrou para tirar o cara e coroa porque ele é um cara de sorte. Sim, pode ser. Que ele não seja de sorte, então, pro Lanús essa noite, porque o Atlético vai vencer. Vamos lá, então. Os times já estão se posicionando e vejo o Agrelo camisa 9 do Lanús com a bola. Vamos lá, o 9 que é o Walter Bou, entrou ao longo da segunda etapa, deve ser o primeiro aí a cobrar a penalidade, então deve começar de fato o Lanús, essa disputa por pênaltis no estádio Defensores del Chaco. E vejo a arbitragem também conversando com os goleiros, claro que é uma recomendação importante, e vai lá para a torcida do Lanús, hein? Onde está a torcida do Lanús para as cobranças que vão definir aí o novo campeão da Sul-Americana. Ou seja, para narrar, diga. O PDV, o Atlético perdeu o lado do campo e também a disputa para quem começa, né? Ou seja, só deu Lanús até agora nos pênaltis. Ou seja, tudo pode acontecer. Pedro Martelli vem para narrar a final da Sul-Americana nas penalidades. Gostei. Martelli. Grande Guilherme Agrela. Vamos para a definição do campeão da Sul-Americana de 2025. Vai começar as penalidades. Quem é que é o primeiro? É o 9. É o Walter Bou. Não é isso? Isso, Walter Bou vem para a bola. Walter Bou para fazer a cobrança do primeiro pênalti. 5 para cada lado, desespero nas arquibancadas. Lanús começa as cobranças de pênaltis. Bou pro gol, Everson no gol, Bou partiu, bateu. Everson telegrafou a cobrança de pênalti. Bom, perna direita na bola, tentou deslocar o Everson, acerta o canto esquerdo, defesaça Everson, o Galo começa bem, Agrela. Na displicência do Walter Bou, foi andando para a bola, bateu com a perna direita, quase recuou para o Everson. Defesa importante, a primeira já foi a favor do Galo, agora vem Hulk pro Atlético. Zaidan, que cobrança boa pro goleiro, hein? Bateu muito mal e o Everson, além de pegar pênalti, bate bem pênalti, hein, Martel? Everson, será que bate? Hulk toma distância. Hulk no meia-lua da grande área. Hulk na meia-lua da grande área. No centro do gol. Tá lá o goleirão do Galo. Tá lá o goleirão, o melhor do Lanús, Loçada. Hulk pra bola, toma distância, bateu no gol.
Lossada pegou! No canto esquerdo, no mesmo canto. Lossada pegou, bate mal, Hulk. A meia altura com essa perna esquerda potente, ele chapou. Bateu mal, Hulk, Agrela. E o Lossada até agora, né, Martelli, é o grande personagem da partida. Mais uma grande defesa agora no pênalti do Hulk. Cobrança lado esquerdo do Lossada. Quase encaixou. Segue 0-0 na cobrança de pênalti. Ih, Zaidan. Começou mal, hein? Tá estranho o Hulk hoje, hein? Começou o Hulk hoje mal. tá estranho. E ele tá batendo na bola de um jeito que não é a maneira como ele bate. Naquela falta que ele encheu o pé, ele bateu fraco. Vamos ver. Esquerdos para cobrança de pênalti. Capitão zagueiro. Everson no gol esquerdo. Partiu, bateu no gol. Gol do Lanús. Capitão, frio. Bem no jogo, perna direita na bola, no canto direito de Everson, no alto, pancada, firme, é a final. Everson cai para a esquerda, primeira bola na rede, Agrela. Como um capitão, né, para representar e mostrar como deve ser feito, perna direita forte no alto, o famoso indefensável. Agora o Lanús está na frente, 1-0. Quem é o próximo? Agora vem o Gustavo Scarpa, o 10 do Galão. Scarpa para fazer a cobrança de pênalti, pode empatar na disputa. Scarpa de perna esquerda, bateu no gol. Gol do Galo. Gustavo Scarpa, é isso. Canhoto bate cruzado, dessa vez sim. Canto médio, na esquerda do goleiro, desloca. 1-1, tudo igual, Agrela. Agora sim, deslocando o goleiro, perna esquerda, ele olha para a arquibancada, comemora ali, provavelmente com seus familiares. Agora sim, empata para o Atlético, 1-1. Tudo igual, Zaidan. Mas só, é isso aí, encheu o pé, né? O Hulk colocou o pezinho de lado, não foi legal, não. Vamos ver essa aí, vamos ver se o Everson busca mais uma, né? Lateral esquerdo, Marcite para fazer a cobrança, ele é canhoto. Everson inteiro de amarelo no centro do gol, terceiro pênalti do Lanús na final. Marcite para a bola, bateu no gol. Gol do Lanús. No centro do gol, pouquinho puxado para a esquerda do Everson, que por muito pouco não pega, viu, Agrela? Muito pouco, fiquei com a impressão até, viu, Martelli, que ela desviou no pé do Everson ali na cobrança. Arriscou bastante o Marcite, realmente desviou bastante, quase na barriga do Everson, mas faz 2-1 pro Lanús. Agora vem o Igor Gomes pro Galo. Igor Gomes para fazer a cobrança de pênalti para a equipe do Atlético Mineiro. 2-1 pro Lanús. Walter Bol perdeu o primeiro. Hulk perdeu também o primeiro. Igor Gomes está na meia-lua da grande área. Ele está na diagonal da bola. Ele é destro. No centro do gol está posicionado o goleiro. Tá lá no gol. Tá lá no gol, Lossada. Igor Gomes com paradinha, com fita, bateu no gol. Gol do Atlético. Igor Gomes deslocando o goleiro. Canto direito. Cai para a esquerda, Lossada. Tudo igual, Agrela. Rasteirinho, rente à grama. Agora chute cruzado do Igor Gomes, que o Zaidan destacou. Um dos melhores jogadores do Atlético na partida. 2-2. Zaidan, 2-2. Foi o duelo aí de dois destaques do jogo, né? O Lossada e o Igor Gomes. Bateu muito bem, né? Deslocou o goleiro. Enfim, tá tudo pareado aí. Ninguém tá em vantagem. Vamos ver o Lanús agora. O rapaz tá nervoso ali. Aquino para cobrança de pênalti. Aquino para cobrança de pênalti. Aquino. Toma pouca distância, Aquino. Everson no seu ritual, masca chiclete com força, Aquino. Everson no centro do gol. Quarta penalidade do Lanús. Aquino partiu para a bola, bateu no gol. Gol do Lanús. No canto inferior direito, Everson acerta o canto, mas é bem colocado, hein? Deu pouca distância, mas botou no cantinho. Marca o gol do Lanús, Agrela. Aquela na bochecha da rede, aí realmente indefensável. O Everson até triscou nela, caiu pro lado certo, lado direito, mas a bola está no fundo das redes. 3-2 para o Lanús. E agora vem o Biel, que ele tem esquecido o gol que perdeu no tempo regulamentar, hein, Martelli? 3-2 para a equipe do Lanús nas penalidades. 4 pênaltis batidos pelo Lanús, 3 convertidos. 3 pênaltis batidos pelo Atlético Mineiro, 2 convertidos. Biel já olhou para o canto que vai bater. Biel toma distância, vai para a cobrança de pênalti ao quarto da final. Quem é que fica com o título da final da Sul-Americana? Biel para a bola, bateu no gol.
Loçada pegou! No canto inferior esquerdo, bate mal, Loçada pega o pênalti do Galo! E agora, hein, Agrela? E ele vai se transformando no grande personagem do jogo, o Loçada. 2 pênaltis defendidos, agora muito mal o Biel. Telegrafou, bateu fraco, meia altura. Se fizer, o Lanús é campeão da Copa Sul-Americana. Zaidan! Você avisou que ele estava olhando para o canto que bateria. Ele resolveu mudar em cima da hora. Esse é muito fraco o chute, né? O goleiro acabou defendendo. Loçada está muito bem no jogo. A Costa entrou para isso. A Costa entrou para isso. Pode ser a perna direita do pênalti que vai render, quiçá, o bicampeonato da Sul-Americana para a equipe do Lanús. A Costa a muita distância, bateu no gol. Isolou! A Costa isolou o pênalti. A Costa de perna direita enche o pé por baixo da bola, por cima do gol. Everson estava parado e isolou, Agrela. Ele até assustou o Everson, viu, o Martelli, que pulou e quase ficou com medo mesmo de tomar essa bolada, porque foi uma pancada. O Acosta bateu, quase foi se juntar o Everson dentro do gol. Realmente muita força na bola, mas ela vai por cima, reta, referente ao travessão, sai pela linha de fundo, segue 3-2 e vem Everson, goleiro do Galo, tem que empatar, senão o Lanús é bicampeão. Vou te falar uma coisa, tá sendo escrito, hein? Se bobear, tá sendo escrito uma das grandes finais da Sul-Americana. Com a camisa, o Everson é 12? Camisa é o Everson, 22. Everson pra bola, o Acosta, cheio de querer ser, viu? Entrou, braçadeira, muito tititi, isolou. Faltou bater a Costa. Everson, torcedor do Galo, atenção, tem que fazer porque tá 3-2. Everson e Loçada. Everson, pouca distância, bateu no gol. Gol do Galo! No ângulo superior esquerdo, bate muito bem Everson, tudo igual a Grela. O goleiro artilheiro, ele defende e faz o gol também. Aí uma pancada, hein? O Loçada nem viu a cor da bola, agora empatado 3-3. Vamos para as alternadas, Martelo. O cara meteu 3 dedos no pênalti, viu, Zaidan? Quase isso. Olha, esse ano ele já bateu uns 4. Mandou todos na rede, né? Ele é bom batedor de pênalti. Se pegar esse aí, é o herói, né? Alternadas, viu? Estamos nas alternadas. Você ligado no microfone da Bandeirantes, penalidades máximas para definir o campeão da Sul-Americana de 2025. Everson no seu ritual já marcou o dele. Cardoso. Tá nervoso, Cardoso? Everson no centro do gol. É o 6º pênalti. Cardoso na bola pro gol do Lanús. No alto, no centro do gol, desloca Everson cá para a direita. Obriga o Galo a fazer o próximo. Tem que fazer, e a cobrança perfeita do Cardoso, né? No meio do gol, pancada firme. É a cobrança de segurança agora. Tem que fazer o Galo, senão está classificado como o vice-campeão e o Lanús ganha a Sul-Americana. Eu gostei do otimismo, Agrano. Vem o Alexander na bola. Alexander para fazer a cobrança de pênalti. É isso aí, a gente tem que ver o copo mais cheio. Pô, cheio. Né? É isso aí. Mais cheio. Claro. Pênalti. Alexander para fazer a cobrança penal. Alexander para fazer a cobrança do pênalti. Se ele não fizer, acabou. Canhoto, Alexander, Loçada no gol. Alexander bateu no gol. Gol do Galo. Canhoto, bate cruzado, rasteiro, canto esquerdo, desloca Loçada. Tudo igual a Grela. Aí foi para colocar os nervos do atleticano à flor da pele, porque ele foi numa paradinha, deu uma quicadinha antes, quase, mas ela foi no fundo da rede, deslocou o goleiro. Agora 4-4, tudo empatado. Jesus, Zaidan. Pois é, não tem receita, né? Não, tem de bater forte, alta, forte. Depende de uma série de coisas, né? Os caras chegam arrebentados e pressionados nessa decisão. Não tem vilão, não. Pode ter herói, mas vilão não tem, não. Watson, camisa de número 8. É o 7º pênalti. É o 7º pênalti do Lanús. Até agora foram convertidos 4. No seu ritual, Everson. Jogaram algo ali no gol, hein? Da arquibancada. No seu ritual, Everson. Centralizado. Paralelo à bola. Watson exatamente na entrada da área. Watson e Everson. Watson bateu no gol.
Gol do Lanús! Acerta o canto direito. O Everson, mas a bola passa e tá no gol. Watson converte a 7ª penalidade máxima. Agrela. Difícil explicar como o Everson não pegou essa bola. Na verdade, eu explico. O último kickzinho da bola tava na mão dele, passou por cima no cantinho direito. O Lanús está na frente 5-4 e agora é a decisão. Vem Vitor Hugo, zagueiro número 14 na bola, ele que é canhoto, Martelli. Vitor Hugo pra bola, o zagueiro. Tem que fazer o Galo. Loçada no centro do gol. Vitor Hugo pra cobrança de pênalti. Tem que entrar na bandeirante, senão vai ficar com o Lanús. Vitor Hugo pra bola, bateu no gol, Cafô, perdeu. O Lanús é bicampeão da Sul-Americana. Lanús bicampeão da Sul-Americana e campeão de 2025. Vitor Hugo perde o pênalti, cava no centro do gol, um pouquinho puxado para a direita, cai Loçada e pega. O herói Loçada. 3 pênaltis defendidos e o Galo fica com vice-campeonato. Lanús, bicampeão argentino e agora bicampeão da Sul-Americana. Festa no Paraguai do time argentino. Festa no Paraguai para cima do goleiro Loçada, o herói do jogo. Lanús, bicampeão da Sul-Americana. E o Galo amarga o vice-campeonato. 0-0 no tempo regulamentar. Nos pênaltis. 1, 2, 3, 4, 5 pro Lanús. 1, 2, 3, 4 pro Galo. E assim o Lanús é bicampeão da Sul-Americana. Pra festa do torcedor argentino, pra explosão do torcedor grená nas arquibancadas e pra decepção e desespero do torcedor do Galo. Na Bandeirantes, pra repercutir todo o jogo, alô, Paulo do Vale. Valeu, Pedro Martelli, que narrou o título do Lanús, o bicampeonato sul-americano do Lanús e o bivice do Galo, se tratando de competições continentais 24-25. Em 2024, vice-campeão da Libertadores. Perdeu para o Botafogo lá no Monumental de Núñez, na Argentina. 2025, vice-campeão da Sul-Americana. Perde nos pênaltis para a equipe do Lanús. Olha, uma série emocionante, hein? Emocionante, mas vence a equipe argentina. De novo, o argentino vencendo o Mineiro. No ano passado deu Racing contra o Cruzeiro. Neste ano da Lanús contra o Galo. Festa da torcida argentina, Guilherme Agrela. Muita emoção lá no Defensores del Chaco para um time, o Paulo do Vale, que tem 110 anos de história, fundado no dia 3 de janeiro de 1915 e que chegou a perder uma final de Sul-Americana recentemente, 2020, quando foi derrotado para o Defensa e Justiça. É o Lanús, que tem um nome e sobrenome como personagem central. Nahuel Loçada, goleiro de 32 anos, 1,88 m, 3 pênaltis defendidos e defesas importantíssimas durante o tempo regulamentar. Na prorrogação, a defesa do jogo, do campeonato, num chute do Biel, pegou 3 pênaltis e garantiu o segundo título, o bicampeonato da Sul-Americana na história do Lanús, meu caro Paulo do Vale. Tá aí, daqui a pouco a gente acompanha mais a festa lá no gramado de Defensores del Chaco. O Atlético Mineiro perde nos pênaltis. Ô Zaidan, última cobrança, o zagueiro Vitor Hugo, mas é aquela coisa, né? Alternadas, vai ficando pro final os caras que não tem tanta confiança assim, né, Zaidan? Sem dúvida, e acho que o São Paulo errou até nisso nas substituições, né? Porque ele podia ter o Gabriel Menino, que é um cara que chuta bem. Você vê que o Saravia entrou e nem pênalti bateu. Agora, não tem essa de vilão, né, em relação aos jogadores. É uma situação muito difícil. Muito tempo de jogo, porque teve prorrogação. Então, muita gente já cansada, a perna já pesando muito. Tem um peso emocional da cobrança de pênalti. Sentadão no sofá, olhando para a televisão, é moleza, né? Mas lá dentro a coisa é complicada. Então não tem vilão. Herói tem. O Loçada foi herói, né? Goleiro do Lanús. Ele fez no jogo 3 defesas muito importantes.
e pegou um caminhão de pênaltis aí. E o Atlético deveria ter resolvido a parada nos 90 minutos, nem na prorrogação, porque é um time melhor do que o Lanús. O Atlético não é nenhum esquadrão, este Atlético não é. Mas enfrentou um time que é inferior, e o Lanús sabia disso, tanto que jogou boa parte do tempo retrancado. Mas faltou competência ao Atlético para resolver a parada com bola rolando. E a coisa foi sendo arrastada, o time foi ficando nervoso, afobado, perdeu algumas grandes chances, inclusive aquela do Biel, passe do Hulk, ele cara a cara. Quem jogou bem no Atlético? O Igor Gomes, fez um grande jogo, e o Everson fez a parte dele, né? Fez gol de pênalti, defendeu o pênalti, mas nem assim o Atlético conseguiu esse título. E estava precisando demais, até pelo aspecto financeiro. O Atlético estava precisando de uma injeção de grana e a garantia de estar na Libertadores já na fase de grupos. Agora, vai tentar recuperar o ânimo e dar uma acelerada no Brasileiro. O Brasileiro passa a ser o único caminho ainda viável para o Atlético pescar, pelo menos, quem sabe, uma fase preliminar da Libertadores. Mas nem isso será fácil, meu caro PDV. Ô Zaidan, dentro disso, dessa campanha do Atlético, assim como no ano passado, que o Atlético estava na Libertadores, até dá para entender uma questão de foco, mas é um vice-campeonato que acaba coroando justamente um ano ruim, né? Porque o Atlético é um time que tem investimento, vive uma situação complicada da parte financeira, mas a gente fala, é um time que tem jogadores já consagrados, tem investimento, e de novo, né, um ano muito ruim. Claro que ganha uma final, poderia ganhar do Botafogo ano passado, um jogo que pintou de alguma forma no início com a expulsão do Gregory pro Atlético, e aí enfrenta um adversário até que mais frágil numa Sul-Americana como o Lanús, e aí a gente poderia estar falando realmente de um título e uma virada de chave. Mas são 2 vice-campeonatos aí que coroam, acho que 2 anos, uma sequência, né, de 2 anos ruins do Galo, né Zaidan? Muito ruins. O ano passado, final da Libertadores da América, isso é fantástico, não é para qualquer um. Mas, jogou com o Botafogo com 10 jogadores a partida inteira, né? E o Botafogo foi campeão. E este ano o Atlético tem apresentado um futebol ruim, mudou de técnico. Com o Sampaoli, melhorou em relação àquilo que vinha jogando com o Cuca, melhorou com o Sampaoli. Mas ainda um time com muitos problemas, um time desorganizado e tecnicamente com muitas oscilações. E quando o Hulk não joga bem, o Atlético entra em parafuso. Ele ainda é o cara capaz de decidir. Quando ele vai bem, a chance do Atlético ganhar é imensa. Hoje ele jogou mal. E isso explica em parte a atuação ruim do Atlético e a incapacidade de fazer pelo menos um golzinho durante 120 minutos contra um time fraco. Nem isso o Galo conseguiu, né, PDV? Exatamente. Antes da gente eleger o craque do jogo aqui, para fechar com o Zaidan, fim da linha pro Hulk no Atlético, um caminho de fim da linha pro Hulk, ou você ainda vê perspectiva de sequência? Um jogador histórico do Atlético, isso ninguém vai apagar do Hulk, tá numa prateleira aí de grandes ídolos do Galo, com conquistas importantíssimas, mas me parece que também vai chegando um momento até físico, que o Hulk sente um pouquinho, né, Zaidan? Certas decisões na vida são intransferíveis, né, PDV? Uma delas é a aposentadoria. E o Hulk, ele tem uma história formidável no Atlético. O Hulk foi campeão brasileiro com o Atlético em 21, ganhou Copa do Brasil com o Atlético. É o único, talvez o Everson, um cara que poderia entrar também nessa disputa, mas para mim o Hulk é um jogador que pode pleitear um lugar no Atlético de todos os tempos, né? Por tudo que ele fez, é muito profissional, cara muito, muito, muito aplicado. Agora, ele está chegando aos 40 anos, né? E, o Atlético deve deixar para o Hulk essa decisão. Eu acho que é uma obrigação do Atlético não tentar forçar uma aposentadoria. Deve deixar para o Hulk. Ele merece essa consideração, merece mesmo. E se ele ficar, eu acho que é preciso ter inteligência para usá-lo, né? Não dá para ficar escalando domingo e quarta. O cara não vai aguentar. Então, ousar mantê-lo, mas ao mesmo tempo sabendo utilizá-lo, né? Então, jogos mais importantes, uma vez por semana, aí tem uma decisão, ele é poupado na rodada anterior. Ele ainda pode ser útil,
mas é preciso ter moderação, porque não é fácil, né? Você tem uma carreira longa, chega aos 40 anos, o corpo cobra, e hoje foi um jogo muito ruim do Hulk. E até achei estranho uma falta em que ele, 99% das vezes, ele vai porrada, ele enche o pé com a canhota. Ele bateu colocado, a la Scarpa, né? Não é a muita do Hulk. Tudo bem. No pênalti, de novo, o Hulk geralmente bate pênalti forte no ângulo. O nível de acerto dele em pênalti é muito alto. Ele bate forte no ângulo. Ele bateu colocado, virou o pé para bater na bola. Não sei se ele estava sentindo algum incômodo, estava muito cansado, não sei o que foi. Mas ele bateu de uma maneira que não é característica das cobranças de pênalti do Hulk. Então não foi uma jornada legal do Hulk. E o Atlético sente muito quando o Hulk não vai bem, né, PDV? Exatamente, o Hulk não vem bem, principalmente em 2025, inclusive num dado momento perdeu a vaga no time, na chegada ali do São Paulo, ele tentou fazer algumas mudanças, recuperou de alguma forma o futebol, mas abaixo ainda daquilo que o Hulk já foi, o que é também normal, questão da idade chegando, o Hulk é um dos mais experientes do futebol brasileiro e nada vai apagar a bonita história que o Hulk tem no Atlético Mineiro. É o seguinte, vamos aqui na Rádio Bandeirantes eleger o craque do jogo, final da Sul-Americana, no tempo normal 0-0, na prorrogação 0-0, nos pênaltis deu Lanús 5-4. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E aí, Zaidan, e o craque dessa finalíssima da Sul-Americana em que o Lanús conquista o bicampeonato, Zaidan? Bom, numa decisão, você não pode abstrair o que aconteceu nos pênaltis, né? Os pênaltis é que decidiram o título. E também pelo que fez durante o jogo, o Losada, ou Losada, como queiram, que os argentinos chamam de Losada, né? Um bom goleiro, fez defesas boas e nos pênaltis foi decisivo. Então, voto... Losada também, Manuel? 2-0 então, mas fazendo uma menção aqui, a boa atuação do Igor Gomes. Inclusive o pênalti dele ele converteu, fez um bom jogo o Igor Gomes, mas o Losada foi decisivo, né, PDV? Ah, realmente, né? O goleiro do time campeão nos pênaltis não tem como descartar, portanto, Losada, o craque do jogo. E o Galo tem pela frente ainda o Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ser aí um fiel da balança, né? Enfrentando Palmeiras, enfrentando o Flamengo, e me parece até que dava até para dar férias para os jogadores se conquistasse o título hoje, Zaidan. Não será o caso, né? Claro. Não será o caso mesmo, viu, Paulo do Vale, porque o Atlético não pode se esquecer que ele ainda tem uma chance. Ele ainda tem uma chance de chegar à Libertadores, seja a fase preliminar, mas ele tem uma chance. Agora, para isso ele tem que começar a ganhar no Brasileiro. E o brasileiro do Atlético está bem devagar, né? Bem devagar. Então, ele não pode abrir mão de tentar, né? É uma obrigação tentar chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Agora, vai depender como vai ser a reação do elenco, do São Paulo, a essa derrota nos pênaltis, a perda do título. Como é que isso vai mexer? Se vai virar uma injeção de ânimo para dar tudo no Brasileiro, ou se os caras vão abaixar a cabeça de vez, né? Exatamente. Se o Brasil na Libertadores, que é o principal torneio do continente, domina nos últimos anos, desde 2019, e vai dominar de novo esse ano com a final entre Palmeiras e Flamengo, nos últimos 4 anos, só brasileiro como vice na Sul-Americana, Zaidan. São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e agora Galo. Nossa praia é a Libertadores, viu, Zaidan? E ainda bem. Ah, sim, uma praia muito mais importante, né? Mas a Sul-Americana tem muito valor, porque ela dá grana, é título, e título é sempre importante, e classifica para a fase de grupos da Libertadores, né? Então, ganhar a Sul-Americana é muito importante. E os brasileiros não foram competentes para isso, né? Nas 3 ocasiões que você mencionou, faltou qualidade. O Cruzeiro e Racing, por exemplo, o Racing claramente mereceu ser campeão. Aliás, o Racing hoje é o time que joga o futebol mais legal na Argentina, já há alguns anos, né? Com esse momento difícil de Boca e River e tal.
Mas o Lanús mereceu. É um time inferior que conseguiu levar a decisão para os pênaltis e foi mais competente. Está levantando a taça ali. Merece, sem dúvida. Faltou competência para os brasileiros nas 3 ocasiões que você mencionou. Exatamente. Como dói lembrar que o Lanús é bicampeão da Sul-Americana, porque tudo começou em 2013, naquela final entre Ponte e Lanús, 1-1 no Pacaembu, e lá na Argentina não deu nem pro cheiro pra macaca, né? Foi um atropelo do Lanús, o 2-0, sem nenhuma chance pra Ponte, quando o Lanús começou essa trajetória aí internacional. Ouvi palpites aí do Manuel, Zaidan? Ele quer te perguntar aqui, ó. Ele quer te perguntar como é que é, Manuel? Palmeiras e Fluminense. Ah, eu acho que hoje o Fluminense não vai fazer muita força, não. Não vai fazer muito esforço, não. 2-0 Palmeiras, Manuel. E por aí, Manuel? Você vai trabalhar amanhã? Não, amanhã. Trabalha amanhã. Não, amanhã é Everton Ramos. Folga. Everton Ramos. A gente E o trocou. seu palpite pro jogo na Vila, PDV? Ah, amanhã acho que o São Paulo ganha, né? Meio acidentado o São Paulo, mas tem que reagir. São Paulo 1-0 amanhã contra o Juventude. Cruzeiro. Pode ir? Cruzeiro e Timão. Cruzeiro e Timão. Aliás, me informa aqui Luiz Fabiani. Memphis Depay está fora no departamento médico. Vai desfalcar o Corinthians, o holandês. Amanhã, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro ganha 2-1. Inter e Santos. Para fechar, PDV, Inter e Santos, segunda-feira à noite no Gigante da Beira Rio. Aliás, também a informação que o Neymar não treinou, vai ser poupado para a reta final. Eu não sei, acho que alguém precisa avisar o Santos que esse jogo... Essa é a reta final, pô. Exatamente. Tem que avisar o Santos que esse jogo contra o Inter vale 6 pontos, né? Porque o Inter tá acima do Santos, enfim, coisa de louco. Mas meu palpite... 1-1, vai, 1-1. Acho que ninguém sai do lugar nesse jogo aí, no Beira-Rio. Perfeito. Perfeito, PDV. Tamo junto, Zaidan, tamo junto, Manuel. Bom descanso pra vocês. Um abraço, PDV, abraço no Santiago. Bom trabalho aí na sequência, hein? Valeu, tamo junto, um abraço pra vocês. É o seguinte, Guilherme Agrello, os caras estão indo receber lá a medalha de segundo colocado, né? Aí é triste, né? Mas olha, pros cofres atleticanos tem uma boa notícia: 2 milhões de dólares, 11 milhões e meio de reais aproximadamente por este vice-campeonato. O campeão Lanús recebe 6,5 milhões de dólares, então seria mais ou menos 37 milhões de reais. Sempre um momento ruim, né? Mas esportivamente falando, muito bonito de receber a medalha de segundo colocado, né, o PDV? Pois é, né? E eu vi essa cena em 2013 também, com a Ponte Preta enfrentando justamente o Lanús. Na época, final em 2 jogos, né? A Ponte jogou aqui em São Paulo, no Pacaembu, que virou o Macacaembu. E... Você esteve lá? Lógico. E também na Argentina. Aí sim. Em La Fortaleza. Pra torcida do Lanús, cara... Incrível, insana. Aliás, o PDV, muita emoção, né, no estádio Defensores del Chaco. Agora muitos torcedores chorando. É o primeiro título do Lanús em 8 anos. O último foi da Supercopa da Argentina em 2017. Como você muito bem pontuou, bicampeonato aí da equipe 2013 e agora também 2025. Então, muita emoção para esse clube aí de 110 anos que vem tentando crescer no cenário nacional e também continental. Agora, tô vendo ali os caras fazendo a festa e tal, e vai começar a entrega das medalhas, né, pro Lanús. Daqui a pouco os caras vão erguer o troféu. Eu tô vendo ali o Alejandro Domingues, né, que é o presidente da Conmebol, todo sorridente. Tá ali o Samir Chaud também, tá, né? Ali o Samir Chaud também, e também o presidente da AFA, né, o Tapia. Mas é o seguinte, só o Alejandro Domingues que gosta dessa história de final única, hein, Guilherme Agrella? É verdade, né? Tanto Libertadores quanto Sul-Americana, mas no Brasil vamos lembrar que a Copa do Brasil do ano que vem também será em final única, né? Então acho que a gente tem adotado isso aqui no nosso país também, no principal campeonato de Copas que nós temos por aqui, viu, PDV? Pois é, né? Espero que isso mude. Até cogitaram aí que daqui a alguns anos voltaria o formato de final em 2 jogos.
seria bem importante, né? Seria bem importante, porque é muito ruim, né? A gente tá vendo agora ali, tudo bem, o torcedor que tá lá é histórico, mas pensar a quantidade de pessoas que acaba sendo privada, né, de estar num campo de futebol para assistir o seu time ser campeão, ou para colocar conta em risco mesmo, de você ir pro estádio e voltar para casa triste, né? Faz parte do futebol também, né? Sim, até porque quem foi aí vai voltar triste de qualquer forma pelo preço, né? Porque certamente não foi barata aí essa viagem, tanto aos argentinos, torcedores do Lanús, e também aos atleticanos, que tem que voltar ao Brasil e já apoiar o Galo na próxima terça-feira, viu, PDV? Contra o Flamengo na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro, então não tem tempo nem de respirar. É viver o luto aí e seguir no Campeonato Brasileiro. Já o Lanús tem decisão no Campeonato Argentino na próxima quarta-feira contra o Tigre, jogo único, válido pelas oitavas de final. Aliás, Agrela, antes da gente acompanhar aqui os caras erguendo o troféu, e aí eu liberar você, o Galo então tem o Flamengo pela frente e tem também Palmeiras. Passe para mim os jogos do Galo, os 4 últimos jogos do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Guilherme Agrela. Vamos lá, porque então na próxima terça-feira é Atlético Mineiro e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Galo, que só tem o Brasileirão para disputar daqui até a reta final. Depois enfrenta o Fortaleza fora de casa, recebe o Palmeiras no dia 3 de dezembro. E aí, para fechar este ano, quarto e último jogo dessa sequência final, o Vasco da Gama no dia 7, quando todos os jogos do campeonato acontecem às 4 horas da tarde. Pois é, final de ano melancólico, né? Mais um final de ano melancólico pro Atlético. No ano passado, vice-campeão da Libertadores, né? Claro que é a principal competição do continente. E aí perde a oportunidade de estar numa Libertadores de novo esse ano, porque pelo Campeonato Brasileiro foi muito mal, inclusive lutou contra o rebaixamento. Vice da Copa do Brasil também, né? Vice da Copa do Brasil, pro bem Flamengo, lembrado. né? É verdade. O Atlético chegou às 2 grandes finais no ano passado, mas mesmo assim, né? É um Atlético pouquíssimo inspirado. São 3 vices nos últimos 2 anos, vamos pensar assim, verdade, né? Agora com esse vice de Atlético agora. Que viveu uma sequência boa de títulos, né? O Atlético era um time cobrado justamente no cenário nacional por viver à sombra do Cruzeiro, né? O Cruzeiro muito campeão, a torcida atleticana sempre foi muito numerosa, muito popular, muito fiel, mas ao mesmo tempo, justamente porque era um time que nacionalmente falando ficava devendo em muitas oportunidades. E nos últimos anos ganhou, né? Em 2013 a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, saiu da fila do Campeonato Brasileiro depois de ter vencido a primeira edição, a partir do momento que o Brasileirão foi tratado dessa forma. Mas nos últimos 2 anos, como bem destacou aí o Guilherme Agrela, o Galo amarga alguns vices. Neste momento, Agrela, conte pra gente o que está acontecendo lá no Defensores del Chaco. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, participando da festa, PDV, entregando a taça ali para o Izquierdos, o capitão da equipe, número 24, que levanta neste momento a taça da Copa Sul-Americana de 2025. É a equipe do Lanús, consagrando-se aí bicampeã da Copa Sul-Americana, outro título em 2013, como a gente já falou por aqui, agora em 2025, sobre 2 brasileiros, Ponte Preta na ocasião de 2013 e agora 2025, em jogo único, Defensores del Chaco, estádio no Paraguai, deu Lanús mais uma vez 0-0 tempo normal, prorrogação e 5-4 nos pênaltis, muita comemoração, muitos torcedores chorando, como eu pontuei por aqui, muita emoção, repito, volta a conquistar um título após 8 anos este clube Atlético Lanús, viu, Paulo do Vale? Muito bem, Guilherme Agrela, é isso então, o Lanús é campeão, sua primeira final, hein, Guilherme Agrela? Nada disso, isso mostra o quanto você poderia gostar mais de mim. Sim, isso porque é verdade. A minha primeira final... Como é que é? É verdade. A minha primeira final foi o Campeonato Cearense deste ano, com Pedro Martelli e Cláudio Zaidan, deu vozão. Você não esperou molhar o bico, sua primeira final continental. Ah, entendi. Continental. Você gostou? Gostei. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Você trouxe sorte ao Lanús, importante. Importante. E sequência aí de trabalho pra você. Amanhã tá de folga. Amanhã tem o Enad. Já fez Enad? Já fiz, já. Fiz. É ruim, né? Não, esse aí... Não.
Deixa quieto, vai. Vamos lá. Melhor não falar o que eu penso. Mas uma boa oportunidade que eu tive de estar aqui hoje, né? Sim, então domingo claro, que vem, importante. sem ser amanhã, o outro domingo próximo, eu estarei certamente de novo no Domingo Esportivo Bandeirantes, concentração, tudo com o Capelanes e o Alexandre Pretzel. Boa, tamo junto, Guilherme Agrela, boa noite. Valeu demais, bom trabalho por aí, gente. Abraço pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso, Guilherme Agrela reportou a final da Sul-Americana e você acompanhou na Rádio Bandeirantes, narração do Pedro Martelli e comentários de Cláudio Zaidan. Galo, mais um vice-campeonato, o Atlético Mineiro nos pênaltis, perdeu para o Lanús depois do tempo normal, 0-0, na prorrogação 0-0, 5-4, deu o Lanús nos pênaltis. Quero o hino do Palmeiras neste momento pra gente virar chave, porque segue aqui este sábado esportivo de futebol, claro. Depois da final da Sul-Americana, vem Campeonato Brasileiro. Momento decisivo da competição nacional, ponto a ponto, cabeça por cabeça, Palmeiras e Flamengo, que entram em campo no mesmo horário. Sabadão reservado para Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos ao Allianz Parque, onde o Verdão hoje recebe um rival do Flamengo, hein? Pois é. O Fluminense complicou a vida do Flamengo na quarta-feira. Será que hoje vai estar um pouco mais tranquilo o Fluminense para encarar o Palmeiras no Allianz Parque? 9h30, a bola rola. E por lá o repórter Bandeirantes Bruno Migliozzi traz o primeiro destaque do Verdão por aqui. Boa noite para você, Bruno Migliozzi. Fala, PDV, tudo bem? Boa noite, abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes depois do vice-campeonato do Galo, hein? Final da Copa Sul-Americana, tava acompanhando por aqui também. Que brincadeira, hein? Pro torcedor do Atlético Mineiro, que fica com a segunda colocação. Parabéns ao Lanús da Argentina. PDV, por aqui também já há um clima de final, né? Afinal, a gente está exatamente uma semana da final da Copa Libertadores, quando o Palmeiras pega a equipe do Flamengo em Lima, e hoje temos a despedida do Verdão do estádio do Allianz Parque contra o Fluminense, rival do Flamengo, que vai ter peças importantes ausentes do jogo de hoje, preservadas. Thiago Silva, o principal jogador, também o Lúcio Acosta, que marcou aquele golaço contra o Flamengo no último Fla-Flu, não veio para São Paulo, não vai estar nessa partida. Foram preservados, poupados, muito por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Também é uma chance, PDV, do torcedor se despedir da equipe, que depois viaja a Porto Alegre antes do duelo contra o Flamengo em Lima, no Peru, pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E aí vai ter uma festa bonita, claro, um apoio antes da viagem que o Palmeiras faz nesta semana que vem. E para destacar também, amanhã tem uma festa programada de frente à Academia de Futebol. Jogo importante, despedida do Allianz Parque, um grande aliado do Verdão nessa temporada, e claro, também em busca de pontos no Campeonato Brasileiro, porque o Verdão pode virar esse sábado à noite como líder novamente do Campeonato Brasileiro, torcendo contra o Flamengo, que pega o Bragantino no mesmo horário. PDV. Muito bem, ô Migliozzi. Daqui a pouco então sai a escalação aí no Allianz Parque, agora 8h16. Lembrando que a bola rola 9h30, hein? Não é 9 horas, 9h30. Até porque, antes de pegar o destaque do Pretzel aqui, ô Lucas Bueno, tem bola rolando no Campeonato Brasileiro, o jogo que começou 7h30. Imaginando, Lucas Bueno, que a final da Sul-Americana terminaria ali por volta de 7 da noite, deu uma esticada, e aí 7h30 a bola começou a rolar pelo Campeonato Brasileiro nessa 35ª rodada, certo, Lucas Bueno? Certo, mas a final da Sul-Americana acabou um pouquinho mais tarde porque todos queriam ver a narração de Pedro Martelli, que estava muito bem, e foi muito bem até o fim.